acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10 horas mais 2 minutinhos. Claudinei Corsi.
10:02 em Campinas. Olá, muito bom dia para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. É domingão de manhã, jornada matutina. Às 11 da manhã tem Guarani e Brusque, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você ligado vai conferir com a gente aqui 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o início do segundo turno da competição. E o Guarani, que passou toda a primeira fase na zona da degola, vem para tentar 3 pontos e, quem sabe, uma nova vida na competição. Mas o Brusque também do outro lado quer os 3 pontos. Deveremos ter um grande jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook também, dos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, no nosso app para Android e no canal de áudio no nosso site www.futebolinterior.com.br, que tem mais de 1 milhão de visualizações todos os meses. E você ligado aqui com a gente não vai perder um só lance de Guarani e Brusque, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. E por aqui nós falamos em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Futebol Interior. A coordenação de esporte por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corse, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande manhã-tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. 10 da manhã, mais 5 minutos, às 11 a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Brusque. Início do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, a 20ª rodada. Lá no comecinho do campeonato, o Guarani jogou em Brusque e perdeu por 1-0. E a partir de agora, eu giro os principais e os iniciais destaques aqui da jornada esportiva do canais Futebol Interior. E o primeiro destaque que vai chegando é o destaque do Bugre. Ele vai narrar a partida, mas também chega com o primeiro destaque do Bugre. Ele é Lucas de Souza. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo, bom dia pra você. Quero saber o primeiro e principal destaque do Guarani. Diz aí, Lucas. Bom dia, Claudinei Corsi, bom dia também ao Wagner Ferreira, ao Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o Guarani é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com 18 pontos. No último jogo, na última quarta-feira, empate em 0-0 com a Chapecoense, lá na Arena Condá, em Santa Catarina. Em 19 partidas no primeiro turno, Claudinei Corsi, foram apenas 3 vitórias e um aproveitamento de apenas 31,5% de aproveitamento. Aproveitamento realmente muito baixo da equipe do Guarani. Porém, é a primeira vez no jogo de hoje, daqui a pouquinho a gente vai confirmar, mas provavelmente o técnico Mozart vai repetir a escalação pela primeira vez na temporada, né? Ele chega ao 5º jogo no comando do Guarani, né? E por conta de lesões e saídas de atletas, não foi possível ainda repetir a escalação, mas tudo indica que a mesma equipe que empatou com a Chapecoense lá em Santa Catarina na última quarta-feira seja a que vá jogar contra o Brusque no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, Claudinei Corsi. Legal, aguardando a escalação oficial do Guarani.
tá na pedra, Tá na acabou de pedra? chegar. Então Vamos lá? vamos no pique do rádio, como é que joga o Guarani, Lucas? Guarani de Mozart Santos entra com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. No repeteco, Lucas. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. Legal, este é o Guarani para enfrentar o Brusque. E o destaque do Brusque, hein, o Lucas de Souza? É o Brusque, 13º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. São 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. 18 gols marcados, 20 gols contra. A equipe do técnico Luan Carlos, cheio de desfalques, né? Tenta aí a sua também reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. A ideia do comandante da equipe quadricolor é manter a mesma equipe das últimas 2 rodadas. Porém, não será possível porque Fernandinho e Crislan, titulares absolutos dessa equipe do Brusque, desfalcam a equipe, que também está cheio de pendurados. O Ailton, o Álvaro, Bruno Aguiar, Luiz Antônio, Zé Matheus e o Wallace, experiente zagueiro Wallace, ex-Corinthians e Vitória também estão pendurados, e o próprio técnico Luan Carlos também está pendurado, tomou cartão amarelo no último jogo contra o Grêmio, empate em 1-1, o jogo que foi lá em Santa Catarina. O Brusque conseguiu um empate contra o Grêmio, que venceu ontem a Ponte Preta pelo placar de 2-1, Claudinei Corsi. Legal, eu queria saber quem é o camisa 70 da equipe do Brusque, o Lucas de Souza. Camisa 70 do Brusque, vamos buscar aqui para poder passar. Quem que é? É o Júnior Todinho, é o ex-atacante do Guarani. Teremos lei do ex hoje, Claudinei Corsi? Ai. 10 da manhã, mais 8 minutos aí, o destaque do Brusque. Ele vai comentar a partida aqui nos canais de Futebol Interior. Ele é o nosso presidente. Wagner Ferreira. E aí, Vagnão, muito bom dia pra você, seja muito bem-vindo. E o que esperar desse Guarani Brusque, hein, Wagner? Pouca coisa, Claudinei Corsi. Grande abraço a você, aos componentes da mesa, ao Felipe Marques ali na mesa. Enfim, torcedor que está acompanhando o nosso trabalho aqui pelos canais de Futebol Interior. Claudinei Costa mencionou aí, primeiro turno, o Brusque ganhou por 1-0, um jogo ruim lá em Santa Catarina, e todos se lembram como foi. Obrigado, viu, Leandro Castan? Muito obrigado, viu? Exatamente isso que eu me referi. Uma falha incrível, o jogo estava se encaminhando para o 0-0, não era mau resultado, abertura de campeonato, fora de casa, seria um lance legal. Mas o Castan se encarregou de fazer aquela lambança e o Brusque acabou vencendo por 1-0. Aí na sequência o Guarani vem com uma série de resultados negativos, né? Empatou com o Sport em casa, perdeu pro Grêmio por 3-1, empatou em casa com o Náutico, empatou com a Ponte. Então foi uma série de empates, o Guarani é o rei do empate também, tem 9 empates no campeonato, isso não leva a lugar nenhum. Então o Guarani, segundo o Lucas aqui, tem aí o aproveitamento, mas para ser prático, né? O Guarani tem 18 pontos ganhos e tem que fazer mais pelo menos 24 no segundo turno, nesse segundo turno que começa hoje. Como ele vai fazer 24 pontos? Com 6 vitórias e 6 empates? Com 7 vitórias e 3 empates? Tudo isso vai dar o mesmo número. Agora vai depender do rendimento do time. Rendimento esse que, nas mãos do Mozart hoje, que vai para o seu 5º jogo, ele tem 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. Então tem que mostrar o serviço dentro de casa hoje. Não tem como escapar. A vitória tem que vir de qualquer maneira. 1-0, segundo a opinião do Felipe Marques, que deve ser o resultado do jogo, né, Felipe? Vamos ver se você acerta, será goleada. Não importa, agora a gente precisa fazer de qualquer maneira os 3 pontos nesta manhã na cidade de Campinas. Passei agora há pouco pelo estádio, movimento muito pequeno. Aliás, houve uma reunião nessa semana lá das torcidas com Vamos falar dessa reunião aí. E nós temos que falar alguma coisa a respeito dessa reunião. Ninguém lá nas mediações nem parece que vai ter jogo. Só observei que vai ter jogo porque a Polícia Militar entendeu de interromper a Princesa do Oeste para a chegada do ônibus do Brusque na contramão, vindo lá do McDonald's em direção ao Brinco, na contramão, para entrar no vestiário ali do fundo. Aí liberou, tinha uma fila enorme atrás de automóvel. É isso aí, faz parte. Deus do céu, 10 da manhã, mais 11 minutos. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E eu quero também agora, ele que já trouxe os destaques de Guarani e Brusque, a sua expectativa para o jogo. Diz aí, Lucas de Souza. Muito bem, Claudinei Corsi. É muito daquilo que o presidente acabou de falar. Como eu faço, né? Nas minhas chamadinhas aqui, que vai para as redes sociais. Inclusive, siga não só o Futebol Interior nas redes sociais, mas os canais oficiais aqui do Claudinei Corsi, o meu também lá no Instagram. Jogo de vida ou morte, mais um jogo de vida ou morte para a equipe do Guarani. Não tem outra possibilidade de resultado para a torcida, né, para a equipe do Guarani que não seja a vitória. Tem que vencer, tem que abrir o segundo turno com o pé direito, né? Porque, como o presidente falou, 24 pontos no segundo turno é ponto pra caramba. Então tem que pelo menos
Em casa, o Guarani tem que fazer os resultados e tem que começar hoje aí essa caminhada aí rumo à permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, 10h12, esse Lucas de Souza vai transmitir a partida, comentários de Wagner Ferreira. Estaremos por aqui também na participação e na informação do Placar ao Vivo Futebol Interior. 10h12, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a nossa jornada esportiva. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Claudinei Corsi. 10 horas mais 16 minutos em Campinas, 10h16. Já às 11 da manhã, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani Brusque, 20ª rodada, abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O Guarani que tem que, a todo custo, correr atrás de uma vitória para somar os 3 pontos. Nós vamos trazer a entrevista do técnico Mozart, né? Porque no jogo contra a Chapecoense ele acabou não dando a entrevista coletiva, e ontem e anteontem, sexta-feira, ele convocou, a assessoria de imprensa convocou a imprensa para a entrevista do Mozart. Já a gente vai repercutir aqui essa entrevista para saber o que é que está pensando o técnico Mozart, principalmente para este jogo de daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu dar uma passadinha com o Lucas de Souza na rodada 20ª da Série B do Campeonato Brasileiro
os resultados e os jogos que ainda acontecem. Diz aí, Lucas. Perfeitamente, Claudinei Corsi, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a primeira do retorno, que começou no último dia 22, né, com o Sampaio Corrêa metendo 4-1 no Sport. O Cruzeiro venceu o Bahia pelo placar de 1-0 no dia 23, né, no sábado, né? O Vila Nova venceu o Vasco da Gama, Vasco da Gama, hein? 1-0 pro Vila Nova, foi a segunda vitória do Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem foi a segunda vitória do Vila Nova sobre o Vasco por 1-0. O Grêmio venceu a Ponte Preta por 2-1, né? Jogo que nós transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com o Carlos Corsato, Franco Francisco e também André Luiz. O Náutico perdeu em casa para o Londrina. O Londrina hoje é o 5º colocado. Venceu o Náutico fora de casa por 2-1. O Ituano venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. E o CRB, do técnico Daniel Paulista, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Agora, daqui a pouquinho, você acompanha Guarani Brusque aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. E mais tarde, às 19 horas, jogam Criciúma e CSA, Operário e Tombense, fechando a primeira rodada do retorno. Classificação, rapidamente aqui, o Cruzeiro é o líder com 45 pontos. O Grêmio é o segundo, tem 36. O Vasco é o terceiro, 35. E fechando o G4, Bahia com 34 pontos. Londrina é o quinto, 29. Sampaio Corrêa é o sexto, 28. CRB é o sétimo, 28. Tombense é o oitavo também com 28. Nono é o Sport, 27. Fechando a primeira página, o Novo Horizontino com 26 pontos, é o 10º colocado. 11º, o Criciúma, 24. 12º, o Ituano com 23. 13º, o Brusque, adversário do Guarani, com 22 pontos. 14º, outro catarinense, a Chapecoense, com 22 pontos. E a Ponte Preta agora é a 15ª colocada com 22 pontos. E fechando, né, a última posição antes do G4, o Operário com 20 pontos. Na zona da degola, o CSA é o 17º com 20. O Náutico é o 18º com 18 pontos. O Guarani é o vice-lanterna com 18. Força, Guarani, pra cima. E o Vila Nova é o lanterninha com apenas 17 pontos ganhos, Claudinei Corsi. Tá aí um panorama então da Série B do Campeonato Brasileiro para você aqui nos canais Futebol Interior. Agora 10h19, deixa eu abraçar aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, mandando um bom dia, tá com a gente aqui no Facebook. O Jefferson Moraes, mandando um bom dia, um ótimo jogo para todo mundo aqui, um abraço para você também. O Antônio, bom dia, Ferraz de Vasconcelos, Guarani 2-1. E a Maria Aparecida Dami também mandando um bom dia, Claudinei Corsi, e para todos da equipe do Futebol Interior. Muito obrigado, você também pode participar, mande a sua mensagem através da nossa live no Facebook, nos nossos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Aliás, no Futebol FI, você acesse e se inscreva lá. Precisamos chegar aos 1.000 inscritos, falta pouco, hein? Contamos aí com o seu apoio no canal de áudio, no nosso site, futebolinterior.com.br e também através do nosso app para Android. 10h20, vamos então repercutir aqui a entrevista coletiva do técnico Mozart Santos, concedida nesta última sexta-feira. Vamos ver o que é que disse aí o técnico do Guarani. Mozart, bom dia primeiramente. Bom dia. Você agora tem esse começo de segundo turno, né? O Guarani precisando ainda de uma campanha de recuperação. Como é que você tem projetado o segundo turno? Se você vê diferença no enfrentamento das equipes pensando em dificuldade, Mozart? O segundo turno, historicamente, falando das últimas Série Bs, ele acaba sendo até mais difícil do que o primeiro, né? As equipes já se conhecem, é óbvio que com a abertura da janela, provavelmente ajustes vão ser feitos, né? Nós já estamos começando os nossos, então, historicamente, o segundo turno ainda é mais difícil que o primeiro, e nós precisamos fazer um segundo turno realmente de recuperação. E passa a partir de domingo, que os jogos em casa nós não podemos falhar em hipótese alguma. Ô Mozart, o torcedor do Guarani tem se manifestado até em rede social, até os torcedores que estiveram aqui no último jogo, com preocupação em relação ao movimento do Guarani na janela de transferência. Você disse agora sobre ajustes. O que você pode passar de mensagem para o torcedor sobre a montagem do elenco para o segundo turno do Guarani? Você fala remontagem nesse caso, né? Então, assim, nós temos que fazer realmente ajustes pontuais, né? Não se troca 10 jogadores, 15 jogadores, isso não faz o menor sentido, né? Desde que eu cheguei aqui, eu estou tentando colocar a minha ideia, né? Com os jogadores que nós temos, já chegou o James, já chegou o Isaac, tentar recuperar os jogadores que não estavam numa condição, seja por lesão, ou, enfim, por outro motivo. O caso do Rodrigo, que quando eu cheguei estava em transição, o Marcinho estava em transição. Nós perdemos o Giovani Augusto para o último jogo, não sabemos se ele vai ter condição desse próximo. Então, os ajustes que nós temos que trazer realmente para fazer tem que ser pontual e jogador que chegue
e realmente dê a própria contribuição. Trocar pelo simples fato de trocar não faz o menor sentido. Ô Moser, o Lucão foi especulado nessa semana no Paysandu, né? O empresário confirmou que teve uma oferta, mas não entrou em detalhes sobre a negociação e ele não foi relacionado para o último jogo. Tem ligação com isso ou foi uma opção sua? Nenhuma opção. Nós precisávamos de jogadores no jogo contra a Chapecoense de transição rápida, de velocidade. O Lucão não tem essa característica. E eu optei por não levá-lo única e exclusivamente por isso. Eu não sou um cara que venho aqui inventar história, de forma alguma. Foi única e exclusivamente por causa disso. E se tem interesse de outro clube sobre o Lucão, né, eu particularmente estou sabendo só agora. E aí não depende de mim se ele vai aceitar ou não. Aí depende do jogador. E agora no domingo começa um desafio também para melhorar a campanha como mandante, né? O primeiro turno do Guarani em casa não foi muito bom. Muitos jogos, tropeços e também um sistema ofensivo que não funcionou. Claro que isso não passa pelo seu trabalho, né? Você pegou um recorte muito pequeno dos jogos no Brinco, mas como o Moser pretende melhorar o Guarani dentro do Brinco de Ouro? Nós temos que criar soluções de diversas formas. Se nós não estamos conseguindo fazer gol em construção, nós temos que fazer gol em bola parada, nós temos que fazer gol em transição, nós precisamos fazer gol. Ser sólidos defensivamente como nós fomos no jogo contra a Chapecoense, concedemos um chute do Perotti na trave que era uma jogada bem que poderia ter sido evitado, né? Era só o Júlio ter baixado com o Mailton lá que não teria acontecido nada do que aconteceu. Então nós não concedemos nada, talvez até mudar um pouquinho a nossa forma de jogar. Eu sou um treinador que gosto de colocar sempre bastante jogadores na última linha, mas nesse momento nós precisamos vencer os jogos e aí não importa como se vence, seja em bola parada, seja em transição, ser forte defensivamente como nós somos no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra a Chapecoense, no próprio jogo contra o CRB, e aí é vencer. Não importa como, até porque o trabalho só é avaliado em questão de resultado, não importa como você vence. Então, eu gosto de vencer jogando bem, gosto, mas eu muito mais do que jogar bem, eu gosto de vencer. Então, realmente achar as soluções para vencer os jogos, seja em organização ofensiva, que aí para o treinador é sempre a melhor opção, né? Que daí mostra que realmente você está conseguindo envolver o adversário, mas você pode vencer em bola parada, você pode vencer em transição, e o torcedor também precisa entender isso, que nós precisamos vencer os jogos, independentemente de como nós vamos vencer. Inclusive, você tem feito alguns testes, né, mudanças nas escalações de um jogo para outro. Isso passa como uma estratégia do Moser, ou você ainda está buscando um time ideal, se você enxerga dessa maneira? Não, eu gosto de manter, de preferência, sempre a mesma equipe, né? As mudanças foram por necessidade, né? Eu perdi o Giovanni Augusto no terceiro jogo, e aí eu tive que mudar. Eu perdi o Matheus Pereira e o Bruno José no segundo jogo por questão contratual, e aí eu tive que mudar, né? Então as mudanças elas foram muito mais por necessidade, né? Porque eu particularmente gosto de repetir as equipes para realmente criar uma identidade. Então as mudanças foram por necessidade e não por convicção. É óbvio que mudanças são necessárias, mas nesse caso específico foi por necessidade. Ô Moser, você sempre falou muito sobre a questão da motivação, né? Que você inclusive na sua chegada falou que estar no Guarani seria um motivo por si só de motivação pensando nessa temporada. Mas como reunir forças, resgatar essa identidade de time? Porque o Guarani vem de um primeiro turno basicamente inteiro dentro da zona de rebaixamento, né? Então o aspecto emocional ele entra no debate também. Sem dúvida. Como é que você faz para resgatar esse emocional dos jogadores para que os atletas tenham confiança para os próximos jogos? É óbvio que com resultado positivo ele é muito mais fácil você resgatar a confiança. E se nós pegarmos os 4 jogos, eu vejo de maneira positiva em termos de rendimento e também de resultado. Que nós enfrentamos o CRB que estava num bom momento e nós conseguimos conquistar um empate e chegamos próximo da vitória. Vencemos o líder, que poucos times fizeram isso no campeonato. Perdemos para um time do G4, que aí fugiu um pouco do que nós tínhamos planejado. Porém, é importante contextualizar como nós perdemos. Nós perdemos num gol de bola parada com 10 minutos e num gol de transição aos 35 do segundo. E aonde nós tivemos um gol que realmente, infelizmente, o João estava com meio ombro à frente e o VAR acabou nos penalizando. E já fizemos um jogo bem sólido contra a Chapecoense. Então, o retrospecto ele é positivo, mas nós precisamos vencer. E com as vitórias que você retoma a confiança.
Porém, é importante que nós lutemos contra nós mesmos nesse sentido. Tem o segundo turno inteiro pela frente, são 57 pontos para serem disputados. Não tem nenhum, tirando o Cruzeiro, não tem nenhum time que destoe dos outros, na minha opinião, em termos de desempenho. Então, assim, a página está em branco, cabe a nós como que nós vamos escrever o nosso segundo turno. Então, nós temos que sempre alimentar o nosso subconsciente de coisas positivas. Tem o positivo e tem o negativo. Eu sou um cara positivo, tanto é que eu vim, porque realmente eu acredito no clube, acredito no elenco, acredito na camisa também, porque a camisa nesse momento ela tem um peso e espero que seja um peso positivo para nós. E assim, dentro da nossa casa, nós temos que criar situações para vencer. Ser forte defensivamente, ser forte nas bolas paradas, ser forte nas transições. Sempre que nós tivermos a bola, tentar fazer um jogo de imposição, de colocar pelo menos 5 jogadores lá no campo de ataque para tentar as nossas combinações e vencer. E é isso, criar alternativas para vencer os jogos, principalmente em casa, principalmente num confronto direto, que é o de domingo. Muito bem, tá? Então, Wagner Ferreira, a entrevista coletiva concedida na sexta-feira pelo técnico Mozart Santos. E aí, Wagner? Primeiro que a assessoria de imprensa vem a público, né, para dizer que os interessados em participar da coletiva do treinador devem mandar seu e-mail para assessoria, @ número tal. Aí me aparece um repórter lá para fazer essa série de perguntas para o treinador. Que tempo bom que era o nosso, rapaz. Todo mundo ia a hora que quisesse. Os tempos são outros e para pior. Agora, com relação ao que disse o óbvio, né? E o Guarani nunca vai depender tanto dele do que em outras oportunidades. Porque o elenco, basicamente, a base do time é a mesma. Vamos dizer, mas chegar no reforço. Vamos para a lateral esquerda, deve resolver muito. E o Isaac, que se espera muito dele, mas segundo consta, é um jogador lento, não chega aos pés do Regis, né, que esteve cotado para vir aí, mas outro dia jogou aí o Coritiba contra o... Sei lá com quem que o Coritiba jogou, com o Corinthians, se não me engano. Exatamente, foi contra o Corinthians. Jogou o tempo todo, então não está de saída, o tal de Regis. Bom, é um outro assunto. Então depende muito do treinador, ajustar esse time aí para que possa fazer gol. Agora vai fazer gol com Bruno José, com Nicolas Careca, com Júlio César. Vamos supor, esquece esses 3. No banco, quem é que tem? Maxwell, você tem Venuto, você tem Lucão do Break. Como é que um jogador como o Lucão do Break, que está aí praticamente um pé fora do Guarani, é relacionado para um jogo, não é para um jogo, é para o outro. Dizem que tá para ir para o Paysandu. Como é que um jogador tem uma cabeça para ser defensor? Então tem que colocar a margem. Não sei se já podemos entrar no assunto da reunião. O presidente disse que não vai dispensar ninguém. Pô, vai na contramão do que disse aí o Pastana, o próprio treinador que quer trabalhar com um elenco mais enxuto, mas não mandar ninguém embora. Vai ficar aí com o Lucão até quanto tempo? Ou com o Índio, com o Vitinho. Então precisa tomar providências. Marcinho, né? Marcinho, escalado aí pro banco de reservas. Então, tá difícil pro Guarani. Se não vierem reforços, é pelo menos 4. Essa reunião que foi feita aí, o presidente anunciou aí pelo menos mais 4. Vamos ver se ele traz gente boa para jogar, para ser titular. Porque para vir para compor grupo, tá cheio o Guarani. Legal, vamos entrar então já às 10 horas e 30 minutos, já começa o jogo, né? Mas vamos falar dessa pauta aí realmente. Nós não temos aí, lógico, né, filmagem da pauta, né, o vídeo da pauta, mas da reunião, mas temos a pauta aí que foi cumprida aí. O Lucas de Souza vai trazer pra gente aí, e a cada item aí eu quero a opinião do Wagner bem rapidinho, pai bola. Muito bem, então só falando de modo geral, né? No último sábado, realização da reunião entre representantes das 3 torcidas organizadas, né? Da Jovem, da Guerreiros da Tribo e dos movimentos de torcedores do Guarani, com o presidente Ricardo Moisés e o executivo de futebol Rodrigo Pastana, recém-chegado. Então, pautas, contratações. Intenção da diretoria é contratar pelo menos 5 jogadores. Né? Fala, Wagner. Bom, o presidente disse numa época anterior aí, durante o primeiro turno, que contrataria até 10. No passado não muito distante. Trouxe 2 meia boca. Aí disseram que foi força de expressão, né? Bom, seja, mas se vierem o 4, 5 tá de bom tamanho, mas jogadores para jogar. Força de expressão é bom. Promoção de ingresso. Daí vai depender da aprovação do Conselho Administrativo. Preço dos ingressos hoje, né? R$60 ali no tobogã. O valor mais baixo de meia entrada, R$20. Então os valores estão variando aí entre
40 e 60 inteira, entre 20 e 30 meia entrada. Se eles esperam ter arrecadação com esses valores aí, pode esquecer. Então o importante seria baixar o preço do ingresso e levar o dobro de público ao estádio. Veja o que fez a Ponte, né? Não querendo comparar, mas deu resultado. Exatamente. O público da Ponte médio aí de 2 a 3 mil, deu mais de 6. Pois é. E só para passar a informação correta, Tobogã e Cabeceira Sul, R$40 a inteira. Vitalícia, R$60 inteira. Tobogã inferior e visitantes, R$60 a inteira. E bilheteria faz muito tempo que deixou de ser arrecadação para o clube de futebol. É mais para apoio realmente, né? E é nisso que tinha que pensar, né? Agora, você vê o jogo do Grêmio ontem, quantas pessoas Meu tinham? Deus, sim. Então, dependendo por nível de Guarani, né, do pessoal que está lá embaixo, então realmente faz diferença. Terceiro ponto aqui da pauta, né, da reunião de ontem, é a utilização da base. A princípio, nenhum jogador da base será promovido. E aí entra aquela questão do Felipe Crisma, né, que está no último mês, né, de contrato com o Guarani, ele que é do Flamengo. E tem sido um jogador de amplo destaque aí no cenário da categoria de base, não só da região aqui do interior, mas no Brasil. Ele tem feito muitos gols, é um jogador de muita qualidade. Ô Wagner, já aboliram a base então, hein? Pois é, Felipe Crisma tem 20 anos, 13 jogos, 8 gols marcados. Por que não experimenta o moleque, né? Não custa nada, tá aí mesmo. É o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o moleque faz 8 gols em 13 jogos e não põe o moleque pra jogar. Esperava pelo menos no banco hoje. Da rodagem, né? E quem sabe ele não aparece, faz Agora, gol aí, enfim. O presidente disse que não vai promover ninguém da base. Não. Pois é. Bom, não precisa promover, traz só o moleque, vê se funciona, aí sim, né? Mas é a cabeça de dirigente, você pode esperar tudo. Vai lá, Luca. Melhora na postura dos jogadores, né? O elenco está ciente da péssima campanha e que a postura dentro e fora de campo será mudada. O salário está em dia, segundo consta, então não faz nada mais do que obrigação os jogadores se dedicarem em campo, certo? Reação imediata, postura do time diferenciada já a partir de hoje, né? Contra o Brusque. É mais do mesmo, né? A gente notou já uma certa mudança de comportamento do time. Tá correndo mais o time, nas mãos do Mozart. Agora que isso se transforme nos pontos necessários. Dispensa de jogadores. Não há intenção de dispensar nenhum jogador. E aí entra aquela contradição que os amigos aqui a gente já tem discutido. Na primeira reunião, se eu não estou enganado, o Rodrigo Pastrana disse que quer manter um elenco aí entre 25 e 26 jogadores. Se não vai haver dispensa, existe uma contradição aí, presidente. Ele talvez o presidente, né, não querendo desmotivar o grupo. Então, diz que não vai haver dispensa. Mas pode esperar. Daqui 1 ou 2 rodadas, Lucão do Break, Vitinho, Índio, esse pessoal deve ganhar mala. E para finalizar, deixamos claro que precisamos reagir, voltar a ganhar. E o Pastana aqui pediu um prazo de 5 jogos. Porém, a torcida vai cobrar que essas promessas feitas aí pela diretoria sejam cumpridas aí em até 5 jogos. O Wagner, 5 jogos são 15 pontos, Wagner Ferreira. É muito, né? Esperar demais. Esperar, dá muita sopa pro azar. O Guarani precisa aí, eu fiz 3 projeções aqui com o número de vitórias para conseguir o objetivo. 6 vitórias, ou 7 ou 8. O que é mais fácil? Ganhar 6. Com 6 empates e 7 derrotas. Estaria os 24 pontos. Eu acho que tem que brigar por isso aí. E o Guarani vai fazer essa quantidade de jogos em casa, né? Teremos aí entre 8 e 9 partidas em casa. Partindo do resultado do primeiro turno, o Guarani fez 3 vitórias. Faz o dobro, 6 vitórias. 6 vitórias, exatamente. Empates 9, corta pela metade. Vamos lá, 6 empates. E derrota teve 7, continua do mesmo jeito, com 7 vitórias. Dá 24 pontos, tá sossegado. Aí, o otimista Wagner Ferreira, que não é fácil não pro Guarani fazer. Pelo menos, o que a gente tá comentando é o Guarani que a gente tá vendo até aqui. Pode ser que por um milagre aí que a coisa aconteça, né, dos deuses do futebol, que Lucão do Break, Maxwell, Bruno José, Vitinho, Índio, Nicolas Careca... Jesus! Venuto, pode ser que essa rapaziada falou assim, não, moçada, no primeiro turno a gente não vai jogar nada, vamos dar uma ludibriada nos nossos adversários. Agora, quando chegar o segundo turno, aí nós vamos mostrar pra que nós viemos no Guarani. Se for isso, eles esconderam tanto o jogo no primeiro turno que nem eles mesmos estão achando. Então, mas se eles acharem, né, porque é o seguinte, a gente desce a ripa aqui no jogador por aquilo que a gente tá vendo. Aí o jogador vem e faz um golzinho, o time ganha um jogo, tá vendo? Vocês meteram pau, vocês falaram, tá vendo? Olha aí, olha o Lucão do Break fazendo gol aí, dançando break, olha o Maxwell fazendo gol. E não vão fazer mais que obrigação, gente. Porque o que vocês não fizeram até aqui no primeiro turno, vocês estão devendo muito.
E salvar o Guarani da Série C não vai ser nenhuma festa que vocês vão ter que fazer. É obrigação. É obrigação por aquilo que vocês fizeram no primeiro turno. Ou melhor, que não fizeram no primeiro turno. Jogo de hoje, site Chance de Gol. Ai. 40% vitória do Guarani. Ah. 31% pro empate e 29% vitória do Brusque. Chance de gol acho que tá meio fora de órbita. 40% pro Guarani é muito. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente, vamos torcer, vamos esperar que possa realmente o Guarani fazer uma grande partida. Mandar um abraço aqui no nosso Facebook pro Antônio Cirilo. Bom dia, equipe do Futebol Interior e a todos os bugrinos. Aguardamos uma vitória bugrina hoje. É isso aí. E a Maria Aparecida Dami tá com tudo aqui. Bom dia, primo da idade, vamos ter esperança. Vamos, Bugrão, beijo. Tá aí a Maria Aparecida Dami, confiante na vitória do Guarani. 10h37, Felipe Marques, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 10 horas mais 40 minutos em Campinas, 10h40. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá do Mato Grosso do Sul, que estão ligados com a gente aqui na Rádio Futebol na Canela, e também todo o pessoal da região de Araraquara, portal Araraquara News, retransmitindo aqui a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Diga, Lucas. Só mais um destaque a respeito desse time do Guarani, que não conta com o Giovanni Augusto ainda, né? Ele tá com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Vai desfalcar o time mais uma vez. E pro lugar dele chegou o tal do Isaac, né? Ex-jogador do Vasco da Gama. O Isaac, então, é o substituto do Giovanni. Sim, né? Na conjuntura aqui, da estrutura do time, o Isaac é o substituto aí do Giovanni Augusto, vai jogar na mesma posição aí como Ele saiu lá do Vasco. Saiu do Vasco da Gama. Que tá quase classificado. Pra vir tá pro Guarani. Pra vir pro Guarani. Que tá em 19º. Pois é. Coisas do futebol, né? Nas entrelinhas, torcedor, você já entendeu o que eu disse, né? Coisas do futebol. René Milani Júnior tá ligado com a gente aqui. Um abraço pro Renezão. E o Ayrton Cardoso diz aqui, esse Bruno José deve ser enganador. Deve treinar bem, porque jogar mesmo, não vi nada. Bom dia. Ô Wagner, tem aqueles caras que são leão de treino, né, Wagner Ferreira? Leão de treino. Joga, treina uma maravilha, o treinador fala, opa, esse é o cara. Pra mim eles estão sendo escalados por exclusão, entendeu? Exclusão. Quem é o menos ruim? Então puseram aqui. O que é ruim, é ruim. É ruim, né, Wagner? Tá certo.
Agora, ô Lucas, você vem Pois sempre não. defendendo aí o sistema defensivo do Guarani, né? Sim. Ajeitou agora com Kozlinski, Ramon, João Vitor, Derlan e o Gemerson ainda não dá nem pra falar. Né? É Jamerson, né? É o Jamerson. Não é Gemerson, é Jamerson. Ex-jogador do Azurista Tomara lá que do ele Paraná. não seja Gemerson, é pra não gemer, né? Se bem que o quase xará dele, Gemerson, né? Ex-jogador do Atlético Mineiro, tá lá no mundo. É por isso esse que eu é bom. confundi, esse é bom. Esse é bom. Mas falar do sistema defensivo do Guarani, Claudinei Corsi, o Guarani tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro da Série B no primeiro turno. Mas muito por conta de erros no sistema ofensivo, né? A equipe do Guarani poucos gols tomou em falhas do sistema defensivo. Lembro-me de alguns causados aí pelo próprio Leandro Castan, né? Que um deles foi o gol que o Brusque fez no primeiro turno, mas nessa estruturação aqui com João Vitor e Derlan, o time do Guarani tomava muito gol de bola aérea, né? A gente lembra bem no Campeonato Paulista como o Guarani tomava gol de bola parada, de bola na área. Parou de tomar. O Guarani tem tomado alguns gols agora de trabalho de bola, de transição, como foi o próprio segundo gol do Bahia, né, há 2 rodadas atrás. Claro, teve o primeiro gol do Inácio no último jogo no Brinco, que foi de cabeça, mas aí é um problema de posição que não tem acontecido mais no time do Guarani. Então, eu não vejo problema no sistema defensivo do Guarani. Derlan e João Vitor têm dado conta do recado. O maior problema do Guarani realmente é o sistema ofensivo. O time me faz 11 gols em 19 jogos. É menos de 1 gol por jogo. Ô Wagner, você concorda aí com o Lucas? O sistema defensivo agora tá mais ajeitado já, Wagner Ferreira? Me parece que sim. Eu estava dando uma olhada aqui no retrospecto. Aliás, o zagueiro lá, o Ronaldo, também apresentou aquelas lesões lá, fantasmas, né? Não tá nem relacionado com o banco hoje. Apresentou lá, liga femoral, Por femoral. incrível que pareça, o Guarani tomou mais gols dentro de casa do que fora. Olha, perdeu pro Bahia em casa, 2-0. Perdeu para o Londrina em casa. Não, Londrina foi fora. Lá. Perdeu pro Ituano em casa. Perdeu para o Ituano Operário. Também. Tomou 3 do Operário. E do Ituano também, né? Guarani 0, perdeu 2-0. Então acertar aí. O Guarani não tem uma má defesa, não. Inclusive esse Jamerson aí, eu quero ver um pouquinho mais de rodagem, né? Jogou apenas um jogo. Vamos ver a que nível ele vem para substituir o Matheus Pereira, né? Que foi embora. Vamos ver. Então, realmente não tá má, a defesa tá bem montada. E se precisar mexer, acho que ele só tem Hernando ali pro miolo. Hoje ele tem só o Hernando. Daqui a pouquinho a gente vai passar a escalação e os bancários. Hoje no banco de reserva para zagueiro, somente o Hernando. Então o negócio é mexer do meio campo para frente, que o meio campo alimenta esse ataque, entre aspas, né? E um outro destaque que eu dou, Claudio Corsi, rapidamente, Leandro Vilela. Então, isso que eu ia perguntar. O Leandro agora, ele é o quê? É o cara que vai ajudar um pouco mais ali a defesa e vai liberar o Rodrigo Andrade? Ele é a sustentação defensiva do time do Guarani. É o cabeça de área, é o cadeado da defesa. É o que ele sabe fazer, né? Mas tem feito bem. Nos últimos jogos, o Leandro Vilela não tem comprometido. Inclusive, fez gol contra o CRB. Não é esse tipo de jogador para estar dentro da área, para pisar. É um jogador que muitas das vezes a gente até observa, ele erra muitos passes até fáceis. Mas no que diz respeito a desarmar, posicionamento para tirar a bola, né, para dar essa liberdade aí pro Rodrigo Andrade, para dar uma sustentação para a defesa, o Leandro Vilela tem feito boas partidas. O posicionamento correto é esse mesmo. Que o Vilela dê sustentação para a defesa e dê liberdade pro Rodrigo Andrade e pro Isaac. Tá muito bem, tá? Então, Guarani, daqui a pouco vem a ficha técnica completa, agora 10 horas mais 45 minutos, 10h45. Lembrando que por aqui a gente fala sempre em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher, R$20 gratuito para você, o voucher Futebol Interior. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para seu carro ali na Padre Anchieta. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado exige, hein? Ovos Satoshi, se você chegar e não tiver, procura o gerente e fala, ô gerente, quando é que vocês vão colocar ovos Satoshi aqui no seu mercado? Shimozono Mega Sorte Loterias, do meu amigo Yutaka Shimozono, Mega Sorte para você. Vem aí o Auxílio Brasil e a Shimozono está prontinha para te atender. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Por aqui, ó, a nossa água aqui, a nossa santa água é sempre a Levite, né? Bebidas Poti, abastecendo aqui a equipe do futebol interior com esta água deliciosa. Ney, diga. A gente falou pouco do Brusque, né? Um time jovem, né? Tem 35 anos. Ele surgiu da fusão entre o Carlos Renault e o Paysandu. Isso em 1987. Já foi campeão da Série D em 2019
e campeão estadual catarinense depois de vários anos. E tem como técnico o Luan Carlos. Alguém ouviu falar em Luan Carlos? Não. Não. Luan Carlos. Ele é o mais jovem treinador entre todas as divisões do futebol brasileiro. Ele tem 30 anos, fez agora, dia 21 de maio. E nunca foi jogador de futebol, apenas um estudioso do futebol. Tentou jogar bola como lateral direito, que não deu certo, aí partiu pro estudo e tá aí. Gosta muito de futebol, é um estudioso, não foi jogador. Luan Carlos, 30 anos, o mais jovem treinador entre as 4 divisões profissionais do futebol brasileiro. Legal, e seguindo aqui com a gente também, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Fale lá com o Mauricião. Você que está aí na sua empresa precisando de uniformes, de bonés, de máscaras, enfim, a brumascamisetas.com.br. É só você acessar o site e depois entrar em contato com o Maurício e toda a sua equipe lá, que você vai fazer, sem dúvida nenhuma, um grande negócio e a qualidade que é o principal nesse quesito de uniformes e camisetas, né? Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121, hoje é domingão. Muitos dizem que não é o dia da pizza, mas é o dia daquele almoço em família, né? Você pode ir lá pro Dadá ou pedir aí na sua casa, 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Você que já viu e ouviu aqui o novo comercial da Prone Alimentos, né? Mostrando os alimentos prontos para consumo, as pastas realmente sensacionais, ervas finas, de alho, de azeitona, sensacional. E também o chimichurri e a salsa crioula, né? Aqueles molhos que você coloca na sua carne ali quando sai da churrasqueira. É bom nem falar muito disso. Ai, né? meu Deus. Domingo, Ai, minha fome. Jogo a essa hora aqui, ô Wagner, esse jogo às 11 horas da manhã, o sol tá pegando lá fora, hein, Wagner? Pode esperar que vamos ter a parada técnica, né? Isso é delay. E a gente já viu as imagens aí do Brinco de Ouro, o céu aberto, nenhuma nuvem. Mas eu passei aqui pela Lagoa do Taquaral, pô, tem carro parado aqui perto da rádio, aqui em cima. Tá lotadíssima. Impressionante. É a praia do Campineiro, né, Wagner Ferreira? Pois é o ponto turístico aí, né? Sem dúvida nenhuma, destaque na cidade de Campinas. É isso aí, 10 horas mais 49 minutos, 10h49. O Lucas de Souza, Pois já não. definidos então Guarani e Brusque, não é isso? Exatamente, Claudinei Corsi. E a Definidos arbitragem? na pedra. E o VAR? Anotado. Muito bem, então às 10h49 nós vamos para a Prone Alimentos. Em 30 segundos conferir a ficha técnica para Guarani e Brusque. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. É o Guarani, o bugrão do técnico Mozart Santos, definido e escalado assim. Kozlinski é o goleiro, camisa número 30. Na defesa, 4 homens. Lucas Ramon é o 19, lateral direito. João Vitor, zagueiro central, camisa número 28. Derlan, quarto zagueiro, 34 é a dele. E na canhota, Jamerson, ex-jogador do Azuriz, é o 83. No meio campo, Leandro Vilela, camisa número 31 é a dele. Rodrigo Andrade tem a 32, é o segundo homem de meio campo. E fechando a trinca de ases da meiuca, Isaac, camisa número 21. Na frente, Júlio César, o imperador de Campinas, tem a 7. 17 para Bruno José. E Nicolas Careca, é o camisa número 11, repeteco do Bugrão. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac. Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart Santos tem Arthur Gazi, Matheus Ludic, Diogo Matheus, Hernando, Eduardo Persson, Silas, Madison, Marcinho, Lucas Venuto, Iago, Maxwell e Lucão do Break. É este Guarani que está fazendo sofrer o seu torcedor. 19 jogos com 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Marcou 11 gols e sofreu 21. 18 pontos ganhos, ocupando a 19ª colocação, a penúltima na tabela de classificação, com aproveitamento até aqui de apenas 31%. Na questão disciplinar, 54 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é o Matheus Pereira, com 2 gols, que já foi embora. Próximo jogo,
dia 28 de julho, quinta-feira, às 9h30 da noite, na Seção Coruja, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, no Pernambuco. Futebol interior. É o quadricolor lá do Vale do Itajaí, o Brusque, do técnico Luan Carlos. 30 anos de idade, o mais novo técnico do cenário profissional brasileiro. Manda campo Jordan, camisa 12. Também são 4 zagueiros. Pará, aquele mesmo, hein? Jogador do Santos e do Flamengo, tem a 2. Everton Alemão, ex-zagueiro do Guarani, tem a 4. O Wallace, ex-zagueiro de Corinthians e Vitória e Flamengo, aquele mesmo, tem a 40. E o Ayrton tem a meia dúzia. Meio campo são 4 homens. Rodolfo tem a 5, Zé Matheus tem a 8, Balotelli 26 e Álvaro é o homem de ligação com a camisa número 7. Na frente, Júnior Todinho, ex-Bugrino, camisa 70. Alexandro tem a 9. Repeteco da equipe do Brusque, Jordan, Pará, Everton Alemão, Wallace e Ayrton. Rodolfo, Balotelli, Zé Matheus e Álvaro. Alexandro e Júnior Todinho. Na reserva, os bancários do Brusque, Belato, Edilson, Bruno Aguiar, Ianson, Trindade, Paulo Baia, Ângelo, Gabriel Tagliari, Luiz Antônio e Fernando Natan. É, o Brusque, né? Oh, que coisa, hein? Na frente do Bugre, 19 jogos com 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 14 gols marcados e 18 sofridos, 22 pontos ganhos, ocupando a 13ª colocação, com até aqui 38% de aproveitamento. Na questão disciplinar, 45 amarelos e 2 vermelhos. Os artilheiros, Diego e o Wallace Reis, com 3 gols cada. O próximo jogo, dia 30 de julho, sábado, às 11 da manhã, contra o Cruzeiro, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Arbitragem. Árbitro FIFA, lá no Brinco de Ouro da Princesa para Guarani Brusque, o senhor Rodolfo Toschi Marques, auxiliado pelo Ivan Carlos Bon, do Paraná, e Vitor Hugo Imazo dos Santos, trio paranaense. Quarto árbitro é o senhor Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, e o VAR na salinha da TI, o senhor Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 10h54, portanto, tá aí a ficha técnica completa para Guarani Brusque. Já, 11 da manhã, a bola rola para Guarani Brusque. O Wagner Ferreira e Rodolfo Toschi Marques, em o árbitro da partida. Quer falar dele, Wagner Ferreira? O que é que ele faz? Quantos anos? É casado? Tem filho? CPF, RG? Bom, ele tem 35 anos, é um empresário. Ele mora em Curitiba, mas tem uma empresa em 4 Barras. Sabe onde fica 4 Barras? Não. Então, fica na região metropolitana de Curitiba. Ah, tá. E chama Muito 4 bem. Barras porque tem 4 fluxos de água, tá vendo? Poxa vida, que legal, hein? Pois é. E aí é por isso que Aula quatro de geografia barras. aqui também. É, e o Ivan Carlos Bon, esperamos que ele seja Sim, bom. bom. Tem 49 anos, é professor em Curitiba. E o outro, Vitor Hugo Imazo, ou Imazu, do Santos. Imazo. 36 anos, professor em Uraí. Sabe onde fica Uraí? Não conheço. Não. Região metropolitana de Londrina. E por que chama Uraí? É uma boa pergunta. Vamos Agora- perguntar aqui pro nosso papai Google. Agora você pegou ele na curva. Então, muito bem. Fala, Lucas. Não, informação de última hora. O Pará não vai jogar na equipe do Não, Brusque. tá vendo? Tá vendo? Você Sentiu- falou tanto do Pará, ué. Dei zica pro camisa 2. Zicou. Apareceu o detalhe ali dele no banco de reservas com um gelo na coxa. Pelo jeito sentiu alguma coisa aí antes de entrar. Provavelmente vai o Edilson, camisa número 22, reserva aí do Pará, que não vai pro jogo, Claudinei Corsi. Tá certo. O Brusque vem com uma camisa Camisa preta. preta É, e o Guarani de verde. de verde. Verde Ai, escuro. ai. Não vai dar certo isso aí. É. Pode contar que isso aí não vai dar certo. Alguém vai passar mal. Pelo menos o número, né? De destaque. Ah, não, né, o camisa. número sim, tá ok. mas essa camisa, as duas camisas, uma preta e uma verde escura pro árbitro, se ele deixar rolar desse jeito aí, sinceramente. Pelo sol que tá lá no Brinco de Ouro, Camisa preta, gente. Camisa Ou então preta bota no o Guarani calor. de branco, né?
Bota o Guarani de O branco. Brusque joga toda hora de camisa branca. É, exatamente. Então, o uniforme número 1 do Brusque é branco, calor né? desse, preto. Ó, 27 graus a temperatura. Ah, não. Mas com sensação térmica aí de 30, 31 graus. Bom, eles estão com 6 desfalques, viu, Claudinei? 6. É, os dois atacantes, como disse já o Lucas, o Crislan e o Fernandinho. Tem o Totti, que é lateral direito, já não tem esse lateral, não tem o Pará. Deve ir de Edilson ali, vamos confirmar. Não tem o Diego Jardel, não tem o Sandro, não tem o Alex Juan. Mas, por outro lado, tem o Paulo Baia. É um atacante que foi contratado pelo Havaí. Não é o Bayer. Não. É É só o Baia. Paulo Baia. Agora é técnico de futebol, né? É Baia. Baia. Paulo Baia. Ex-Havaí, tá no banco hoje pela primeira vez. Tá certo. Ô, Lucas, Pois rapidamente, dá pra gente dar uma passadinha na Série A do Campeonato Brasileiro? Opa, enquanto pra já, toca o vamos hino lá. lá? Vamos lá. Hoje, lá, então, pelo série. Campeonato Brasileiro da Série A, temos daqui a pouquinho, né? Vai começar a bola a rolar daqui a pouco para Havaí e Flamengo. O Havaí que contratou o Paulo Guerreiro, hein? Às 16 horas tem Fluminense e RB Bragantino, Juventude e Ceará, Palmeiras Internacional. E às 18 horas, fechando a rodada, Atlético Goianiense e América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians, Fortaleza e Santos. Dá pra gente saber os 4 melhores no momento, Claro, Lucas? vamos lá, na pedra. Palmeiras é o líder com 36 pontos, seguido pelo Corinthians com 32, Atlético Mineiro é o terceiro, 32, Fluminense tem 31, o Atlético Paranaense é o quinto e o Internacional é o sexto, né? Porque agora não é mais G4, é G6. G6. E lá os 4 últimos? Os 4 últimos, América Mineiro tem 18, Atlético Goianiense tem 17, o Fortaleza tem 14 e fechando o campeonato na lanterninha, o Juventude tem apenas 13 pontos. Ô, Lucas, o Juventude já caiu? Ainda não, né? Matematicamente ainda não, mas provavelmente vai ser um dos rebaixados aí pro Campeonato Brasileiro da Série B no que vem. Ô, Wagner Ferreira, e o Fortaleza, hein? O que você me diz do Fortaleza, Wagner? Do Sebastian Voivoda. Ele ameaçou o ano passado com uma grande campanha. Esse ano tá decepcionando, né? E tá numa briga direta com o Ceará. O Ceará tá no nível superior. É a briga lá do futebol cearense. São as dores do crescimento, né? O Fortaleza não tinha um elenco pra jogar Libertadores, né? Pra jogar o Brasileiro ao mesmo tempo. Diversificou demais, né? Muito. E aí o elenco sentiu e acabou se transfigurando aí pro Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa má campanha do Fortaleza no Brasileirão da Série A. Legal, um abraço aqui pro Luciano, da Luciano Automóveis, está com Luciano. a gente aqui. Ele diz aqui, bom dia aos amigos, bora para mais um jogo. Acho que hoje vai dar bom, Ney. Será, Luciano? Bora, Lucas, prepara a garganta que hoje tem 2 gols do Bugrão, hein? Deixa comigo. Vai, Guarani, tá dizendo aqui o nosso Luciano Automóveis. Mais uma vez lembrando aqui do pessoal da Rádio Futebol na Canela, lá do Mato Grosso do Sul, que tá com a gente aqui. E também o portal Araraquara News, toda a região da Araraquara acompanhando aqui a jornada esportiva dos canais de futebol interior. Mande a sua mensagem através do nosso Facebook, do nosso YouTube. O YouTube tá lá com o Lucas de Souza, Futebol Interior e Futebol FI. Se inscreva no Futebol FI. Precisamos atingir os 1.000 inscritos. Também no nosso app para Android, se você não tiver, baixe aí. E no nosso canal de áudio, que daqui a pouquinho eu vou passar aqui onde estão nos ouvindo aí no mundo todo, tá certo? Agora, 10h59, eu fico por aqui. Volto no intervalo FI, porque a partir de agora, em definitivo, ele está assumindo o comando da jornada esportiva para Guarani Brusque. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem comigo, torcedor do Bugrão. Vem comigo, comunidade bugrina. Alô, nação bugrina. Vamos juntos para mais uma vitória do Bugrão. Precisa vencer. 20ª rodada é o retorno do Campeonato Brasileiro. Guarani precisa da vitória. E só confirmando a informação, o Edilson é o lateral pela direita no lugar do Pará. Lateral reserva aí da equipe do Brusque. O Pará estava relacionado para o jogo, ele é o titular, mas sentiu alguma coisa na região da coxa, foi cortado. Não confundir com o Edilson, aquele que jogou no Grêmio. Sim. Jogou na jogou própria no Cruzeiro, Ponte. jogou na também Ponte. jogou na Ponte, jogou em 2019. Mas o Edilson Júnior esse. É o Edilson Júnior, este que vai pro campo daqui a pouco, Brusque e Guarani Brusque. Mandar um grande abraço aqui pro Nelson Massami Sakamoto. Ele é torcedor do Londrina e diz aqui, o Londrina dorme tranquilo na 5ª posição da tabela, pensando muito na próxima isca contra o time carvoeiro na Toca do Cafezão. É a galera no Brasil inteiro mandando a sua mensagem. Galera, vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Vai rolar o melão no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O senhor Rodolfo Toschi Marques já posicionado para trelar o apito. Será respeitado, como sempre, 1 minuto de acréscimo, 1 minuto de silêncio, perdão, por conta das vítimas da Covid. Pois não, os uniformes vão assim mesmo, hein? Preto e verde.
É o time do Brusque todo de preto, camisas pretas, calções pretos, meias pretas, joga do lado esquerdo, vai atacar o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. Já o Guarani vai defender o gol do lado direito, vai atacar o gol do lado esquerdo do seu smartphone, do seu televisor, do seu notebook, do seu computador. Para mais de 33 milhões de casos, 766 mil mortes, 168.732.694 imunizados. Trila o apito árbitro e teremos aí esse primeiro momento de protesto dos jogadores, né, contra as medidas que estão sendo votadas lá no Senado, que vai impactar diretamente na questão salarial dos jogadores, vai também mexer na questão de transmissão esportiva. Esperamos que isso não ocorra. Trila o apito árbitro, bola rolando, começa o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Primeiros movimentos para Guarani e Brusque, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. É o segundo turno, começando aqui nos canais Futebol Interior. Lançamento do Lucas Amão, buscando o campo de ataque, buscando o Bruno José. Aparece a cobertura da Ailton, toca de cabeça, bola para fora. Lateral, bola para a equipe do Guarani, campo de ataque. Vai balançar o esqueleto pela primeira vez no jogo, camisa número 19, Lucas Amão. Ele faz a jogada mais atrás com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina, intercepta a jogada intermediária, campo ofensivo. Ele volta a jogada no campo de defesa com João Vitor, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Esse é Aderlan, quarto zagueiro, abre bola na ponta canhota com Jamerson. Junta ali no lateral dos técnicos, o ex-lateral da equipe do Azuris do Paraná. Volta a jogada com Derlan. Derlan, camisa número 34, 2 passos para frente. Chega a bola na intermediária, campo defensivo, no círculo central do gramado. Deixou com o Lucas na mão. Adiantou para Bruno José. Bruno José já encara a marcação do Ailton. Deixa de lado a jogada com o Rodrigo Andrade. Vai trocando passes, vai tocando a bola da equipe do Guarani. Mais de 1 minuto e meio já desse primeiro tempo e só o Guarani toca na bola. Bola na caneta para Jamerson. Jamerson deixa de lado a jogada com Isaac. Isaac, jogador do Vasco. Faz o giro, deixa curtinha a jogada com o Leandro Vilela. Tem espaço na intermediária, tocou no comando de ataque, buscando o Nicolas Careca. Apareceu ali um pezinho do Isaac. Atrapalhou que a bola chegasse no Nicolas Careca. E na sequência do lance, a falta ali em cima do Júnior Todinho. Começou onde, Claudinei Corsi? Série A do Campeonato Brasileiro, lá em Avaí. Tem Avaí e Flamengo correndo atrás da bola, 1 minuto 0-0. 1 minuto 0-0 e quando sair gol lá, o Claudinei Corsi vai chamar a gente aqui, vai passar todos os detalhes da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois não, Wagner Figueira? Uma informação, né? Foi perguntado pelo Claudinei Corsi o significado da palavra Uraí. É interessante para ele, inclusive. Origem japonesa, significa sol poente em japonês, já que a cidade foi fundada por japoneses. Muito legal, a comunidade japonesa com sua participação sempre vibrante aqui em território nacional. Vem Guarani pro campo de ataque, Vinha, passe errado, intercepta a Balotelli, sai jogando para a equipe do Brusque. Ele abre bola na ponta direita para Zé Matheus deixa de lado a jogada com Edilson Júnior, já parte em velocidade, engata a primeira, segunda, terceira marcha, já passou da marcação do Júlio César, ainda Edilson Júnior, chega por ali, Leandro Vilela também, Jamerson melhor pro lateral esquerdo do Bugre. Toca pela linha de lado, ficou pedindo o último toque do jogador do Brusque, nada feito, lateral bola para a equipe de Santa Catarina, já cobrado pelo Edilson Júnior, deixa a jogada com Zé Matheus para Álvaro, camisa 7, meia de ligação da equipe do Brusque, deixa de lado a jogada com Edilson Júnior, ele volta a jogada com Zé Matheus recomeça tudo no campo de defesa com Rodolfo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe do Brusque no campo de defesa, Balotelli deixa de lado a jogada com Ayrton, tenta o passe errado, Lucas Amon intercepta e tome contra-ataque do Bugrão, Nicolas Careca lançado na ponta direita, tabela curta com Bruno José, desceu com perigo o Bugrão, Nicolas Careca fez o cruzamento, a bola passa pela extensão da grande área, cai aqui pela ponta canhota com Júlio César, Imperador de Campinas, domina, chega no fundo, deixa de lado a jogada com Jamerson dominou, parou, pensou, olhou, penteou, volta a jogada no campo de defesa com Derlan, deixa de lado a jogada com João Vitor junto ao círculo central, na roda gigante do gramado onde tudo acontece, abre bola na ponta direita para Bruno José, de primeira deixa curtinho de lado com o Lucas Amon, mais à frente com o Rodrigo Andrade, chegou por ali a marcação do Brusque, derrubou o Rodrigo Andrade, o árbitro manda seguir, a bola fica com Bruno José, mais atrás com o Rodrigo Andrade para Bruno José, boa bola na ponta direita, descola o lançamento, bola para dentro da grande área, cruza toda a extensão da grande área, fica na ponta canhota com Júlio César encara a marcação do Dilson Júnior, são mais você, Júlio César, pra cima deles, Imperador de Campinas, passa o pé por cima da bola, penteia a fatiga, deixou com o Leandro Vilela não teve o domínio,
Álvaro ajudando o sistema defensivo da equipe do Brusque, tira e na sequência toma falta. Falta do Leandro Vilela em cima do Álvaro, jogou parado, posse de bola para a equipe do Brusque no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 4 minutos e meio, primeira etapa, 0 Guarani, 0 Brusque. 0 Guarani, 0 Brusque. Legal demais ter você conosco. Deixe o seu comentário, mande a sua mensagem em Canais Futebol Interior e canal Futebol FI lá no YouTube e no Facebook, a nossa página oficial do Futebol Interior. Participe, Claudinei Costa e Velera, sua mensagem, a sua participação. Lançamento longo da equipe do Brusque do campo de defesa para o campo de defesa da equipe do Guarani. A bola fica de graça com Maurício Kozlinski. Ele domina, sai jogando dentro da sua própria grande área com João Vitor, zagueiro central da equipe do Bugre. Bico da grande área pela ponta direita, domina, para, pensa, pisa, olha, penteia, pirula, joga mais atrás com o Derlan. Derlan domina junto ao semicírculo da grande área, junto à meia lua da grande área, volta a jogada com Kozlinski. Kozlinski pressionado, foi sair jogando, quase que está jogando errado. Deu certa a jogada, está jogando Lucas Amon para Rodrigo Andrade. Na ponta direita, ligou para Bruno José, tem espaço, partiu na velocidade, Bruno José, tem ultrapassagem do Rodrigo Andrade, ele viu, tocou, Rodrigo Andrade na linha de fundo, Lucas Amon aparece, a cobertura da Ayrton, toca para fora, escanteio. Primeiro escanteio do jogo a favor do Bugrão. Boa jogada do Bruno José. E achando o Lucas Amon com espaço, quase boa a chegada da equipe do Guarani pela ponta direita, Vagnão. Olha, o Rodrigo Andrade, né, distribuindo bem o jogo, jogando ali mais ou menos pelo lado direito, fez um lançamento agora, quase, escanteio, primeiro do jogo, lá vem bola pelo lado direito, Guarani cobrando. Guarani cobrando, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Brusque, vem Jamerson pra bola, levantou o primeiro pau, toca de cabeça na trave, tem rebote Isaac dentro da grande área, dominou, puxou, um pra lá, dois pra cá, cruzou no segundo pau, afasta o Wallace, tem rebote, João Vitor subiu, tocou de cabeça, lá parou, Nicolas Careca, deixa de lado a jogada com o Rodrigo Andrade, na verdade é Jamerson, dominou, olhou pra dentro da grande área, fatiou na perna esquerda, cruzou dentro da grande área pra Isaac, afasta a defesa, Leandro Vilela brigou, ganhou, vai sobrar lá dentro com o Lucas Amon, afasta o Wallace, bola que sobe, bola que cai dentro da grande área, Blitz do Burgos nesse início de primeiro tempo, afasta Ayrton, tira o perigo dali, na sequência falta do João Vitor em cima do Todinho, Blitz Bugrina, o toque de cabeça foi na trave, o toque de cabeça do João Vitor, balançou a trave, balançou o travessão lá do goleirão Jordan, quase o primeiro gol do Bugrão no jogo Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira quase deu pro Guarani, toque de cabeça primoroso lá do João Vitor, hoje o dinheiro essa bola não tem entrada. Quem prestou atenção na declaração do técnico Moza, dizendo se não dá na bola rolando, que seja na bola parada, que é uma das armas que o time tem para conseguir a vitória. E aí, primeiro lance, bola no cruzamento, e o João Vitor subiu sozinho ali no meio da zaga e meteu a bola no travessão. Primeira chance do jogo foi do Guarani. O Guarani está tomando conta do jogo, não poderia ser diferente, joga dentro de casa, tem que, né, tomar a iniciativa. Até agora o Brusque só está se defendendo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do Bugrão no campo de defesa. Derlan domina junto ao bico, lateral da sua grande área pela ponta esquerda. Deixa a jogada com Jamerson junto à linha lateral dos técnicos. Tentou passe, a bola bate em cima do Zé Matheus, vai pra fora. É novo lateral, bola 7 minutos 40 segundos deste primeiro tempo. 0-0 Guarani Brusque, 0-0 Bugrão tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Precisa da vitória. Vem Guarani pro campo de ataque. Isaac para de cabeça, a bola fica com o Júlio César. Carrega na contramão, deixou com o Leandro Vilela. De primeira, boa bola na direita para Lucas Amon. Tem espaço, posiciona-se Nicolas Careca dentro da grande área. Lucas Amon descola o lançamento, buscando o Bruno José. A bola passa por ele. Fica no rebote pela ponta canhota. Júlio César domina, encara a marcação do Zé Matheus. Último toque foi do jogador do Brusque. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque pela ponta esquerda. E tá caído o jogador do Brusque. Parece ser o Balotelli. Disputa de bola com o Isaac. O Isaac deixou o braço para proteger, mas atingiu a boca lá do Balotelli. Tá caído no chão o camisa 26 da equipe do Brusque lá, Vagnão. Essa bola, né, de disputa de bola no alto, realmente tem que analisar muito bem se houve intenção ou se não houve. Mas houve realmente um cotovelo. O jogador abre a asa para se proteger. Não é natural esse movimento, dizer, né? que foi maldade, aí vai ter que a interpretação do juiz. Para mim, o lance é absolutamente normal. O Balotelli acabou levando a pior no lance. E o Luan Carlos está ali pedindo alguma coisa, reclamando com o quarto árbitro, né? O senhor Lucas Caneto Belotti. Mas realmente, vendo o lance daqui, não dá para ver nenhuma maldade do Isaac no lance, muito pelo contrário. Ele sobe para se proteger, todo mundo sabe.
que o jogador utiliza o braço para poder se proteger de uma trombada, né? De alguma situação pelo ar, mas levou a pior. O Balotelli tá sangrando, inclusive, né? A cotovelada ali, o braço do Isaac acabou pegando a região da boca ali do Balotelli, tá sangrando bastante ali a gengiva do camisa 26 do Brusque, e o jogo tá parado por conta disso, Wagner. O nome do Balotelli, sabe como é que é? Pois não. Wagner Pereira. Ô, louco, então o xará é quase... Jogou no Gama e no Brasiliense. Muito bem, quase teu xará de... É o seu xará de nome e quase xará de sobrenome. Agora comparando o Balotelli com o outro não, aí não tem nem diferença. como, né? Balotelli, atacante da seleção italiana, e começou um hype desse, de todo mundo colocar o nome de Balotelli quando joga a bola. Lateral, bola pra dentro da grande área, vem Guarani pro campo de ataque, Isaac dominou, sobrou com o Nicolas Careca pra Leandro Vilela, bateu em cima da marcação do Wallace, afasta a defesa com a Ayrton, rebote e volta, João Vitor tocou de cabeça, o Rodrigo Andrade tocou pra trás, quase entregou o ouro pra equipe do Brusque, chega Lucas Ramon. Toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Brusque, campo de defesa, 10 minutinhos. 10 minutos passados deste primeiro tempo. Atenção, rede, atenção, futebol na canela, lá no Mato Grosso do Sul. Alô, Thiago Lopes de Faria. E também Portal Araraquara News, o tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Brinco, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Brusque também 0. O placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Avaí e Flamengo vão empatando por 0-0 às 4 da tarde. Série A, aqui nos canais de futebol interior, tem Fluminense e Bragantino na transmissão da Rádio Futebol Total de Bragança Paulista. Lucas de Souza. Vem Brusque pro campo de ataque, tentou Júnior Todinho pegar o rebote, aparece João Vitor, tira, deixa de lado a jogada com Jamerson toca de lado com Isaac de primeira, boa bola pra Rodrigo Andrade na tabela curta com Isaac, partiu na velocidade pra cima deles, Isaac, sai da esquerda, vem pro centro, tentou toque no comando de ataque, aparece o Wallace, faz a cobertura, tira, deixa com Álvaro de primeira, jogada mais à frente com o Alexandre, ele perde o domínio da bola, Lucas, retoma após a equipe do Guarani no campo de ataque, pois não, Claudinei? No Facebook, mandaram um abraço aqui pro doutor Sandro Nunes, está com a gente grande aqui. Sandro Nunes. Grande doutor Sandro Nunes, cirurgião aqui de Campinas. Bom dia, amigos, ótimo trabalho. O time é horrível, mas o gramado, parabéns, diretoria, rumo ao título campeão brasileiro de jardinagem. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Marcado um toque de mão lá do senhor Álvaro, camisa 7 do Brusque, falta para a equipe do Guarani pela ponta direita, chance de jogar essa bola lá dentro do tumulto, Vagnão. Vamos ver, esperar que o nosso Nicolas Careca use o Corpanzil ali para aproveitar essa bola que naturalmente vem chuveirada para a área. Se não houver nenhuma alteração, deve ser essa jogada aí do Guarani na cobrança dessa falta. Corpanzil é muito bom. É bom, Corpanzil, né? Aqui a aula de geografia, a aula de português é... A melhor resenha esportiva do mundo é só aqui. Vem Guarani pro campo de ataque, atenção torcedor do Bugrão, quem sabe agora vem Júlio César pra bola, levantou, toca de cabeça, espalma o goleiro, tem rebote, Dernan pintou o gol, defendeu Jordan, ainda o Guarani insiste no campo de ataque, afasta a zaga da equipe do Brusque. Chega de novo, chega com perigo, dessa vez Derlan, tocou de cabeça, a bola foi no canto, Jordan. Na primeira ele fez a defesa, no rebote ele sai com coragem, faz a defesa, um muro disfarçado de goleiro, camisa número 12 da equipe do Brusque. Quase o primeiro gol da equipe do Guarani, chega de novo o Bugrão, tá madurando o gol do Guarani no brinco, Vagnão. Brilhando os zagueiros, né? Por duas jogadas consecutivas, né? Bola parada, né? Como o Mozart disse, não dá na bola rolando, vai na bola parada. Uma no escanteio, uma cabeçada do João Vitor e agora o Derlan, né? Quase fazendo aí o gol do Guarani no rebote do goleiro. E ficou sentindo lá, levou a pior o camisa número 12, Jordan, já vai recebendo atendimento médico, mais um atendimento médico para jogadores da equipe do Brusque, mas parece que tá tudo bem lá com o arqueiro da equipe do Brusque, o quadricolor lá do Vale do Itajaí. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ele chegou, Claudinei Corsi. Quem? O menino de Vinhedo, Valinhos e adjacências. Tá trabalhando hoje, né? Hoje ele tá trabalhando lá no Por isso ele não supermercado está aqui, Caetano. né? Pois é. Alô, Albert Cavalcante. Alô, Albert Cavalcante. Grande abraço, um grande beijo no seu coração. Mandando aqui, ó. Buenos dias, amigos. Ótima transmissão a vocês.
Vai ser 2-0 pro Bugrão, fora os trazer um ameaças. salgadinho aqui pra gente. Pois é. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, 14 cravados, primeira etapa, 0-0, mas o Guarani tá melhor no jogo. Ramon Vitor. Alô, Ramon Vitor, vai lá, Claudinei. Bom dia, meus amigos. Vamos lá, Guarani. Flecha neles. Flecha neles e vem Bugrão pela ponta esquerda, tentativa de passe, buscando o Jamerson, passei forte demais, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Wagner Ferreira, 14, primeira etapa e o jogo. Essa última bola aí lançada aí pro Jamerson, se fosse no tempo do Cilinho, que ele é técnico do Guarani, ele mandou aumentar as 4 linhas do Guarani. Então, de 75 foi para 90. De 110 foi para... Então o campo ficou... Esticou o campo. O campo ficou enorme. Depois aí veio o pessoal, né, da CBF. Não, tem que padronizar. Não, diminui isso aí. Tem gol. Tem gol no campeonato. Os Canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei. E é gol do Avaí. O Avaí sai na frente. Agora Avaí 1, Flamengo 0. Será que foi gol do Guerreiro? Eu não sei nem se o Guerreiro já estreou ainda, mas é o novo atacante da equipe do Leandro Ailha que vai vencendo o Flamengo pelo placar de 1-0. Tá uma festa bonita lá na ressacada. Com a apresentação do peruano. Vem Brusque pro campo de ataque, bola solta ali pela ponta esquerda, domina Ayrton, recebeu o passe e deixou de lado com o Wallace. Olha onde tá o Wallace, dentro da grande área pra Álvaro, lance de perigo, a bola saiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Legal demais ter você conosco. Atenção, torcedor do Bugre, mande a sua mensagem, mande a sua participação, curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. Tiro de meta para a equipe do Guarani, manda pra frente logo no Maurício Kozlinski. Bola que sobe, bola que cai, aparece Everton Alemão, toca de cabeça, tenta pegar o rebote, Balotelli, a bola fica pererecando pelo alto. Toca de cabeça do Leandro Vilela buscando, Nicolas Careca, tomou a trombada do Everton Alemão, o árbitro manda seguir, a bola fica de graça lá com Jordan. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. 16 minutos, primeira etapa de jogo, 0 para a equipe do Brusque, 0 também Anulado. para o Guarani. Anulado, pois não, Claudinei Gol Corsi. do Avaí. Acho que o VAR entrou em ação lá. 0-0 Avaí Flamengo. 0-0. Os tios da sala do T anularam o gol. E vem Brusque pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda para Álvaro. Levantou no segundo pau, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Jamerson, que de primeira, de perna canhota, afasta, tira para onde o nariz estava apontado. Lateral bola para a equipe do Brusque, campo de ataque. Vem para a cobrança o Edilson, camisa número 22, entrou no lugar do Pará. O Pará, pouco tempo antes da bola rolar, precisou ser cortado, sentiu alguma lesão na coxa direita. Tá fora do jogo, o Pará, entrou o Edilson, que bate o lateral, deixa de lado a jogada com Zé Matheus. Zé Matheus de perna canhota, deixa o passe mais atrás com camisa número 5, boletão Rodolfo. Rodolfo Carequinha, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, lançou por elevação para Edilson Júnior, evita a saída, encara a marcação do Jamerson, melhor pro camisa 83 do Guarani. Retoma a posse de bola, tira para onde o jornalista estava apontado, afasta o perigo. A bola bate, volta com Everton Alemão, deixa de lado a jogada com Balotelli. Balotelli na linha lateral junto aos técnicos, deixa a jogada com Zé Matheus. Zé Matheus volta a jogada com Balotelli. Balotelli junto ao círculo central na roda gigante do gramado onde tudo acontece. Deixa a jogada com Edilson. Edilson volta tudo no campo de defesa com Wallace. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Desce a ladeira, vem o Brusque pro campo de ataque agora, mais com a posta bola. 17 minutos, quase 18 primeiro tempo. 0-0 Guarani e Brusque. Toca a bola, equipe do Brusque. Toca a bola. O quadricolor lá do Vale do Itajaí. Rodolfo domina, faz a jogada mais atrás com Everton Alemão de perna direita, fatia. Tenta o lançamento, buscando o Alexandro. Passe para absolutamente ninguém. É tiro de meta de graça oferecido para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem pro tiro de meta o arqueiro Maurício Kozlinski, tem colocado do lado direito dele o João Vitor, do lado esquerdo o Derlan, mas ele não vai querer saber de jogar apoiado não, vai mandar pra frente, manda pra frente lá o goleirão da equipe do Guarani. Bola que sobe, bola que cai, aparece, chega por ali a cobertura do Edilson Júnior, toca de cabeça, evita que ela chegasse no Júlio César. É mais um lateral pra equipe do Guarani no campo de ataque. Júlio César com a bola na mão, espera alguém se movimentar, na verdade deixa a jogada com o Jamerson. Jamerson domina, bola na mão, ele espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, ele deixa de lado a jogada com Leandro Vilela. Leandro Vilela domina de perna direita, volta tudo lá no campo de defesa com o João Vitor. Junto ao círculo central do gramado na roda gigante onde tudo acontece, ele deixa de lado a jogada
jogada com Bruno José. Bruno José para Leandro Vilela, tá aí o capitão da equipe bugrina. Adiantou mais à frente com o Rodrigo Andrade, dominou, já chega por ali a marcação do Ayrton. Ele prefere voltar a jogada mais atrás com Lucas Amon. Lucas Amon deixa de lado a jogada com João Vitor para Derlan. Derlan já passa a metade do campo, engata a primeira, segunda, terceira marcha, junto ali na tela dos técnicos, tenta o passe por elevação, aparece a marcação do Brusque, tira dali. Fala, Claudinei Corsi. Você não falou o placar aí que o Albert passou. Ele falou que vai ser 2-0. 2-0, muito bem, 2-0 pro Guarani. 2-0 pro Fora Guarani. os ameaços. Fora os ameaços. Muito bem, mandar um abraço aqui também pro Paulo Marques, né? Bom dia, amigos do FI, pra cima, Bugre. Vamos começar de novo, espero que bem. Paulinho, tá difícil, mas vamos ver. Tá difícil, mas... Zé Carlos Martins também com a gente aqui, viu, Lucas? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior também ligadinho em você. Vem bugando pro campo de ataque, esse é Isaac, sai da esquerda, vem pro centro, solta a bola lá pela ponta direita com Bruno José. Bruno José devolveu na linha de fundo, buscando o Rodrigo Andrade. O passe foi forte demais, no peito na raça, ele ainda conseguiu evitar a saída. Não consegue evitar a saída. A bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Brusque, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. 20 minutos, você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, atenção rede, atenção Futebol na Canela e Portal Araraquara News na nossa retransmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Brinco de Ouro da Princesa, ninguém é de ninguém. Por enquanto, Guarani 0, Brusque 0 e vem os homens. Bola na ponta esquerda, lá vem a equipe do Brusque. Ayrton tenta o passe dentro da grande área. Aparece João Vitor, tira. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Avaí Flamengo Série A tá 0-0 e hoje às 19 horas tem Série C aqui nos canais Futebol Interior. Botafogo da Paraíba e Remo com a retransmissão da Rádio Legal Web. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 21 minutos, primeira etapa, 0-0. Ninguém é de ninguém no Brinco de Ouro da Princesa. Vem os homens pro campo de ataque. Álvaro deixa de lado a jogada com camisa número meia dúzia, Ayrton. Ayrton pra Todinho no comando de ataque, buscando o Alexandre. O passe vai forte demais, sai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Sai o Guarani no campo de defesa, dessa vez sai jogando de pé para pé, sai com o jogo apoiado. Kozlinski deixa a jogada com João Vitor na quarta zaga, a bola com Derlan. Derlan domina, pensa, pisa, olha, fatia, penteia, deixa de lado a jogada novamente com João Vitor. João Vitor domina, caminha sem muita velocidade, 2 passos para frente, ele pensa, volta a jogada com Derlan. Vai trocando passes, tem liberdade para tocar a bola no campo de defesa da equipe do Guarani. Agora sim o passe mais à frente com Jamerson junto ali na lateral dos técnicos pela ponta esquerda, ele volta a jogada com Derlan. Derlan deixa de lado a jogada lá na ponta direita com Lucas Amon. Lucas Amon intermediária, campo defensivo, deixa curtinho, deixa a jogada com João Vitor. João Vitor, 2 passos pra frente, chega a jogada no círculo central. Preocupação de quem, Claudinei Corsi? É minha, viu, Lucas de Souza? Pois não, por quê? É porque o Albert Cavalcante tá assistindo a gente lá, né? E eu fico preocupado se não vai queimar o pão, né? É verdade. Alô, Albert, fica ligado aí, não deixa queimar o pão não. Bola solta na ponta direita, boa jogada pra Bruno José domina, encara a marcação do Ayrton, linha de fundo, dominou, armou no pé direito, tenta o cruzamento, a bola explode em cima do Ayrton, vai fora escanteio. É novo escanteio para a equipe do Guarani, é o segundo escanteio do Guarani no jogo, né, Wagner Ferreira? Olha, não tá boa coisa não, hein? O Guarani não consegue acertar passes do meio campo para frente. As 2 chances que teve até agora foram de bolas paradas, uma de escanteio, uma de falta. E agora tem a terceira chance nessa bola que vai ser cobrada pelo Jamerson, escanteio. Escanteio pro Bugrão, vai peitar, chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Brusque, quem sabe agora o primeiro gol do Bugrão, levantamento na pequena área, afasta, Everton Alemão, completa o serviço, Álvaro, rebote cai pra equipe do Guarani na intermediária, campo ofensivo, Júlio César domina, não teve o domínio, deixou a bola correr, a bola voltou aqui no campo de defesa da equipe do Guarani. Ei, Júlio César, Ney, presta atenção no trabalho, meu filho, ele deixa a jogada mais à frente com Isaac devolve a jogada com Júlio César domina, já parte em velocidade, invade a linha territorial inimiga, deixou com Isaac dominou, prendeu, carregou, volta a jogada na contramão, ainda Isaac, deixa a jogada mais atrás com Leandro Vilela, capitão da equipe do Bugre, lá na ponta direita ele tem Lucas Amon domina, deixa de lado a jogada com Rodrigo Andrade, foi balançar o corpo pra cima do Balotelli, melhor pro volante da equipe do Brusque, a bola reboteada, volta com João Vitor pra Rodrigo Andrade, devolve a jogada com João Vitor deixa curtinho de lado a jogada mais à frente com Lucas Amon pra Leandro Vilela, recebe a marcação do Álvaro, volta a jogada com João Vitor, de primeira com o Derlan no campo de
Defesa, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira, 24 minutos de jogo. O Guarani teve um domínio territorial no começo do jogo, botou uma bola na trave, teve uma outra chance ali com o Derlan. Mas agora, nesse momento do jogo, o Brusque tem mais posse de bola, vai tocando bola, né? Caiu o ritmo do jogo, caiu o ritmo do Guarani, o Brusque tá tentando se armar, mas por enquanto não conseguiu nenhum chute até agora no gol do Kozlinski, a defesa tá se comportando bem. O problema do Guarani é do meio campo pra frente, né? Não há criação de jogadas, até agora foram 3 chances de ataque, com 3 bolas paradas, 2 de escanteio e uma de falta. Então o ataque do Guarani tá devendo muito. Por isso que eu digo que não tá bom o jogo, não. Vai depender de uma bola parada. E o Albert aí dizendo 2-0. Se acontecer isso aí, goleada. É, goleada. Se 1-0 a gente já tá considerando goleada, imagina 2-0. Mas, torcedor do Bugre, o verde, a cor da esperança, e com o Guarani vamos até o fim. Sai jogando a equipe do Brusque no campo de defesa, vai pro chão lá, o camisa número 5, o Rodolfo. Falta em cima dele, jogou parado, posse de bola a favor da equipe do quadricolor lá do Vale, do Itajaí, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a jogada da equipe do Brusque no campo de defesa, Everton Alemão, volta tudo com Jordan. Jordan, camisa número 12, já teve que trabalhar num toque de cabeça lá do Derlan, tocou, fez a defesa no rebote e foi lá com coragem, salvou a pátria da equipe do Brusque. Ele faz um lançamento, a bola de graça para Kozlinski, que por enquanto é o mero espectador do jogo. Ainda não trabalhou o camisa número 30, goleirão da equipe do Guarani. Ele deixa de lado a jogada com João Vitor joga na quarta zaga com Derlan. Derlan domina 2 passos para frente, pensa, pisa, olha, não tem com quem jogar. Até intermediário no campo de defesa, o Guarani tem espaço para jogar. Passou dessa faixa do campo, a equipe do Brusque já começa a fazer a marcação, já dificulta demais a saída da equipe do Guarani. Precisa acelerar mais o jogo, o Guarani, tá muito devagar. Bola na ponta direita com o Lucas Ramon, pensa, espera alguém se movimentar. Lançamento para Nicolas Careca, posição de impedimento marcado lá pelo senhor o Ivan Carlos Bom, e na sequência da jogada, o Nicolas Careca deixou, né? Trombou ali com o Jordan. Ficou caído lá o camisa número 12 do Brusque. Jogou parado de novo. E tava na banheira lá o camisa 11 do Guarani, Wagner Ferreira. Não há dúvida. No lançamento, o Nicolas estava realmente à frente. E o impedimento foi muito bem marcado. Mas também não ia dar em nada, né? Porque o goleiro saiu muito bem para a cobertura do lance, fez a defesa. E depois também era o Nicolas Careca, né? Tem essa, né, Claudinei? Agora, o Lucas tem razão. Agora ele tá muito lento. Não dá velocidade no jogo. Aí facilita a marcação do Brusque. E por enquanto parece que veio com essa proposta aí. Vai se defender, jogar por uma bola. Até agora, 26, quase 30, nenhuma bola chutada contra o gol do Guarani. Tá cozinhando o galo lá, a equipe do Brusque, tá na boa, tá na dele, o Guarani precisa propor o jogo, precisa acelerar o lance. Vem pro campo de ataque, está jogando o Derlan lá na ponta direita, ele tem Lucas Ramon, meu xará, parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, passou ali pelo Balotelli, foi pro chão, falta nele. Boa jogada do Lucas Ramon, avançou ali 20 jardas, foi pro chão, falta do Balotelli em cima do camisa número 19, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Sai jogando pela ponta direita, Lucas Ramon para Leandro Vilela, daí para Rodrigo Andrade, tá sumido no jogo o Rodrigo Andrade, ele volta a jogada com Leandro Vilela, daí para Derlan na ponta esquerda, deixa de lado com Jamerson junto à linha lateral dos técnicos, tentou passe no corredor pro Isaac, no último toque foi do jogador do Brusque, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Fala, Claudinei Corsi. O Albert Cavalcante disse que não tem problema de queimar não, que ele tá no horário do rango dele, é uma mão no garfo e outra no celular. Que beleza, hein? E o Adriano Batista, lá de Guabiruba, Santa Catarina. Olha o Guarani, Leandro Vilela, próprio no José, posição legal, pintou o gol, defendeu Jordan, mas o jogo tava parado. O Ivan Carlos Bom levantou o instrumento de trabalho, marcado o impedimento do Bruno José. Vai lá, Claudinei Corsi. O Adriano Batista, de Guabiruba, Santa Catarina, diz que vai ser 1-0 pro Bruscão. E o Armando Bergo Neto, nosso amigo aqui, diz aqui, o Guarani tem 2 opções hoje. Apesar de o elenco não ser dos melhores, tem que ganhar ou ganhar. E o Luciano Automóveis diz aqui, Ney, o que será que esses caras treinam durante a semana, hein? Nada. Aproveitar que Vitor Manuel manda aqui. O Cruzeirão tá fazendo bonito esse ano na Série B. Sábado que vem tem o Brusque. Vai ser mais uma vítima da tropa do Pesolano. Alô, Vitor Manuel, lá em Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lucas, deixa eu falar com o Wagner Ferreira aqui. A definição aí dos 4 que sobe, Wagner Ferreira. Será que estamos por aí mesmo com o Cruzeiro, o Vasco, o Grêmio e o Bahia?
Eu acho que não vai sair disso, não. Será que não sai disso? Não, eu acho que não sai disso, não, porque, bom, o Cruzeiro você esquece, sobram mais 3 vagas. É. O Vasco não vai deixar escapar. Bahia, embora não tenha um grande time, também não vai deixar escapar. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. Sem surpresa. O Vasco, apesar da boa campanha, ele tá dando uma decaída para agora, muitos, né? entre aspas, né? O Vasco tem 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, né? Perdeu pro Vila Nova. Vila Nova tinha vencido um jogo, O último colocado, né? O último colocado, tudo bem. O jogo foi lá no Nésio Brasileiro, mas mesmo assim, né? Um time como o Vasco brigando pela parte de cima não era pra perder. E só pro torcedor entender, pausa técnica para hidratação, faz 28 graus em Campinas, o pessoal tá aproveitando para tomar uma aguinha, por isso o jogo tá parado. E a água é Levite, né? Com certeza. Com certeza, água Levite aqui. Vocês repararam num detalhe do jogo ali? Qual é? O técnico do Brusque tá com o uniforme igualzinho da arbitragem. Não sei se isso. A camisa tá amarela. A diferença é que a manga, né, da camisa hoje em dia o árbitro vem de amarelo, o goleiro fica de amarelo, não tem mais aí, parece. Não, mas tem um detalhe, né? Na manga, que a manga do... Mas você vai olhar a manga, não, mas pra diferenciar. Tô louco, mas não dá nem tempo de ver a manga. Não, mas é um detalhe que faz a diferença. Além da tonalidade do amarelo ser diferente, a manga do uniforme do jogo tá ruim, né, Wagner? É da cor escura. O jogo tá ruim, né, Wagner? Olha, o jogo não apresenta nada de interessante pro torcedor, então, né? deixa eu falar da E nenhum Olimpezec. alento também pro torcedor do Guarani, porque até agora, mais de 30 minutos, nenhuma bola chutada a gol, a não ser a tentativa de cabeceio com 2 zagueiros, né? Muito pouco, né? O que o ataque tá fazendo lá? Deixa eu falar da Olimpezec aqui, a 30ª Olimpezec, né? 30ª edição da Olimpezec, uma promoção da APESEC, com os clubes sociais e esportivos de Campinas e região, dia 29/7, portanto, sexta-feira que vem, às 19 horas, ginásio do Regatas, no Cambuí, tem a abertura solene da 30ª Olimpezec, com desfile das delegações, tem as apresentações, tem o acendimento da pira olímpica, que o Silvio Bertini está guardando as 7 chaves, quem vai ser o atleta, diz que é um atleta famoso, para acender a pira olímpica. Portanto, 30ª Olimpezec, abertura solene no ginásio do Regatas, sexta-feira que vem, a partir das 7 da noite, Wagner Ferreira. Serviço pro Canal 8. Sem dúvida, estaremos lá e também será retransmitido ao vivo pelo canal EOL, do amigo José Henrique Semedo, ao vivaço, às 19 horas, na sexta-feira, dia 29 de julho. Grande José Henrique Semedo, estaremos juntos na cobertura da 30ª Olimpezec. Eu vou me livrar de você nem lá. Nem lá. E vem os homens. Ó o Álvaro, tentativa de jogada na linha de fundo, fecha a porta para ele, Jamerson. Toca pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para os homens lá pela ponta direita, o primeiro escanteio do Brusque. O Brusque vai chegando aos pouquinhos, vai tocando a bola lá de lado. Pergunta? E aí é o seguinte, né? Numa bola dessas... Pois não, Claudinei Corsi? O Reginaldo Santos pergunta pro Wagner. Esse jogo não é pro Perso, Wagner? O Rodrigo Andrade parece que tem 2 toneladas nas costas. Tá sumido realmente. O Persson já teve todas as experiências para ser meio armador, não é a dele. Não vai funcionar. Escanteio para os homens lá pela ponta direita, vem para a cobrança o Ayrton na perna canhota, levantou no primeiro pau, sobe, toca de cabeça, Isaac tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 32 minutos, 32 passados, primeira etapa, lateral bola já cobrado pelo Edilson Júnior, achou na linha de fundo, o Júnior Todinho devolveu com o Edilson, fez o cruzamento para dentro da grande área, Lucas a mão afasta, rebote cai pela ponta esquerda, Ayrton deixa de lado a jogada com Alex Silva, na ponta esquerda, o camisa número 9, balança, encara a marcação do Lucas Ramon, ainda Alex Silva, volta o lance com o Ayrton, Ayrton deixa de lado a jogada com Balotelli para Ayrton, vai trocando passes, vai tocando a bola, equipe do Brusque, Alex Silva, soltou na ponta esquerda para Álvaro, tenta o cruzamento, a bola bate no Lucas Ramon, vai fora, novo escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, em escanteio já empatou aí, né, Vagrão? 2-2, o Guarani tinha 2 escanteios a seu favor, agora cede o segundo. E lá vem bola parada, sem ter muita vontade de ir ao pote, como o time, no caso, tá do bem Brusque. na boa. Tá chegando devagarinho aí, já que o Guarani não quer, então vamos, né? Pois é, já que o Guarani tá com dificuldade, vamos nós pro campo de ataque. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí João Vitor, se vira Derlan. Vem pra cobrança na perna esquerda, de novo ele, Ayrton, é homem das bolas paradas. Vem o camisa meia dúzia, levantou no primeiro pau, sobe João Vitor, tira, afasta o perigo, tira pra onde o jornalista estava apontado. Participação da galera no Facebook, Claudio Corsi. Mandar um abraço aqui pra nossa ouvinte assídua, Marilda Franco, e grande também Marilda Franco. Pra mamãe da Marilda, que hoje tá ligado com a gente aqui também, esperando o almoço de domingo, curtindo a rádio, a dona Irma. Beijão pra senhora, viu, dona Irma? Grande, dona Irma.
Beijão aqui dos canais Futebol Interior pra você. Vem os homens pro campo de ataque. Domina o camisa 70, Júnior Todinho. Deixa de lado a jogada com a Ayrton. Volta o lance com o camisa número 5, que é o Rodolfo. Rodolfo deixa de lado a jogada com Edson Júnior. Ele volta tudo no campo de defesa com Everton Alemão. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem os homens pela ponta esquerda. Ayrton pra Álvaro. Linha de fundo. Vem cruzamento. Bola fechada. Tira João Vitor. Rebote cai pela ponta direita. Tentou pegar o rebote. Zé Matheus afasta Jamerson. Tira do jeito que dá. A bola que sobe. Bola que cai. Everton Alemão despacha. Rebate essa bola pro campo de ataque da equipe do Brusque. Jamerson. Para a jogada. Se livra da marcação do Júnior Todinho. Sai na boa. Sai tranquilo pra equipe do Guarani. Faz o lançamento buscando o Nicolas Careca. Everton Alemão. Chega. Tira pra onde o nariz estava apontado. Lá tá a bola pra equipe do Guarani. Campo de ataque. Pois não, é o seguinte, meu estômago tá roncando. Acho que eu vou ligar lá no Dadá. Oh, aí sim, hein? 3744-21. Hoje é dia de se pedir, tipo, de repente, um filé parmegiana com arroz e fritas. Aí sim, hein? Hã? Uma porção de macarrãozinho ali também. Bom, hein? Aí sim, Nossa, aí uma é chique, costela hein? no bafo. Nossa senhora. 3744-21, vou ligar lá. 21. É isso aí. E você que tá em casa, ligue também. 3744-2121. Peça a refeição lá da Pizza do Dadá, você não vai se arrepender. A melhor refeição de Campinas, 35 deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando e a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ninguém é de ninguém lá no Brinco de Ouro. Te contei não, Guarani 0, Brusque também 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Segue pela Série A do Campeonato Brasileiro, Avaí e Flamengo 0-0. Saiu um gol para Avaí, mas foi anulado pelo VAR. E hoje, às 4 da tarde, tem Fluminense e RB Bragantino. Retransmissão da Rádio Futebol Total de Bragança. Abertura da jornada a partir das 3 da tarde. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Vem Bugrão pro campo de ataque. Jamerson deixou mais à frente com Júlio César. Sai da esquerda, vem pro centro. Imperador de Campinas. Boa bola pra Bruno José. Bico da grande área pela ponta direita. Encara a marcação da Ayrton. Veio o cruzamento no segundo pau. Pintou o gol. Passou pelo Nicolas Careca. Bola no cruzamento do Bruno José. O Nicolas Careca ficou no chão. Tá reclamando alguma coisa ali, cartão amarelo pro Derlan na sequência da jogada. Deixou um braço ali em cima do jogador do Brusque, jogo parado. Teve a chance, teve a faca e o queijo na mão, o time do Guarani, o Wagner Ferreira. Houve uma bola cruzada e quase ali de cabeça o Careca consegue finalizar. Ficou o cara reclamando ali um pênalti que eu não vi absolutamente nada. O Nicolas Careca subiu todo estabanado. Mas é o tal negócio. Foi pro chão e ficou reclamando. Guarani não tem criação no meio campo. Bola parada só até agora. Foram 3, né? Com 2 escanteios e uma falta. Na bola rolando não aconteceu nada de parte a parte. O jogo é ruim. Jogo lento. Já tivemos a parada técnica. E realmente jogar às 11 horas realmente não é fácil. O Nicolas subiu, parecia uma rã mal matada. Ai, meu Deus do céu. Torcedor do Bugre, esperança é a última que morre. Vamos com o Guarani até o fim, até porque o verde é a cor da esperança. Enfim, o Derlan tomou um cartão amarelo também de graça ali, né? Não tinha nada que ter deixado o braço ali no Júnior Todinho. Lucas, já vi jogador sendo expulso por causa disso. Pois não, Claudinei Corsi? O Luciano Automóveis falou um negócio aqui, mas eu também não concordo com ele. O Wagner acho que não vai concordar também, não. Ô Ney, custa tirar um cabeça de bagre desses do ataque e colocar o Marcinho para pelo menos tentar armar o time? E aí, Wagner? O problema é que eu tô nessa mesma linha, né? O Marcinho é jogador que tem a máscara maior do que ele. Não rende. Todas as oportunidades que teve, não aproveitou. Ainda mais cabelinho jogo, platinado, né? No jogo 11 da manhã deve ser uma tiriça, hein? Ó o Bugrão pela ponta direita, Bruno José se livrou da marcação do primeiro, chega a cobertura do Wallace, completa o serviço, tira bem para ali o Ayrton, deixa a jogada com Balotelli na habilidade, se livrou da marcação do Lucas Amon, deixou com Álvaro e Tome, contra-ataque dos homens, Álvaro deixa curtinho de lado a jogada com Alex Silva, devolveu com Álvaro pela ponta esquerda, fez o break, tira a velocidade do lance, aí o Brusque vai tocar a bola novamente, vai tirar um pouco a intensidade da jogada, tá na boa, tá na dele o time do Brusque, tá cozinhando o galo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalho de bola da equipe do Brusque no campo de defesa. Edilson Júnior volta tudo com Jordan. Jordan de primeira de perna direita faz a jogada lá na ponta canhota, campo de defesa com Edilson. Edilson domina para, pensa, olha, adianta a jogada mais à frente com camisa número 8, que é o Zé Matheus. Zé Matheus, tentativa de passe de primeira, desarmado ali o Alex Silva e tome contra-ataque do Bugrão. A tentativa de passe no Bruno José para absolutamente ninguém. Para absolutamente ninguém o passe, bola de graça para a equipe do Brusque, Wagner Ferreira. Ele agiu corretamente, ele procurou jogar essa bola num espaço vazio e acertou em cheio, não tinha ninguém lá para pegar a bola. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe do Brusque no campo de defesa. Ayrton domina, faixa esquerda do campo, deixa mais à frente com Balotelli. Balotelli dominou, girou, partiu na velocidade, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, soltou na ponta direita para Zé Matheus, no overlap tem o Edilson Júnior do lado dele, ainda Zé Matheus, tenta o corte por dentro, bico da grande área pela ponta direita, Zé Matheus deixou para Edilson Júnior, recebeu uma pisada ali do Jamerson, o Zé Matheus tentou passe mais atrás, tentativa de cruzamento para dentro da grande área ali do Everton Alemão, bola de graça para a equipe do Guarani, Lucas, vai dominar tranquilamente lá o Maurício Kozlinski, pois não, Curiosidade, você sabia que 50% da salsicha é sal? 50% da salsicha é sal, divide a palavra no meio, metade o resto dela é sal. sicha. O resto é sicha. E o que tem na sicha? Sal. Ai, meu Deus do céu. Vamos junto, torcedor do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Pois não, Wagner Ferreira. Dizem que quando o jogo tá ruim, a transmissão tem que motivar o ouvinte. Com certeza. E então a gente vai fazer aqui, exatamente. A gente vai, faz aquela piadinha, joga aquela curiosidade. Aqui é a melhor resenha esportiva do Brasil. 40 minutos, você ouviu o toque. 40, primeira etapa, atenção, rede, atenção, rádio, futebol na Canela e Portal Araraquara News. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ah, te contei não. Lá no Brinco de Ouro da Princesa, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Brusque também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Segue Série A, já no finalzinho do primeiro tempo, Avaí e Flamengo 0-0. Amanhã também tem bola rolando aqui nos canais de futebol interior. Às 18 horas, Paysandu e Figueirense Série C com a Legal Web. Abertura 17h40. E na sequência, às 8 da noite, tem Curitiba e Cuiabá com a Esportes Maranhão. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. 41 minutos, 0-0. Wagner Ferreira. Um jogo pra 0-0 nesse primeiro tempo, né? Olha. É por aí, hein? Tem gente chutando 2-0. Ei, Albert! Pode ser que mude o panorama no segundo tempo. Eu acho que ele deve voltar. Jogadores refrescados. Ele deve voltar, né? Com o Iago, talvez, né? O cara que tem alegria nas pernas. Deve voltar com o Maxwell. Esse jogo não é jogo pra Venuto, não, Wagner Ferreira? Também. É capaz de ele trocar os três. Então, porque Bruno José, Nicolas e Júlio César, mais uma vez, provaram que é um ataque. Júlio César estava até um tempo fora, né? Volta a jogar como titular. Voltou contra a Chapecoense, mas jogando no Brinco, tá voltando Desde hoje. a saída do Daniel Paulista, eu não vi um jogo bom do Júlio nunca mais César. jogou bem, realmente. Saiu do esquema, jogador comum. Jogador comum, Júlio César. E vem Brusque, lá na ponta esquerda, tabelinha, Álvaro, linha de fundo, dominou, fez o break, encara a marcação do Lucas Ramon. Faz a jogada mais atrás com Balotelli, deixa curtinho de lado, jogada com Alex Silva. Tocou no espaço vazio para Álvaro, o passe foi forte demais. Sai do gol Kozlinski. Ô Lucas Wagner, o que eu acho incrível é que o futebol brasileiro, ele não inova, né? É sempre a mesma coisa, né? Essa jogadinha pela lateral, toca pro lateral toca pro cara da frente, o cara cruza pra dentro da área. Não sai disso, gente. Não sai disso. Os caras não tentam uma jogada pelo meio, não tem a capacidade de dar um drible, Mas é aquela coisa, né? Se pelas laterais que dizem que que tem mais espaço, já tá difícil, imagina jogar pelo meio, porque não tem espaço, nova, né? encosta. Ó o Brusque, bola na ponta esquerda, Alex Silva, recebeu o passe do Álvaro, armou na perna direita, bateu pro gol, a bola vai por cima.
Então, mas vai por cima, tiro de meta para a inova equipe do alguma Guarani. Tenta alguma coisa pelo meio, Wagner Ferreira. Treina alguma jogada, entendeu? Não, correto, você tem toda a razão, É. mas a qualidade técnica Então, para isso exatamente. não ajuda, tem né? jogador Não para ajuda. isso. Seria mais efetivo realmente jogar pelo meio, porque você Então, estava de frente pro gol. Então, mas o problema é você ter qualidade para isso. Eu não estou dizendo só no Guarani, é o futebol brasileiro. Em geral. Ó, os times europeus, se você fizer uma análise do Borussia Dortmund, do próprio Bayern, né, do Real Madrid também, poucas vezes se vê essa jogada pelo lado. Se vê pelo lado é porque a coisa tá tão concentrada no meio que eles abrem pela ponta, porque aí vai ter muito espaço. Agora, as jogadas, 90% das jogadas são concentradas pelo meio. Tabela curta pelo meio, um pivô que se faz. É isso que precisa, você tá de frente pro gol, tudo bem. Uma jogada de linha de fundo, que você pega a defesa no contrapé, vai no fundo, cruza para trás, é interessante, mas não pode ser toda hora isso. Não, e né? só isso, entendeu? Quer dizer, o treinamento durante a semana deveria servir para isso, O né? repertório é muito pequeno, né? Muito pequeno, curto. muito pequeno. E vem de novo o Brusque lá pela ponta esquerda. Carregou Alex Silva, tem do lado dele o Balotelli. Tocou na linha de fundo. Balotelli não teve o domínio. Aí faltou habilidade pro Balotelli. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 44 minutos, primeira etapa de jogo 0-0. Guarani Brusque sai jogando o Bugrão no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor domina sem muita velocidade, deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela, ele volta a jogada com o Derlan na quarta zaga. Derlan domina, encara a marcação do Júnior Todinho, ainda Derlan volta na frente, se livra da marcação do camisa 70 do Brusque, deixa mais à frente com o Leandro Vilela para Jamerson. Ô Jamerson! Vamos acordar, Jamerson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Aí a gente tá falando de qualidade técnica, o camarada vai tentar o domínio com a sola da chuteira, deixa a bola passar por baixo da perna dele. Era um domínio até fácil pro Jamerson, lateral de graça pra equipe do Brusque. É já cobrado ali pelo Edilson Júnior, adiantando mais à frente com o Júnior Todinho. Devolve com o Edilson Júnior pra Zé Matheus. Zé Matheus pra Edilson Júnior, cruzamento no segundo pau, ela passa pelo Alex Silva. Fica na ponta esquerda, Alex Silva encara a marcação do Lucas Amon. Ainda Alex Silva volta a jogada com o Edilson. Com o Edilson não vem, o cruzamento do Ayrton, a bola vai de graça nas mãos de Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vamos até 50 minutos neste primeiro Ô, tempo. Lucas, Pois não, Claudio é como diria minha avó, já saudosa, falecida, né? Acho que o Moser tá desacorçoado. Desacorçoado. O time do Guarani como um todo, né? Desacorçoado. Vamos até 50 minutos. Alô, Wagner Alves. Grande Wagner Alves aqui conosco, mandando um grande abraço pra nós. Cuidado com a muleta, não deixa a turma te derrubar, hein, Wagner? Márcio Silva aqui com a gente. E o Berá. Você sabe que o Wagner, né? A turma judiava dele, né? De vez em quando escondia as muletas dele, não deixava ele sair do campo. Meu Deus. Judiava do Vagninho, viu? Grande Vagninho. Grande Vagninho, narrador esportivo, lá em Valinhos, o menino de Valinhos. Vem a equipe do Guarani, Jamerson para Nicolas Careca, tentou passe de primeira, buscando o Isaac, o passe nos pés ali do Rodolfo, que afasta o perigo. Você sabe que eu fiquei sabendo, Lucas, que pode surgir uma dobradinha lá na política de Valinhos, de Wagner e Albert. Ah, eu fiquei sabendo disso aí também. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo disso. A gente não pode falar muito, né, porque políticos tem que tomar Enfim, cuidado, né, mas é só assim, né. Que dupla, né? É, en passant, como diz Wagner Ferreira, né. En passant é bom. O Vagninho e o Albert Cavalcante, será que... Já pensou os dois juntos? Prefeito e vice, o que será que é, hein? Vamos cantar na noite, alguma coisa assim? Não, acho que é prefeito e vice. Não é dupla. Não é dupla sertaneja. Dupla política. Dupla política. Falta pela meia esquerda, falta pros homens. Falta pros homens pela meia esquerda, campo de ataque da equipe do Brusque. Lucas, quando você for cumprimentar um goleiro, peça pra ele tirar a luva, viu? Sim. No detalhe mostrou ali o Kozlinski cuspindo na mão. Você louco. serve para ter mais aderência. Mas as luvas agora elas são feitas de um material, uma borracha que é aderente à bola. O Kozlinski não precisaria dessa cusparada na luva, não. Vem para a cobrança da falta Ayrton para a equipe do Brusque. Levantamento na marca do pênalti. Afasta Leandro Vilela. Completa o serviço. Tira dali Bruno José. 47 minutos. Primeira etapa de jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Vem bocando pela ponta direita. Júlio César soltou para Bruno José. Tentativa de cruzamento para dentro da grande área. A bola explode no Wallace. Explode no Wallace. Não sai ainda. Bruno José consegue no pé de ferro evitar a saída. Deixa a jogada com Bruno José. Linha de fundo. Encara a marcação do Wallace. Vai pro chão. O árbitro manda seguir. Está jogando o Wallace tranquilamente para a equipe do quadricolor lá do Vale do Itajaí. Ele deixou a jogada mais à frente com o Ayrton. Ayrton deu uma caneta ali em cima do Lucas Amon.
e na sequência da jogada ele faz a falta. Falta para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, pois não, Claudinei Corsi? Facebook, o Jones Werner, ou Werner, lá de Brusque. Como é que Santa é? Jones Ro. Acho que é Werner. Jones Ro, deve ser a mulher, o Jones o homem, não sei. Pode ser. Mas aqui tá assim, Jones Ro Werner. Werner, que É lá chique, de hein? Brusque, Santa Catarina. Tá Muito dizendo bem. que é boa a transmissão ou tá Opa. desejando boa. Não, ele falou que é boa a transmissão e botou um positivo. Muito obrigado. E o Paulo Marques diz aqui, Ney, os caras têm que treinar como a gente treinava lá no Notre Dame, no Grêmio Campinas. Lá o chicote estralava. Falta pro Guarani, Júlio César na bola, levantou no meio da grande área, aparece a marcação do Brusque, afasta o perigo. Bracinho levantado ali da defesa do Brusque, também do ataque do Guarani, mas é só lateral. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lateral cobrada para dentro da grande área, Nicolas Careca, não tem o domínio. Não tem o domínio, Júnior Todinho tira errada. A bola volta para a equipe do Guarani. Finalzinho de jogo neste primeiro tempo, por enquanto 0-0, Wagner Ferreira. Ontem eu assisti a final da Taça das Favelas, do Campo da Ponte, tava bem melhor que isso aí, viu? E ó o Guarani, Lucas Ramon fez o cruzamento para dentro da grande área, afasta a defesa, tirou errado por ali. O camisa número 22, Edilson Júnior, a bola bateu, rebateu, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, terceiro escanteio do Bugre. É realmente a Taça das Favelas. E tinha modalidade de futebol feminino também, né, Vagnão? Primeiro o feminino, depois o masculino, né? A molecada do São Bernardo ficou campeã. Muito bem, escanteio para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, mais uma vez o Jamerson, quem sabe agora, na bola parada, no último lance deste primeiro tempo, sai o primeiro gol do Bugrão, vem para a cobrança Jamerson, caprichei Jamerson, vem levantamento no capricho, subiu no Caçamão, tocou de cabeça, antes dele a defesa do Brusque para tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Lateral aqui pela ponta esquerda, vai terminar no primeiro tempo. O árbitro tá ouvindo alguma coisa do VAR, hein? O árbitro tá ouvindo alguma coisa ali do VAR, mas não vai dar nem tempo de cobrar o lateral. E não tinha nem batido 50 minutos ainda, faltavam uns 20 segundos pro fim. Mas trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, senhor Rodolfo Toschi Marques. Termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. Por enquanto, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Brusque. Vem aí um intervalo inteligente FI com ele. Claudinei Corsi. 11 da manhã, mais 52 minutos. A bola parou nesse primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Brusque também 0, num jogo xoxo, fraco, ruim. Modorrento. Não é isso, Wagner Ferreira? É o que eu tava dizendo, que se eu comparei um jogo de molecada infantil, Taça das Favelas, com o jogo de hoje, você já pode ter uma ideia como foi esse primeiro tempo 0-0. Agora ele até que começou bem, 10 minutos de jogo tentando, né, propor o jogo. Mas o Brusque veio na filosofia dele de jogar por uma bola. Tanto é que chutou só uma bola a gol. Então tá no lucro o Brusque. Veio para isso e tá conseguindo seu objetivo. Enquanto que o Guarani, que precisa vencer o jogo, tá devendo. E deve voltar com alterações pro segundo tempo. Porque se continuar assim, pelo amor de Deus, o Moser também vai ter que dizer a que veio aí. Tem que mexer nesse time aí. Tá certo, então tá aí Wagner Ferreira pedindo substituições na equipe do Guarani. Paulo Marques manda aqui um abração para o Pablo, que foi o narrador do Torneio das Favelas, né? Diz que é primo da esposa dele, portanto é seu primo também, tá certo? O Paulo Marques. Agora 11h53, Guarani 0, Brusque 0, estádio Brinco de Ouro, a bola parou e a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais análise de Wagner Ferreira aqui no nosso Intervalo FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. De volta aqui com o nosso intervalo FI. O Guarani vai empatando com a equipe do Brusque num jogo ruim nesse primeiro tempo. 0 para todo mundo. Wagner Ferreira já dizia aí, né, Wagner? Quero saber a respeito das substituições que você espera que o Mozart Santos faça, Wagner. Bem, Bruno José teve todas as chances que ele imaginava, né? Até mais do que isso. Não provou. No jogo de hoje, realmente provou que não tem condições. O Júlio César, longe de ser aquele Júlio César do tempo do Daniel Paulista. Então eu votaria sem esses dois. Já votaria com o Iago pela direita e o Maxwell. Não que fosse, né, o supra-sumo da técnica para resolver todos os problemas, mas tem que mexer o doce. Se não deu certo, vamos tentar outra fórmula. E deixou o Nicolas, que embora, né, limitado também tecnicamente, vamos dizer, se ele quer um Lucão melhorado, talvez tenha um pouquinho mais de condição do que o Lucão. Acho que ele não vai botar o Lucão para jogar, vai manter o Nicolas por ali. Rodrigo Andrade começou bem o jogo, mas sumiu durante o jogo. Maria, cadê a armação de jogadas? Agora ele não tem. Esse Isaac também sumiu, pegou 2 ou 3 vezes na bola, vai procurar alguém, não acha. Então o time do Guarani é muito desarrumado. Então não tem condições de exigir muito desse time. Cada jogo que passa, o torcedor tem a expectativa. Não, agora vai. Agora, chegando 2 reforços aí, vai. Mas não adiantou nada. O Isaac no meio campo, muito lento, não conseguiu armar nada. O Jamerson pela esquerda não tá mal, tá bem na marcação. Mas quando ele vai pro ataque, vai lançar pra quem ali? O Júlio César escondido atrás do zagueiro. Então, realmente é um jogo horrível nesse primeiro tempo. O 0-0 é uma nota pros dois times. Legal, 0-0 a nota do jogo. 11h58, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. O Mário Silva aqui também está dizendo, olha a Série C, o Luciano Automóveis Guarani muito leniente. Não marca, não ataca. É o adversário que todo time quer. Tem que subir nas linhas e marcar a pressão desse time fraquíssimo do Brusque. Tá dando dor na vista de assistir esta pelada, diz aqui o Luciano. Que mais? Esses caras deveriam ter vergonha de sair de casa e denegrir a imagem do Guarani, conquistada com muito esforço. Chegou nesse ponto, né, Claudinei Corsi? Então, ô Luciano, a gente falou aqui, né, Wagner, antes da nossa abertura, na abertura da jornada, a respeito daquela reunião das torcidas, que o próprio presidente disse que tem que cobrar mais postura dos jogadores, né? Acho que passa meio por aí, né, Wagner? Porque não tem mais o que fazer, né? Mudar esquema tático e... Já tentou, dentro do elenco, ele experimentou todo mundo. Tudo, não tem jeito. Se ele escala esse time aí, é porque ele acha que é o que há de melhor. Então, se isso aí é o melhor do Guarani... Então, explicou por que não levou o Lucão do Break lá para Chapecó, porque precisava de um jogador mais de rapidez, e que o Lucão não é disso, e hoje, será que ele tá precisando do quê? Que tipo de jogador? Vai ter que procurar o artilheiro, né? O fazedor de gol, né? Porque realmente o artilheiro ainda do Guarani é o Matheus Pereira, né? Com 2 gols. 2 gols. Ele é lateral esquerdo. Então, lamentável. O torcedor já foi embora. Sabe como tá a situação do Guarani. Mas, gente, pra quem tá nos acompanhando, imagina que coisa, né? O Guarani, clube que já teve Careca, já teve Amoroso, já teve Djalminha, já teve Luizão. Sabe, olha os nomes do ataque que o Guarani já teve pra hoje ficar sofrendo aí com o Nicolas Careca e Lucão do Break, Maxwell. Gente, o Nicolas Careca, eu pude reparar no primeiro tempo, a bola chega nele, parece que a bola tá queimando. Não, ela atrapalha ele, né? A bola tá queimando no pé dele. A bola atrapalha ele. Incrível. Eu penso que, sei lá, acho que dá um chá de cadeira nos dois aí, tanto no Lucão como no Então, Nicolas mas Careca, o duro é isso, né, Wagner? Você dá um chá de cadeira e põe quem? Esse é o problema do Guarani. Então. Esperar as contratações, né? Se é que elas vão vir. Se é que vão vir, né? Em que número vão vir, né? Agora, estavam falando em promoção, né? O Guarani fez uma promoção durante a semana. E o slogan era o seguinte: venham sofrer novamente no próximo domingo. Tá certo, Tá chegando aquela fase que jogador que chegar com meia calção vai entrar jogando. Vai entrar jogando. Porque o Guarani já tentou de tudo, gente. Já tentou de tudo. Não tem condições. Como é que ficaram aí os scouts do jogo, Lucas? Muito bem. Foram um jogo até equilibrado, né? Em termos de posse de bola, 50-50 para cada lado, né? Finalizações 4-1 para a equipe do Guarani. Finalizações no gol, duas do Guarani, que foram as duas cabeçadas, tanto a do João Vitor como a do Derlan. Os dois zagueiros. Os dois zagueiros. Escanteios 3-2 para a equipe do Guarani. Mas é aquela história, né, Claudinei Corsi? Um jogo muito fraco tecnicamente, muita dificuldade para a equipe do Guarani criar. O Guarani não tem uma jogada e uma de criação, situação não tem nada. E o Brusque, quando quis, e foram poucas vezes, mas quando quis, insinuou chegar com perigo. Se o Brusque forçar um pouquinho, o Brusque vai sair daqui com a vitória. Vamos ouvir o João Vitor.
ver o que a gente errou, os momentos que a gente errou e ver o que o professor vai falar para a gente voltar para o segundo tempo e sair com esses 3 pontos aqui dentro de casa. Pouco, né, João? Sim, mas vamos consertar agora no intervalo para voltar mais concentrado e definir bem a bola. Aquela clássica entrevista, né, que é feita na saída do jogador e colocada agora depois, né? Por isso que ele falou, vamos ver no intervalo, né? O duro é quando o jogador dá a entrevista e sai, né? Quem que tá falando Esse pelo é o Alex Brusque aí? Silva. Vamos ouvir. Para poder encaixar ali no contra-ataque e fazer o gol. Tentar achar uma brechinha ali nesse contra-ataque. Com certeza a gente está movimentando. Acredito que no segundo tempo agora o espaço vai ter mais e a gente vai conseguir fazer boa jogada ali na frente e fazer o gol e, se Deus quiser, sair com a vitória daqui. Tá confiante o Alexandro, É o né? Alexandro, né? Verdade. Alexandro, camisa 9. Que foi quem fez o gol do Brusque no primeiro turno. Exatamente, aproveitando aquela falha do Leandro Castan. Esse Alexandro jogou no Sampaio Corrêa, é longe de ser aquele Alexandro, né, de veterano já, irmão do Richard. Sim. Para deixar bem claro que não é o mesmo. Agora, o Brusque tá na dele. Ele vem de 2 resultados, não diria positivo, mas não perdeu. Ele empatou com o CRB e empatou com o Grêmio. Os 2 empates em 1-1. E o hoje doutor... tá indo pro 3º empate, fora de casa. O doutor Sandro Nunes pergunta aqui, amigos, uma pergunta, por que o Ronaldo Alves não está jogando? Eu acho ele melhor que os 2 zagueiros. Tá contundido, doutor. Apareceu aquela contusão, aquelas contusões que aparecem no Guarani, do nada, né? Que vem a informação da assessoria de imprensa, o jogador tá machucado, tá no estaleiro e não joga. E deveria estar pelo menos relacionado hoje. Pois o Guarani, se precisar de um zagueiro, só tem o Hernandes. Mas ele tá machucado, não tem jeito de voltar, né? Não tem. Foi dito aqui, até eu vou procurar aqui nas minhas mensagens da assessoria de imprensa, acho que no outro jogo, na verdade. Ele estava no banco contra o Bahia. Sim. Sem jogar, machucou? Machucou no treino. Então, eu acho que no treino, né? Porque foi aqui, deixa eu ver se nós temos aqui. Técnico Moza, bababá, por outro lado, o técnico tem que ser antes do jogo 16 aqui. de julho, Guarani 0, Bahia 2, ele estava no banco. Tá aqui, olha. Antes do jogo da Chapecoense, o zagueiro Ronaldo Alves teve constatada lesão de grau 2 no músculo sóleo da panturrilha esquerda e já iniciou o tratamento médico. Músculo sóleo da panturrilha famosa esquerda. barriga da perna. Sim, a batata da perna, né? E aqui comunicaram também, o Guarani informa que lateral esquerdo Matheus Pereira não faz mais parte do elenco. O Cruzeiro, clube que detém os direitos econômicos do jogador e o emprestou ao Bugre, está negociando o atleta. Com o Vizela, lá de Portugal. Muito bem, então. Tá voltando o Guarani, tá voltando a equipe do Brusque. Mais alguma coisa aí, Lucas? Nada? Não, na verdade... Tranquilo, Wagner Ferreira? Pelo jeito, gostaram do rendimento do Júlio César. Ele tá voltando, né? Segundo tempo. Tá bom. Então, quem tá voltando também para todo segundo tempo, a gente volta no fim de jogo, é ele. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte pretão, amante do Bugre. Alô, torcida bugrina, alô, nação alviverde, alô, nação bugrina. Tá difícil. Começou aonde, Claudio Corsi? O segundo tempo de bola rolando lá em Avaí. Avaí, Flamengo, 0-0. Mandar um grande abraço aqui pro JP Queiroz. Narra a vitória do Bugre, Lucas. 2 gols pelo menos. Abraço pra todos da melhor transmissão. Tentando. E o Wagner Geraldo tem torcida do Cruzeiro aqui na nossa transmissão, hein? Mandando aqui um Cruzeiro cabuloso. O torcedor do Cruzeiro tá com um sorriso de orelha a orelha, é o líder da Série B. Trila o apito, árbitro apita o senhor Rodolfo Tosquimaschi. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Começa o segundo tempo. Vamos, Guarani, em busca dos 3 pontos para começar com o pé direito o campeonato no segundo turno. Está jogando a equipe do Brusque pela ponta esquerda, vai pro chão. O Alexandro falta nele. Acho que ele trocou o Lucas Ramon pelo Diogo Matheus, hein? Perfeitamente. Primeira substituição. A saída do Lucas Ramon para a entrada do Diogo Matheus. Diogo Matheus tá no jogo. O camisa número 13 da equipe do Guarani, Wagner Figueiredo. Ele entende que pelo lado do campo, ali pela beirada, o Diogo pode ser mais efetivo aí do que o Lucas Ramon. Então vamos ver se tem sorte aí o Moser. Não tá, em tese não tá errado, porque realmente tá sem criação, não tem jogada de beirada de campo. Então que ele vai tentar aí com esse lateral novo. Está jogando a equipe do Brusque, passe errado do Alexandre Tome, contra-ataque do Bugrão. Puxou pela ponta direita, Leandro Vilela. A bola ficou pererecando ali com o Bruno José, foi pro chão, o árbitro mandou seguir. Sobra de bola com o Diogo Matheus, encata a primeira, segunda marcha, desarmado ali pelo Rodolfo.
Toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque. Diogo Matheus, balança o esqueleto, deixa de lado a jogada com Bruno José. Devolveu com o Diogo Matheus, 3 em cima dele, ficou difícil. Armou na perna esquerda, cruzou por baixo, sobrou com o Isaac, tenta o toque para dentro da grande área. Aparece a marcação de Edilson Júnior, afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Desceu o Bugrão pela ponta esquerda, bola na linha de fundo, Isaac tentou passe pro meio, aparece a cobertura do Wallace, tira o perigo dali. Boa jogada, o Guarani acelera, o Guarani botando velocidade e intensidade, conquista o primeiro escanteio deste segundo tempo, o quarto do Guarani. Vem pra cobrança, Júlio César, escanteio agora pela ponta esquerda, capricha Júlio César, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Atenção, torcedor bugrino, quem sabe agora levantamento no segundo pau, falhou o Jordan, passa a bola também pelo Isaac. Passa pelo Isaac, ele deixa a jogada sair pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança Diogo Matheus. Diogo Matheus, camisa número 3, entrou agora no lugar do Diogo Matheus. Entrou agora no lugar do Lucas Amon. É lateral já cobrado. Diogo Matheus deixou com o Isaac. Na perna esquerda, cruzou no segundo pau. Fechou Júlio César, tocou Bruno José, fechou, vai pintar o gol. Tira o Wallace. Salva a pátria do quadricolor. Quase o primeiro gol do Guarani. Cruzamento do Isaac, Bruno José. Entrou fechando no segundo pau após o toque do Júlio César. Quase o gol do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Chegou. Pegou no campeonato, os Canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Agora sim valeu. Arthur para o Avaí, agora Avaí 1, Flamengo 0. E o Bruno José nessa bola demorou 3 dias para chegar para chutar pro gol. Eu ia falar sobre esse lance aí. Quando ele viu o Wallace, pelo tamanho do Wallace, falando, nem vou nessa bola aí. Visivelmente deu para ver que ele não quis se jogar na bola. Talvez se fosse o Nicolas Careca ali, né? Pelo tamanho, não pela qualidade. E vem os homens, ó o Álvaro, lá na ponta direita, deixou a jogada com o Edilson Júnior, o Álvaro foi pro chão, o árbitro mandou seguir. Álvaro recebe o passe novamente, recebeu a marcação do Rodrigo Andrade, vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Álvaro, Rodrigo Andrade esbraveja, reclama, mas tá marcada a falta. Falta para os homens pela ponta direita, chance de jogar essa bola dentro da cozinha bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta para os homens lá pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da cozinha do Bugre. Atenção, atenção, defesa bugrina. Atenção, João Vitor se vira, Derlan se vira também, o Diogo Matheus que acabou de entrar, o Jamerson. Vamos todo mundo se posicionar para tirar essa bola daí. Vem para cobrança, pelo jeito é o Zé Matheus, camisa número 8. Ele que vem para a bola, levantou lá no segundo pau, sobe a defesa, Jamerson tocou de cabeça para trás. Kozlinski sobe, fica com a bola, ninguém tasca, ninguém vê do goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Isaac tomou a velocidade, engata a primeira, segunda marcha, soltou pra Rodrigo Andrade, botou na frente e foi pro chão. Falta nele. Falta do Alexandro em cima do Rodrigo Andrade. Derrubaram o nosso tanque de guerra lá, Wagner Ferreira. Uma escapada boa do Rodrigo Andrade ali pelo meio do campo e por trás foi derrubado. Para mim a falta é indiscutível. Agora vamos ver se o Guarani aproveita, né? Bola parada é a única chance que eu tô vendo. É o que sobra para fazer, né? Vamos ver se é aproveitamento na bola parada. E já nos primeiros momentos desse segundo tempo, 2 bolas alçadas de bola parada. O Guarani quase que chegou. Quer dizer, quase também aí em termos, né? Um pouco de exagero. Vamos ver, mais uma chance. Mais uma chance para o Guarani em 5 minutos, cravado, segunda etapa de jogo. Atenção, torcedor. Quem sabe agora, quem sabe na bola parada o primeiro gol do Guarani no jogo. 5 minutos, segundo tempo. Deixe o seu comentário, mande a sua participação. Ajude os Canais Futebol Interior e deixe a sua torcida aqui pro Bugrão em busca de mais 3 pontos. Vem pra cobrança, Júlio César, intermediária, campo de ataque. Bola pela meia direita. Jogada ensaiada, soltou no fundo para Isaac. Isaac domina, encara a marcação do Alexandro. Ainda Isaac dominou. Girou, armou na perna esquerda, cruzou no segundo pau, subiu, toque de cabeça do João Vitor pra dentro da grande área, afasta, Ayrton completo, serviço Júnior Todinho, tira dali, afasta na sequência, o Zé Matheus, a bola fica perdida de graça pra Rodrigo Andrade no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Vem brocando pro campo de ataque, sai jogando com o Derlan. Derlan deixa de lado a jogada com o João Vitor. João Vitor, campo de defesa, domina o zagueiro central da equipe do Bugre. Volta a jogada com o Derlan. Derlan de perna esquerda, abre bola na ponta, canhota com o camisa número 31, o Leandro Vilela. Leandro Vilela deixou de lado a jogada mais à frente com o camisa número 83, Jamerson. Jamerson para Bruno José. Bruno José dominou, sai da esquerda, vem pro centro, carrega a bola no corredor pela ponta canhota. Soltou para Júlio César, bico da grande área pela ponta esquerda, daí para Jamerson. Armou o cruzamento para dentro da grande área, bola fechada nas mãos de Jordan. Nas mãos do arqueiro da equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem Brusque pro campo de ataque, tentativa de passe do Balotelli. Tocou errado, Rodrigo Andrade tomou. Tenta a jogada, tenta puxar contra golpe. Deu o passe mais atrás, buscando o Nicolas Careca. O passe foi errado. E tome contra-ataque dos homens. Bola lançada pelo Rodolfo para Alexandro, linha de fundo. Tentou ali pedalar para cima da marcação do João Vitor. Melhor pro zagueiro bugrino. Melhor pro zagueiro do Guarani, consegue tirar a bola, toca pela linha de lado, lateral de graça para a equipe do Brusque, tomou uma bronca ali do Bruno José João Vitor, porque estava sozinho na jogada, podia ter saído com mais tranquilidade. Posse de bola para a equipe do Brusque, tá aí Balotelli, tem espaço, camisa 26, tocou no comando de ataque para Júnior Todinho, daí para Álvaro, Álvaro, bico da grande área pela ponta direita, armou na perna esquerda, bateu pro gol, golaço! Gol do Brusque! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Álvaro, camisa 7 a dele. Um chute de raríssima felicidade. Recebeu o passe do Júnior Todinho no bico da grande área pela ponta direita. Armou na perna canhota, um chute colocado, chapa na bola, no ângulo superior direito de Maurício Kozlinski, que voou e nada pôde fazer. Álvaro, camisa 7, a bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Brusque. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Brusque. Álvaro é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani. É Kozlinski. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Wagner Ferreira, o detalhe é só seu, que golaço do Álvaro. É nada que tá ruim, né? Não pode piorar, né? Nada, jogando em casa, segundo tempo, sem produzir nada, agora ele toma o gol, agora vai ter que fazer o empate, quem sabe, para fazer mais um para ganhar o jogo. Eu acho que já era, agora ali realmente não tem que jogar a toalha, não tem condição. E vem para ataque o Júlio César. Com todo respeito, né, ao Brusque, se não ganhar do Brusque, vai ganhar de quem? Agora, com relação ao gol, um golaço de fora da área, o carequinha lá, barbudo, olhou, meteu acordou a coruja. Lá no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro, estava um pouquinho adiantado. Mas não vou dizer que era uma bola defensável. Foi uma bola muito bem chutada pelo Álvaro, tá aí o Brusque na frente, 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Claudinei Corsi, 1-0 pros homens. E o detalhe, né? Não é questão do Kozlinski, né? É questão de que o cara não pode deixar chutar ali da entrada da grande área, teve muita liberdade o Álvaro, lógico, né? Então tá aí, despreparo da zaga do Guarani. Só podia dar nisso. 1-0 pro Brusque, belíssimo gol do Álvaro, tem gol no campeonato dos canais de Futebol Interior, informam, fala Claudinei Corsi. É o empate do Flamengo. Pedro, agora Avaí 1, Flamengo também 1. Como eu queria um Pedro no time do Guarani. Deus o livre, nem esquece que vão trazer Pedro, o quê? Tem Maxwell, cara. Tem no olha lá, ó o Derlan, perdeu a posse da bola, Alexandro tomou na linha de fundo. E tem o detalhe, né, que o Guarani, na fase que tá, quando toma um gol... É difícil, hein? A tendência é tomar outro. Difícil. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Falta do Júnior Todinho em cima do Derlan, na verdade... O Júnior Todinho tomou a bola e o Derlan ficou reclamando falta, mas a sequência da jogada não deu em nada. 10 minutos, segundo tempo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Atenção Rede, atenção Futebol na Canela e também Portal Araraquara News na retransmissão da nossa jornada esportiva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela honra de estarmos aí com vocês também. O tempo é placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Brinco de Ouro, te contei não. Álvaro foi pra rede, 1 para o Brusque, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi.
Série A do Campeonato Brasileiro, 13 minutos segundo tempo, 1-1 Avaí e Flamengo. E às 4 da tarde tem Fluminense e RB Bragantino, na retransmissão da Rádio Futebol Total de Bragança. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 11 minutos, Lucão do break, Marcinho e Iago vem aí, vai trocar o ataque o técnico Mozart. Vem Bogrão com Júlio César, cruzamento no segundo pau. O toque de cabeça do Isaac, a bola bate ali no Edilson Júnior, o árbitro dá pênalti. Toque de mão de Edilson Júnior, tá na marca da Cal, é penalidade máxima para o Bugrão. Cruzamento do Júlio César, o toque de cabeça do Isaac, tava de braço levantado com o bração aberto, Edilson Júnior. Rodolfo Toschi Marques não pensou duas vezes, marcado penalidade máxima para o Guarani, Wagner Ferreira. A bola cruzada pela lado da direita, né? O cabeceio e a bola tocou na mão do zagueiro. Não sei se ele vai consultar o VAR, porque ele apontou com muita convicção o pênalti. Vamos ver. Eu acho que não, porque realmente o Edilson estava com o braço aberto, estava mal posicionado. E aí, Claudinei Corsi? Pra mim o pênalti, né? Mesmo porque ele cabeceou, essa bola poderia entrar, né? Exatamente, e em direção ao gol, né? direção ao gol. E tomou amarelo lá o Edilson Júnior, camisa número 22 da equipe do Brusque. É pênalti para o Guarani, é pênalti para o Bugrão, torcedor, quem sabe empatando agora, quem sabe não começa a remontada do Guarani no jogo. Tá perdendo, perde pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Álvaro. Há pouco o Álvaro foi pra rede aos 9 minutos da segunda etapa. Vem pra cobrança Diogo Matheus, é o homem das bolas paradas. Bate escanteio, bate pênalti, marcou um gol pela equipe do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B este ano contra o Criciúma, também no Brinco de Ouro da Princesa. Fez um gol no rebote do pênalti, ele bateu o pênalti, o goleiro fez a defesa e na sequência ele fez o gol. Quem sabe agora não entra direto contra mais um time catarinense, contra o Brusque. Diogo Matheus bateu quando o Criciúma fez. Quem sabe agora contra o Brusque também. Para marcar o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Para marcar o gol de empate da equipe do Guarani no jogo, 13 minutos, segunda etapa. Atenção, torcedor do Bugre. Atenção, nação bugrina. De energias positivas. Rodolfo Toschi Marques autoriza. Vem Diogo Matheus pra bola. Olha os fixos na pelota. Atenção, partiu. Diogo Matheus, pé direito na bola. Bateu. Gaveta! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Diogo Matheus, camisa 13 a dele. Bateu rasteirinho no canto direito, o Jordan tocou na bola, assustou o torcedor do Bugre, mas ela foi lá, morreu no fundo do barbante. Diogo Matheus, camisa número 13, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro. Avante, avante, meu Bugre! É, Guarani empata o jogo, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Um para a equipe do Guarani, Diogo Matheus é o nome da fera, é o nome da emoção. Um também para a equipe do Brusque, é goleirão Jordan. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Wagner Ferreira, o detalhe é só seu, empata o jogo, Bugrão. É muita convicção do árbitro na marcação do pênalti, que realmente existiu, não precisou nem consultar o VAR. Bola na cal e o Diogo Matheus converteu. Não que tivesse batido muito bem o pênalti, né? Telegrafou, o goleiro quase que chega. Se o goleiro tem um pouquinho mais de velocidade, pega essa bola. Mas não interessa, o importante é que a bola entrou e o jogo está empatado. Com o Guarani fazendo algumas alterações que nós vamos conferir agora. Perfeitamente, desce o Zombie pro campo de ataque. O Álvaro tem espaço, ele já fez um gol dali. Tem que marcar, a perna esquerda mandou a bomba, ela passa, vai fora. Com desvio do Kozlinski, escanteio pro Zombie. Tem que marcar o Álvaro, galera. Recebeu com espaço na ponta direita, trouxe por dentro, mandou o sarrafo. Kozlinski de ponta de dedo mandou pra fora. É, tem que tomar atenção. A equipe do Guarani deixando muito espaço na entrada da grande área.
E o Álvaro mandou um sarrafo, quase outro golaço lá do camisa número 7 da equipe do Brusque. Escanteio para a equipe dos homens lá pela ponta direita. Atenção, torcedor, atenção, defesa da equipe ugrina. Vem para a cobrança o Ayrton na perna canhota. Levantamento, bola fechada, bola vai pela linha de fundo, não. O toque de cabeça do Wallace, não. O árbitro deu a saída de bola. Deu a saída de bola, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vamos para as confirmações. Daqui a pouquinho as confirmações das alterações. Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa. Sai jogando lá pela ponta canhota com o Leandro Vilela. Leandro Vilela volta a jogada no campo de defesa com o João Vitor. O João Vitor deixa de lado da parada com o Diogo Matheus junto à linha dos técnicos pela ponta direita. Tá aí o autor do gol da equipe do Guarani. Deixa de lado a jogada mais à frente com o Leandro Vilela. Volta a bola mais atrás com o Derlan. Derlan na ponta esquerda para Bruno José. Bruno José recebeu faixa esquerda do campo. Encara a marcação de Zé Matheus. Deixa curtinho de lado a jogada com o Lucas. Na verdade com o Jamerson. Jamerson volta a jogada com o Derlan. Derlan volta tudo no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor domina a camisa número 28 da equipe do Burg. Deixa de lado a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus já engata a primeira, segunda, terceira marcha. Já passa a metade do campo. Invade a linha territorial inimiga. Deixou com o Leandro Vilela, daí para Iago. Iago acabou de entrar no lugar do Júlio César. Tá aí o menino com alegria nas pernas. Fez o break, fez o giro, deixa de lado a jogada com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade de primeira jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, prendeu, volta a jogada com o Rodrigo Andrade. Recebe a marcação do Balotelli. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo ofensivo. Pois não, Cláudio Corsi. Vamos lá então, confirmando aqui as alterações. Saiu o Isaac, camisa 21, entrou o Marcinho. 15 minutos do segundo tempo. Saiu o Júlio César, entrou o Iago. E saiu o Nicolas Careca e entrou o Lucão do Break. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. A entrada do Lucão no lugar do Nicolas, do Iago no lugar do Júlio César e também do Marcinho no lugar do Isaac, Vagnão. Não que isso vá resolver todos os problemas do Guarani, mas é uma tentativa, né? Os jogadores se equivalem ali, todos têm um nível baixo discutível. Nível técnico baixo discutível. Então, o Nicolas não estava funcionando, vai com o Lucão. Vinha funcionando? Não vinha também. Mas é sempre uma esperança. Tem que ter esperança na tentativa aí de conseguir aí a virada do jogo. E vem Iago pro campo de ataque, encara a marcação da Ayrton. Um pra lá, dois pra cá. Chiro Liro lá, Chiro Liro ali. Cruzamento pra Lucão do Break. Faz o seu Lucão do Break. Tentou a puxeta pra dentro da grande área. Ele tentou mirar o gol, mas a puxeta ia caindo no segundo pau. Afasta a defesa do Brusque. Rebote volta pra equipe do Guarani com o Derlan. Derlan bota velocidade. O Guarani bota intensidade. Vem pra cima da equipe do Brusque em busca da virada. Bruno José de primeira com o Marcinho na linha de fundo. Dominou, encarou a marcação no Rodolfo. Melhor pro camisa número 5. Consegue retomar a posse da bola. Marcinho no pé de ferro. Tentou no peito na raça. Tentou ficar com a posse da bola. Tira por ali, Rodolfo. Rebote cai com o Leandro Vilela. Passe de graça ali do Leandro Vilela tentando a jogada com o Rodrigo Andrade. Ele tentou o toque na frente pro Diogo Matheus. Passe errado. E tome contra-ataque dos homens. Álvaro puxou em velocidade. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Tocou no comando de ataque para Júnior Todinho. Tentou driblar o Kozlinski. Foi derrubado. O árbitro manda seguir. Insiste o Brusque, a batida pro gol. Vai lá, Kozlinski. Faz a defesa, um contra-ataque rápido da equipe de Santa Catarina. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Júnior Todinho deu sequência na jogada. Ele rolou atrás, veio a batida lá do Edilson Júnior para a defesa do Kozlinski, mas se o Júnior Todinho tivesse ficado no chão, o árbitro talvez marcaria pênalti, Wagner Ferreira. É porque a bola não tem a trajetória desviada, né? O Kozlinski foi na perna do jogador. Então, mas como teve a vantagem, eu não sei, dizem que no pênalti não tem vantagem. Marcou pênalti, teve o lance do pênalti, teria que marcar. E, no entanto, sorte, né, do Guarani. A arbitragem entendeu como apenas lance normal. Lance normal, 19 minutos e meio, segunda etapa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Madison vem aí, vamos ver no lugar de quem. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, Bruno José na ponta esquerda, vem levantamento para dentro da grande área. Lucão do Break tocou de cabeça, a bola vai fora. Posição legal do Lucão do Break, tava livre, leve e solto, tocou de cabeça, ela foi por cima da meta do Jordan. Tava sozinho o Lucão do Break, uma boa bola metida pelo Bruno José. Mais uma chance da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável.
Saindo o Rodrigo Andrade para a entrada de Madison. Camisa 98 tá no jogo, Vagnão. O Rodrigo Andrade, né, já desde metade do primeiro tempo já tinha arriado, já tinha perdido já toda a condição física, né, e estava se arrastando em campo. Então entra o Madison. O Madison é um jogador que até outro dia acabou fazendo um gol pro Guarani, um jogo fora de casa. E quem sabe é um jogador que chega um pouco mais na área e pode até arriscar para tentar fazer o segundo do Guarani. E o Bruno José segue no jogo, hein, Wagner? Segue no jogo o Bruno José. Esse é iluminado, viu? 21 minutos. Empresário bom, costa larga boa, estrela. Tem isso. 21 minutos, segundo tempo de jogo, tempo e placar, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Diogo Matheus para o Guarani, Álvaro para o Brusque, 1-1, tem empatado o jogo, olha os homens, Alexandro, lançado dentro da grande área, bateu, defendeu Kozlinski! Lançado Zé Matheus dentro da grande área, livre, leve, solto, posição legal, Kozlinski salva a pátria bugrina. Placar Vivo Futebol Interior, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, segue Avaí e Flamengo 1-1, às 4 da tarde tem Fluminense e RB Bragantino, também às 4 Juventude Ceará e às 4 jogão de bola em Palmeiras e Internacional. Lucas de Souza. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, levantamento fechado, Kozlinski tirou, voltou para Álvaro, pé direito, bateu em cima da marcação, vai fora, escanteio. Álvaro teve a faca e o queijo na mão, de frente para o crime, mandou a bola em cima da marcação do Guarani. Tava sozinho o Álvaro, sozinho, Madison salva a pátria bugrina. Novo escanteio pro Brusque, pressão total do quadricolor de Santa Catarina. Vem para a cobrança o Ayrton, camisa número meia dúzia, o homem das bolas paradas lá pela ponta direita. Vem levantamento do Ayrton, bola fechada, sobe, João Vitor tira. Bola que sobe, bola que cai, a para de cabeça, Iago, toca, tenta evitar a saída, ela vai saindo pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Brusque, linha lateral dos técnicos pela ponta, canhota, campo de ataque, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vai indo embora o Edilson, camisa número 22. Vem aí o camisa número 25, Fernando Natan. Camisa número 25 da equipe do Brusque. Tá no jogo, Wagner Ferreira. Esse jogador lateral, né? Jogou na Ferroviária, jogou no Ituano. E o Brusque tá tentando algo mais no jogo, hein? Esse Álvaro aí, se tomar cuidado, vai acabar fazendo mais um gol. Fez o gol, já duas vezes já arrematou contra a meta do Guarani. O carequinho barbudo ali é bom de bola. Bate bem na bola o camisa número 7. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. 23 minutos e meio, momento ruim do Guarani no jogo. Apesar de ter empatado, o Brusque agora coloca as cartas na mesa, vem pra cima. Sai jogando com o Álvaro. O Álvaro tenta o lançamento, bola pra absolutamente ninguém. Apara tranquilamente. Diogo Matheus, ele deixa com o João Vitor. O João Vitor rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa com o Kozlinski. Ele despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Tentou brigar por ali, Marcinho. Rebote cai na intermediária, campo de defesa com o Leandro Vilela. Daí para Diogo Matheus, de primeira com o Madison. Madison domina, sai da direita, vem pro centro. Carrega a bola no círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece. Vira a parada com o Jamerson, ex-jogador do Azuris do Paraná. Volta a jogada com o Derlan domina, chega no círculo central. De perna direita, vira a página, vira a folha lá na ponta com Diogo Matheus. Diogo Matheus, ponta direita do campo, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Boa bola na direita para Madison, capricha Madison. Fez o cruzamento por baixo, o Luca do Break fechou, bateu a bola espirrada, passa a direita do gol, vai fora. Passa a direita do gol, vai fora. E o árbitro tá dando tiro de meta. O árbitro tá dando tiro de meta, a bola bateu no Everton, claramente bateu no Everton alemão. E o árbitro deu tiro de meta, Wagner Ferreira. Vamos recomendar um penido Burnier aí pro árbitro. Meu né? Deus do céu, não é possível. A bola desviou a trajetória. Será que ele achou que a bola bateu no Lucão do Break? Tipo assim, como se tivesse pegado mal na bola, porque claramente ela bateu no Everton alemão e foi pra fora. Ficou clara, a bola desviou a trajetória, linha de fundo, seria um escanteio pro Guarani. Tá certo o Lucão, perdeu um gol também, né? Tava cara a cara só. Podia ter dominado, enfim.
25, cravado, segunda etapa de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Bola na ponta esquerda, campo de defesa, Jamerson carregou, se encara a marcação, vai pro chão, o árbitro manda seguir, perde a posse da bola. Perde a posse da bola, tentativa de passe ali do Rodolfo, tira a defesa do Guarani, bola bate e volta no campo de defesa, Bugrino tira do jeito que dá o Derlan. Mais uma vez, a bola bateu, voltou, falta do Rodolfo. Falta do Rodolfo em cima do Marcinho, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Pois não, no caso do Lucão aí, a gente lembra aquele ditado, né? Quando a fase tá ruim, cara, urubu de baixo... Ai, meu Deus do céu. Vem Bugrão, jogo Matheus, levantou pra Matson no comando de ataque. Chega a cobertura do Balotelli. Afasta do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai Guarani no campo de defesa com o Derlan. Participação da galera no Facebook, Claudinei Cossi. Ayrton Cardoso diz aqui, difícil é ouvir o Mozart na coletiva dizer que o Guarani jogou bem. É verdade, e vai falar que teve mais chances, vai falar tudo isso, vai falar que botou bola na trave, mas vem Bugrão, ó o Diogo Matheus pra Iago de primeira com o Matson, linha de fundo, o Matson tenta o cruzamento, ele explode em cima da marcação do Ayrton, bate no lateral esquerdo da equipe do Brusque, lateral bola para a equipe do Guarani, lateral para a equipe do Bugre, já cobrado pelo Diogo Matheus, deixou com o Matson para Diogo Matheus, domina no peito, bota no chão, chama a bola de meu amor, ainda assim Diogo Matheus, parou, pensou, fatiou, olhou pra dentro da grande área, busca alguém pra se aproximar, pra tentar alguma tabela, se aproximou Marcinho, dominou, girou, vai pro chão, falta nele! Falta do Álvaro, falta do camisa 7, na verdade falta do Rodolfo, os dois são carequinhos, deu para confundir, falta do Rodolfo em cima do Marcinho, falta boa para a equipe do Guarani, Wagner Ferreira. A falta é boa, só que não tem quem cobre, né? O Guarani não tem cobrador oficial de faltas. Tinha o Giovanni Augusto, Malemar, né? Comecinho da... o Diogo Matheus até que bate bem na bola também, né? Tá lembrando aquele jogo com o São Paulo, né? Exatamente. De lembrança também se vive, mas vamos ver se essa sua esperança aí se transforme hoje. Parece que ele tá na ele tá na bola, ele e o Marcinho. O Marcinho... pouco faz, né, em cobrança de falta. Agora o Diogo Matheus, quem sabe? Falta pela minha direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Falta pela minha direita. Aproximadamente 30 metros a distância pro gol do Grandão Jordan. Parece que o Diogo Matheus vai bater direto. 3 homens na barreira, 27 minutos, 40 segundos. Segunda etapa de jogo. Vem pra cobrança, Diogo Matheus. Quem sabe agora? O gol da virada. Vem Diogo Matheus, pé direito na bola. Bateu. Bola passa. A direita vai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Brusque. 28, quase segunda etapa. Wagner Ferreira e o jogo. Até mal essa falta, hein? Porque o goleiro tinha todo o canto da barreira. O canto esquerdo dele estava tudo aberto. Tudo aberto, ele bate rasteiro, longe do gol. Ei, Diogo, uma coisa é se consagrar, né? Fazer o gol de pênalti, fazer o gol de falta. Gol de falta, gol da virada, mais 3 pontos, mas enfim. Pausa técnica, jogo parado aos 28 da segunda etapa, Vagnão. O jogo tá melhor no segundo tempo, né? Deu uma melhorada, sem dúvida alguma, em termos de velocidade. O Guarani tá tentando, de todas as formas, aí conseguir o seu segundo gol. Teve o susto de tomar o gol do Álvaro. O Brusque saiu na frente 1-0. E agora, com as alterações feitas, olha, o Iago tá correndo, como sempre, aqui pela direita. Tá fazendo mais do que o Júlio César fez até agora. O Lucão já teve 2 ou 3 chances aí. Significa que também tem uma ligeira melhora. Bruno José tem um belo empresário, tem proteção divina, não se mexe com o Bruno José. Ninguém toca no Bruno José. O Marcinho no lugar do Isaac, por enquanto 6 por meia dúzia, não vi nenhuma evolução. Tá certo que houve uma falta aqui agora, que ele poderia ter aproveitado, mas Marcinho vai ser sempre esse. E o Márcio no lugar do Rodrigo Andrade, por motivo de cansaço, né? Isso o próprio treinador vai dizer que teve que fazer essa alteração. E na lateral direita eu gostei da alteração. O Diogo Matheus está apresentando mais jogo agora no segundo tempo. Então deu uma melhora as mexidas do técnico Moser no time do Guarani. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Guarani até o final do jogo. 29 minutos e meio, claro que o árbitro vai dar o desconto, né? Até o fim da partida, esses minutinhos de descanso aí lá nos acréscimos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Aí no detalhe da TV, o senhor Luan Carlos conversando ali com a galera do Brusque. Que tipo de papo é feito nesse tipo de parada, hein, Wagner Ferreira? Você que já tá há mais tempo aí na caminhada. Posicionamento, né? Ele vê os pontos por onde o Brusque pode chegar. Fala, vamos jogar nas costas daquele lateral, vamos jogar nas costas do Beck.
É isso aí, em tese, né? Em teoria. Você tem alguma história desse papo de treinador aí que você conseguiu verificar? Ah, aquele tal jogador é ruim, joga em cima dele e tal? Já vi muitas histórias dela, inclusive que não deu certo. Que não deu certo. Um jogo no Rio de Janeiro entre Bangu e Ponte Preta. Cilinho, técnico da Ponte. A Ponte tinha um jogador chamado Dionísio. Foi escalado para marcar o melhor jogador do Bangu. 0-0 no primeiro tempo. No segundo, o cara não tinha feito nada. Ele falou, bom, então vamos arriscar. Tirou o Dionísio, o cara que estava sendo marcado fez o gol, o Bangu ganhou de 1-0. Histórias do futebol. E essa parada aí serve também pro cara perguntar, né? Quem que tá cansado quer sair, né? É verdade. Vem Brusque pro campo de ataque, tentativa de lançamento lá do Fernando Natan, primeira dele no jogo. A bola bate em cima da marcação do Derlan, vai fora, escanteio. 30 minutos, 31 quase deste segundo tempo. Daqui a pouco a gente gira tempo e placar pra você. Escanteio pros homens. Escanteio pros homens lá pela ponta direita. E vai lá o camisa meia dúzia. Vai lá o Ayrton. Sempre com ele. As cobranças de escanteio pelo lado direito. Ele vai mandar essa bola fechada. Atenção, Derlan. Atenção, João Vitor. Se vira pra tirar, Diogo Matheus. Vamos lá, Jamerson. Vamos tirar essa bola daí. 31, 17 segundos deste segundo tempo. Vem pra cobrança, Ayrton. Tá armada a confusão na cozinha. Bugreiro, cruzamento no primeiro pau. Afasta a defesa completa. O serviço, Marcinho. Ficaram pedindo toque de mão, o árbitro não deu nada. E tome contra-ataque do Bugrão. Bruno José tentou a virada pra Iago. Apostou corrida, vai ganhar do Rodolfo. Ainda Iago dominou, recebe a marcação do camisa 5 do Brusque, que sem brincadeira toca a bola pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do Guarani, campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Ó, o Marcinho recebeu pela amiga esquerda, um pra lá, dois pra cá, abriu na perna direita, mandou o sarrafo, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta para a equipe do Brusque. 32, segunda etapa de jogo. Atenção, rede, atenção, Portal Futebol na Canela e também Portal Araraquara News. O tempo e o placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. O Guarani tem um gol marcado pelo Diogo Matheus, o Brusque também tem um gol marcado pelo Álvaro. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. E segue lá em Avaí Flamengo 1-1, às 18 horas. Tem Atlético Goianiense América Mineiro, também às 18 tem Atlético Mineiro e Corinthians pela Série A. Lucas de Souza. Trazendo as emoções do Campeonato Brasileiro Série B. É um orgulho, muita honra trabalhar aqui nos canais Futebol Interior. Paulo Baia e Trindade estão no jogo, Wagner Ferreira. O Paulo Baia faz a sua estreia no time do Brusque, né? Ele que veio do Avaí e tá entrando aí no lugar do Alexandro. Tá renovando o sangue aí no time do Brusque. O técnico tá entendendo que tem condições ainda de conseguir um melhor resultado. E o Trindade, o Matheus Trindade, jogou no Flamengo, no Náutico, entra no lugar do Balotelli, que também já estava cansado, jogando muito recuado aqui. Quem sabe o Matheus Trindade dá um sangue novo aí pro time do Brusque, que não tá morto não, hein? O contra-ataque vem toda vez com perigo aqui pra cima do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Balança o esqueleto, Jamerson. Faz o lançamento, ela passa a metade do campo. Aparece ali Edilson Júnior. Melhor, na verdade apareceu o Fernando Natan para tocar de cabeça. Edilson Júnior já foi embora. A bola bateu, volta na metade do campo com o Leandro Vilela. Para cima da marcação do Álvaro. Deixou a perna o camisa 7 do Brusque. O árbitro deu jogada perigosa. Falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Empurrão pro campo de ataque. Iago deixa a jogada de lado com o Madson. Mais atrás com o Diogo Matheus. Diogo Matheus sai da direita, vem pro centro, busca espaço pela meia, deixou com o Marcinho. Marcinho de primeira para Iago. O passe foi forte demais. Ele conseguiu o domínio, evitou a saída. No peito da raça, bota na frente, tentou a jogada para cima do Trindade. Chega por ali o volante que acabou de entrar no lugar do Balotelli. Toca pela linha de lado. Mais um lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. Vai balançar o esqueleto, Diogo Matheus. Faz o lançamento buscando o fundo, buscando o Madson. Dominou, tem espaço. Fez o cruzamento, bola fechada. Sai do gol, Jordan.
Sai do gol, Jordan faz a defesa, ninguém tasca, ninguém vê a bola do arqueiro. Posse de bola para a equipe do Brusque no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tenta sair jogando a equipe do Brusque, tentou domínio, o Júnior Todinho foi desarmado, afasta a defesa do Bugre. A bola cai no campo de defesa, rebate pra frente também o Ayrton, joga a bola de graça pra equipe do Guarani no campo de ataque. Lateral bola junto à linha lateral dos técnicos pela ponta direita. Vai balançando o esqueleto, Diogo Matheus deixa curtinho, jogada com Marcinho. Marcinho encara a marcação do Rodolfo, volta a jogada com Diogo Matheus. Diogo Matheus pra cima da marcação ali do camisa 62, o Paulo Baga. Ele prefere o passe mais atrás lá com o Derlan. Derlan domina junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, deixa de lado a jogada com o Jamerson. Jamerson domina, encara a marcação, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, se livrou da marcação do Fernando Natan, boa bola, no canto do break, lindo passe pra Matson de frente pro crime, pé direito, mandou a bomba, espalma Jordan, tem rebote com o Marcinho, não teve o domínio da bola. Que lance bonito do ataque da equipe do Buri, quase o Matson foi pra rede, mandou um sarrafo, foi buscar o Jordan, linda jogada do ataque do Buri, ó o Lucão do break, rapaz, dando toque de calcanhar e tudo mais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E vem Bugrão para o campo de ataque, Matson para Iago. Iago tenta o passe mais atrás. Paulo Baga intercepta, não consegue evitar a saída. Lateral bola para a equipe do Guarani. Boa jogada do ataque do Buri no lance anterior. Uma paulada no Matson, mas que tapa do Lucão do Break, hein, ele enganou toda a defesa, porque o pessoal entendeu que ele ia dominar a bola. No entanto, ele deu um toque, deixou um toquinho de calcanhar, deixou o Matson praticamente na cara do gol. Finalizou corretamente. O goleiro fez uma grande defesa, a bola ia pro ângulo. Muito bem, belíssima defesa do Jordan, sendo o destaque da equipe do Brusque. Participando bem do jogo lá, o arqueiro camisa 12 da equipe de Santa Catarina. Vem mais Bugrão pro campo de ataque, Matson com Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, linha de fundo, tentou a devolução pro Matson. A bola batendo na marcação, voltou pra Diogo Matheus, daí pra Matson, linha de fundo, conseguiu evitar a saída, tentou cruzamento. Paulo Baga trava a jogada, a bola sai pela linha de lado, é mais um lateral. Lateral cobrado, Diogo Matheus para o Lucão do break dentro da grande área. De puxeta, lançou lá no segundo pau para absolutamente ninguém. Fernando Natan apareceu para o perigo, tira, salva a pátria da equipe do Brusque. Rebote que é pra equipe do Guarani, Iago botou a bola no chão, parou, chamou de meu amor, deu sorte, soltou pra Matson, Matson pra Diogo Matheus, desceu bem o time do Guarani, quem sabe agora, Diogo Matheus caprichou no cruzamento do primeiro pau, afasta a defesa do Brusque. Tira do jeito que deu por ali, o Everton Alemão, a bola vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani, desceu bem de novo, o ataque do Burg lá pela direita, Wagner Ferreira. Melhorou muito o lado direito do Guarani, com o Madison e com o Diogo Matheus, e também com o Iago. Então as jogadas estão todas saindo por aqui. E olha, não me assusta sair um gol do Lucão do break aí, hein? Quem sabe agora, Marcinho na bola, primeiro pau, subiu o Matson, afasta a defesa, tira por ali o camisa número 25, o Fernando Natan, rebote cai com o Álvaro, tentou no pé de ferro, na briga pelo alto, melhor pro Iago, baixinho, Iago ganhou de cabeça, soltou na ponta direita pra Diogo Matheus, quem sabe, tô sentindo, tá bom o jogo pro Guarani, tá bom pra virar esse jogo, Bugrão. Iago dominou, faz a virada da direita pra esquerda lá com o Jamerson, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, deixa de lado a jogada com o Marcinho, Marcinho soltou no fundo pra Bruno José, boa jogada, Bruno José, cruzou no segundo pau, ela passa por toda a extensão da área, pega o rebote, Diogo Matheus evita a saída, pressão total do Bugre, Diogo Matheus deixa de lado a jogada com o Iago, Iago dominou, adiantou, deixou de perna canhota ali pra Diogo Matheus, marcado pelo Paulo Baga, ainda Diogo Matheus soltou na entrada da grande área pra Marcinho, Marcinho no semicírculo da grande área, tentou passar por cima, a bola bateu em cima da marcação, bate em cima do Trindade, volta pra equipe do Brusque, no campo de defesa, Álvaro, dominou, tava pressionado de letra, conseguiu achar o Júnior Todinho, lá vem os homens pro campo de ataque, bola com o Júnior Todinho, tem o Trindade na ponta esquerda, bola pra ele, Trindade invadiu a grande área, abriu na perna direita, bateu em cima da marcação, e o rebote bateu em cima do árbitro. Bateu em cima do árbitro, que vai dar a posse da bola para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 39 minutos, segunda etapa de jogo, um para a equipe do Guarani, um também para o Brusque. O jogo fica bom na segunda etapa, o jogo fica muito bom, o jogo fica movimentado, e vai ser bom também você deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar a nossa transmissão. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa jornada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Entrando o Ângelo no lugar do Álvaro. O Álvaro foi embora para a entrada do Ângelo, camisa número 28. Tá no jogo, e também entrou o camisa número 99, o Gabriel Tagliari.
Gabriel Talhari tá no jogo 99, no lugar do Júnior Todinho. Júnior Todinho foi embora para a entrada do Gabriel Talhari. Não teve lei do ex, pelo menos com o Júnior Todinho, né, Wagner Figueira? Todinho, cujo nome é Jeremias Ribeiro Júnior. Popularmente. E bola tomada no canto do break para Bruno José, quem sabe agora o gol da virada. Um para lá, dois para cá, vem a batida, a bola explode na marcação, vai para fora. O Lucão do break ficou louco com o Bruno José, porque o Bruno José dominou, se livrou da marcação, o Lucão do break ficou bem posicionado, era só rolar pro Lucão, Bruno José, quis se consagrar, quis fazer o gol da virada e perde a chance, perde o gol, o time do Guarani, Wagner Figueira. O Lucão foi a loucura agora, hein, esperando o cruzamento do Bruno, que tentou fazer o gol por conta própria, acabou desviando na zaga. Escanteio cobrado, bola fechada, afasta a defesa, briga pelo rebote, tentou pegar Marcinha, a bola sobra lá na ponta direita para o lance, tira do jeito que dá para ali o Ângelo, faz o lançamento no campo de ataque, Gabriel Talhari vai correr atrás dessa bola, ó o Leandro Vilela para não se enrolar, deixa de lado, lateral bola para a equipe do Brusque no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirante. 41 minutos, segunda etapa de jogo, vem para a cobrança Fernando Natan, deixa de lado, a jogada mais atrás, pintou domínio lá pela ponta direita, tentativa de jogada ali do Luiz Antônio entrou também, vamos confirmar só no lugar de quem que ele entrou. Luiz Antônio deixou com o Fernando Natan, volta a jogada com o Luiz Antônio, tem colocado do lado dele o Rodolfo, ele prefere o passe aqui na ponta esquerda com Ayrton dominou, adiantou a bola mais à frente com o Paulo Baia caindo aqui pela ponta esquerda, linha lateral dos técnicos, lançou no comando para Gabriel Talhari, tentou passe de primeira, bola bate no Madson, bateu no Madson, vai saindo em lateral, bola para a equipe do Brusque no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Trindade recebeu pela meia esquerda, lançou no comando de ataque, Fernando Natan, dominou, tem espaço, abriu na perna direita, bateu pro gol, a bola subiu, foi para fora. Sobe, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Não tô vendo mais o Zé Matheus, o Wagner Ferreira. Será que ele entrou no lugar do Zé Matheus, o Luiz Antônio? O Luiz Antônio, um jogador que veio do Flamengo. Ex-jogador do Náutico também, né? Vamos confirmar isso aí. O Zé Matheus, que era da base do Palmeiras, jogou no 15, na Inter de Limeira. Não tava mal no jogo, não. Não tava mesmo, mas parece que não tá mais no campo, ainda não teve a confirmação, mas o Luiz Antônio tá no campo lá, o camisa 88. Sai a equipe do Brusque pro campo de ataque, Luiz Antônio pra Trindade de primeira, Trindade no comando pra Gabriel Talhari, devolveu de primeira com Trindade, deixou de lado com Paulo Baia, sai da esquerda, vem pro centro, vai pro chão, falta nele! Trocou passes, tocou bola a equipe do Brusque e o Lucão do Break é pra acabar com a festa, deu um carrinho por baixo ali, tomou cartão amarelo. Jogada dura do Lucão do Break ali em cima do Paulo Baia. Falta para a equipe do Brusque, falta uma falta frontal. Uma falta de longe, mas a chance de jogar essa bola lá dentro do tumulto. 43 minutos, segunda etapa de jogo. Momentos finais aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Falta para a equipe do Brusque. Ou Ayrton para cobrar de perna esquerda, ou Paulo Baia para bater de perna direita. Camisa 62, jogador de frente da equipe do Brusque. Preocupado lá o Maurício Kozlinski, arma sua barreira, tem 3 homens, é o Iago, é o Madson e também o Marcinho. Falta para a equipe do Brusque, parece, pelo jeito que tá tomando a posição ali o Paulo Baia ou o Ayrton, vem cobrança direta. É o Paulo Baia na perna direita, mandou pro gol, a bola explodiu em cima do Madson, que foi a nocaute. Bola que sobe, bola que cai, quer dizer, dentro da grande área, Kozlinski! Sai do gol, pelo amor de Deus, Kozlinski. Sai para pegar essa bola, aquela bola que vai para trás, toma um efeito estranho. E o jogo tá parado para atendimento do Madson. Abriu contagem, tá lá o corpo estirado no chão, o Wagner Figueira. Foi a nocaute, né? Na cobrança da falta, subiu o Madson e acabou levando a pior. Mas vai se levantar, foi apenas uma pancada. E vamos confirmar aí a alteração então no time do Brusque. Se foi a saída realmente do Zé Matheus para a entrada do camisa 88, o Luiz Antônio. Luiz Antônio. O SofaScore aqui ainda não deu a entrada dele, né? Mas tá constando 5 substituições aqui, mas essa aí não. Mas o Luiz Antônio tá no campo, camisa 88 da equipe do Brusque. Gabriel Talhari no lugar Gabriel do Talhari Todinho. no lugar do Todinho, Ângelo Paulo Baia no lugar do Álvaro. Exatamente. Matheus Trindade no Wagner Balotelli. Paulo Baia no Alexandro. E o Fernando Natan no lugar do Edilson. Edilson. São assim. São essas.
Mas é estranho porque o Luiz Antônio tá no campo. E vem de novo o time do Brusque pro campo de ataque. Tentativa de passe, a bola vai pela linha de fundo. Se sair, o árbitro vai dar escanteio. Na verdade, acabei de ver aqui, o Zé Matheus ele tá no campo. O Zé Matheus ele tá no campo, mas o Luiz Antônio ele também está no campo. Tem que saber no lugar de quem que o Luiz Antônio entrou, camisa 88. Tá ali no detalhe bem próximo do Wallace. Escanteio para a equipe do Brusque. Vem para a cobrança Ayrton. Ayrton para a cobrança, o camisa número meia dúzia da equipe do Brusque. Vem para a cobrança, vem levantamento, bola fechado, toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Ficaram pedindo um toque, o árbitro deu. O árbitro deu, é novo escanteio. Vamos até 50 minutos. Nesta segunda etapa. Um para a equipe do Brusque, um também para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança, mais uma vez lá pela ponta direita o Ayrton. Na ponta canhota, levantamento fechado, o Kozlinski saiu, rebateu, a bola ficou na entrada da grande área, tira do jeito que dá Iago. Pressão total da equipe do Brusque, vem para a jogada, o camisa 5 Rodolfo faz o levantamento, fatiou de perna direita, bola para dentro da grande área, tira Derlan. Rebote cai pela ponta direita, domina por ali, Zé Matheus soltou de lado, boa bola para Fernando Natan cruzou no segundo pau, subiu, Diego Matheus tirou, voltou para Luiz Antônio. Afasta a defesa do Bugre. Bola que sobe, bola que cai. Lucão do Break tentou brigar com ela. Sobrou com o Marcinho. Lançamento para Lucão do Break. Quem sabe agora o gol da virada. Lucão do Break dominou, tem espaço dentro da grande área. Botou na frente, se livrou da marcação do Fernando Natan. Rolou atrás. Pra quem? Lucão do Break. Pra quem? Lucão do Break, ele rolou pra trás, tocou fraco e pra absolutamente ninguém. Perde a chance o time do Guarani, tome contra-ataque dos homens. Olha aí, olha o Paulo Baga, deixou de lado mais atrás. Recebeu Trindade pela faixa esquerda do campo. Se movimenta o ataque da equipe do Brusque, ainda Trindade. Soltou na ponta esquerda pra Paulo Baga. Paulo Baga na perna direita mandou pro gol, ela explodiu no Diogo Matheus, Kozlinski. Firme, seguro para fazer a defesa o arqueiro da equipe do Bugre. Despacha, manda para frente, 47 do segundo tempo. Bola que sobe, bola que cai, bate no Lucão do Break e fica de graça para Ayrton. Ayrton pelo lado esquerdo do campo de ataque, bota na frente, engata a primeira, segunda, terceira marcha, deixa de lado mais à frente. Olha aí, Gabriel Talhari, uma caneta em cima do Leandro Vilela, armou na perna direita, mandou pro gol. Ela subiu, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Que bela sainha do Gabriel Talhari em cima do Leandro Vilela, hein, Wagner Figueira? Inconsciente, né? Porque às vezes acontece uma caneta sem querer, né? Ele viu que o Vilela abriu o compasso e ele tacou no meio das pernas. E daí a finalização foi por cima. E só a confirmação aqui, o Luiz Antônio entrou no lugar do Álvaro. Acabou de sair aqui no SofaScore. Então, o Matheus entrou no lugar do Balotelli, o Luiz Antônio no lugar do Álvaro, o Fernandinho aqui no lugar, que é o Fernando Natan no lugar do Edilson, o Paulo Baia no lugar do Alexandre e o Gabriel Talhari no lugar do Todinho. Vem cobrança de falta, a equipe do Guarani vem pro campo de ataque, lançamento do Diogo Matheus, sobe, Gabriel Talhari tira, rebote e volta com o Jamerson sai da esquerda, vem pro centro, abre bola na ponta direita para Diogo Matheus encara a marcação do Paulo Baia, soltou para Iago de primeira para Diogo Matheus fez o cruzamento do primeiro pau, sobe Rodolfo tira, vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Vem para a cobrança a equipe do Guarani, momentos finais do jogo. Momentos finais aqui no Brinco de Ouro da Princesa, vem para a cobrança Diogo Matheus para a cobrança na perna direita, quem sabe agora o gol da virada. Vem para a cobrança Diogo Matheus no meio da grande área, toque de cabeça do Lucão do Break, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Brusque. Chegou de novo o Guarani pelo alto, Wagner Figueira. Não dá mais pro Lucão, né? A paciência já esgotou, não tem a mínima condição. O lance anterior a esse aí, ele estava na linha de fundo, poderia ter finalizado, poderia ter levantado para alguém, deu um recuo para trás, não tem ninguém acompanhando. Então o Lucão tem hora que não tem cabeça também para jogar, mas já deu
Já deu tempo prazo de validade do Lucão no Guarani, já era. E o torcedor fica na bronca, né? O torcedor fica na bronca, visivelmente irritado aí com as decisões do Lucão quando ele tá em campo. Vem a equipe do Brusque pro campo de ataque, bola lançada pelo Jordan, bola que sobe, bola que cai, caiu com o Fernando Natan, chega a marcação do Guarani, tira, chega o Jamerson, afasta o perigo dali, rebote e volta pra equipe do Brusque ali na metade do campo, Gabriel Talhade foi pro chão, o árbitro manda seguir, ela cai pela faixa esquerda com o Paulo Baga, domina, quase se enrosca com a posse da bola, abre na ponta esquerda pra Matheus Trindade, fez a pedalada, fatiou, fez uma graça pra cima da marcação do Leandro Vilela, preferiu o passe mais atrás com a Ayrton, cruzamento no segundo pau, Diogo Matheus. Sobe, toca de cabeça, manda pela linha de fundo, escanteio, era o Jamerson na jogada, toca de cabeça, vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Brusque, 50 minutos passados, é o último lance do jogo, 1-1 Guarani Brusque. Último lance, o Brusque com as substituições aí do técnico Luan Carlos, veio pra cima, tem essa chance agora no último lance da partida, o toque de cabeça do Everton Alemão, sobra de bola, sobrou na ponta canhota, Paulo Baier, olhou pra dentro da grande área de perna canhota, mandou pro gol, mandou pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, vai terminar o jogo no Brinco de Ouro. O Brusque abriu o placar com o Álvaro aos 9 da segunda etapa, o Guarani empatou aos 18 minutos do segundo tempo com o Diogo Matheus. Trila o apito, árbitro apita, o senhor Rodolfo Toschi Marques termina o jogo no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, gol do Diogo Matheus aos 13 da segunda etapa. 1 para a equipe do Brusque, que abriu o placar com o Álvaro aos 8 minutos da etapa complementar. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. Meio-dia e 59 em Campinas. Meio-dia e 59, começando aqui o fim de jogo dos canais de Futebol Interior, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani. 1-1 com o Brusque no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o gol do Guarani conseguido graças a um pênalti infantil cometido pelo zagueiro da equipe do Brusque. 1 para o Brusque, 1 para o Guarani. O Álvaro tá falando ali, vai vamos ouvir. Vamos ouvi-lo. Interiores para finalizar bem e graças a Deus consegui aí fazer um gol que nos ajudou aí. E não foi só um acerto, né? Porque o segundo acerto seu ali, o Kozlinski tirou também. O que representa para vocês esse pontinho, né? Fora de casa, beliscado aqui em Campinas? Sim, a gente sabia que era um confronto direto, né? Um jogo muito importante. A gente veio no intuito de vencer, conseguimos abrir o placar aí, mas infelizmente eles logo em seguida fizeram o empate, mas esse ponto aí vai ser muito valioso pra gente aí. Obrigado. Tá muito bem, tá aí o Álvaro falando, né? O autor do belíssimo gol da equipe do Brusque, abrindo o placar no Brinco de Ouro aos 7 minutos e meio. O Álvaro fez 1-0 e o Brusque vencia a partida. Quem vai falar pelo Guarani aí, Lucas? Diogo Matheus, o autor do gol da equipe do Guarani. Vamos ouvir o Diogo Matheus, camisa 13, que empatou, cobrando o pênalti. O resultado que representa para o Guarani? Cara, resultado péssimo para nós, em casa. No modo geral, a gente está deixando a desejar no campeonato, a gente sabe. Mas tem equipes, né, que fora também não estão muito bem, mas dentro de casa estão fazendo dever de casa, e isso dá uma tranquilidade no campeonato, né? E a gente está pecando nisso também. E o porquê? Se a gente soubesse exatamente o que está faltando, o que está acontecendo, a gente já teria resolvido, né? É uma fase difícil, onde a equipe jogando muito bem ali os primeiros 15, 20, e aí a bola bate na trave, a gente tem uma outra chance, né? O goleiro fez uma excelente defesa e as coisas não acontecem, aí a gente acaba tomando um gol, né? A gente está tomando alguns gols aí de fora da área que o adversário está sendo muito feliz nesses chutes. Mas a gente vai continuar trabalhando, está muito em aberto ainda, é só o primeiro jogo do segundo turno. E a gente sabe que ainda tem tempo para a gente mudar a nossa história dentro desse campeonato e a gente não vai deixar de trabalhar nenhum dia. O que a gente tem feito não tem sido suficiente, então a gente vai fazer um pouco mais a cada dia. Eu tenho certeza, com fé em Deus e o trabalho de todos, a gente vai sair dessa situação. A Fabiola e o Jota, né, na hora que você bateu o pênalti, eles falaram, você tem gol bonito em pênalti, é esse gol aí, em que a bola vai muito no cantinho, né? O goleiro foi na bola, se você não tivesse batido tão bem ali, talvez ela não tivesse entrado, né? Sim, ele foi muito bem, né? Um goleiro alto, e a gente sempre, né, olhando aí os grandes batedores baterem, eles, contra esse tipo de goleiro, procura bater rasteiro, forte, né?
até ele chegar um pouco difícil, mas ele foi bem na bola, mas importante, graças a Deus, o gol sair, pelo menos a gente sai com um ponto daqui. Obrigado, tá? E o que preocupa é exatamente isso aí que disse o jogador do Guarani, né? Estamos só na primeira partida do segundo turno, tem muito tempo ainda para recuperação e a gente está ouvindo isso já há um bom tempo dos treinadores que passaram pelo Guarani, do presidente do Guarani, dos executivos de futebol do Guarani e dos jogadores do Guarani. Exatamente isso, torcedor do Guarani, é que preocupa esse discurso, Wagner Ferreira. Foi perguntado aí pro Diogo Matheus por que o Guarani está nessa fase. Aí ele respondeu, se nós soubéssemos já teríamos resolvido os nossos problemas. Então eles também estão perdidos. Dizendo Será que já teria resolvido? O problema da fase, ele alegou que é o problema da fase, mas que com certeza vamos sair dessa situação. É a frase pronta, né? É clichê, não é o que tem que falar como está nessa situação mesmo. Agora, eu não vejo muita perspectiva não. Primeiro turno, tá difícil. Primeiro jogo do segundo turno, empata em casa com o Brusque. Vai ganhar de quem? Com todo realmente o respeito. Difícil. E o Brusque tem um time melhor que o Guarani, hein? E agora já sai na quinta-feira que vem para pegar o Sport na Ilha do Retiro. Ó a pedreira, né? E quem sabe com o Daniel Paulista como treinador lá do Sport. Não, mas que não, né? Houve um rumor muito forte aí, né? Dizendo que não vai, é uma coisa de doido, né? O Guarani ainda teve a sorte que o técnico tirou o tal de alvo, né? Isso, o carequinha. Então tirou para colocar o Luiz Antônio. Fez o gol. O cara pinta e borda e ninguém marca o cara, entendeu? Não vem a ordem do banco, tá uma bagunça. Tá realmente uma bagunça. E a sequência, né? O Guarani joga no próximo dia 28 contra o Sport e volta ao Brinco de Ouro no dia 5 de agosto contra o Grêmio. O Grêmio, às 21, uma sexta-feira, às 9h30 da noite. Também às 9h30, Wagner? Às 9h30. Vocês são coruja, hein? Hein? Pelo amor de Deus. Os dois seguidos, né? Na quinta com o Sport, 9h30. Como diria minha vozinha, credo em cruz. Deus o livre. 1-4, Guarani conheceu mais um péssimo resultado, empatou com o Brusque 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa nessa reabertura de turno, o começo do segundo turno, mas os jogadores estão tranquilos. Diz que tem tempo ainda, que o Guarani vai trabalhar mais ainda do que está trabalhando e vai recuperar o tempo perdido para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque aí sim é o inferno de ponta cabeça virado ao avesso, a Série C do Campeonato Brasileiro. 13h, mais 5 minutos, nosso fim de jogo, tem aqui as notas do jogo do Wagner Ferreira, vamos tentar eleger o melhor jogador em campo do Guarani, você torcedor, se quiser votar, fique à vontade através do nosso Facebook, votar no melhor em campo do Guarani, nesse empate por 1-1 com a equipe do Brusque. Tem as notas do jogo, tem a coletiva do Mozart, que a gente já sabe mais ou menos o que é que ele vai dizer, né? Vamos só colocar para constatar, mas tudo isso para você ainda no nosso fim de jogo, 13h, mais 5 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 1h, mais 9 minutos em Campinas. É o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani esta manhã. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Brusque, 1 também para o Guarani. Mais um empate do Bugre, que não leva a lugar nenhum a equipe do Guarani. Vamos aguardar o que é que tem o técnico Mozart para dizer a respeito do jogo de hoje, né? O Lucas de Souza, para você anotar aí na sua papeleta, público e renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá. Público 2.667, 2.667. Para uma renda de R$ 39.060. R$ 39.060, é. Não paga nem o roupeiro. Não paga nem o lanche. Pois é. Não paga Difícil, nem a água lá, mas não. tá bom. Mas ainda, tá bom. ainda que deu 2.600 torcedores, eu não esperava esse número, em Wagner Ferreira. Foi até bom, né? Quase 3 mil. O time não arrasta o torcedor, né? Essa é a Não. grande realidade. O preço do ingresso poderia facilitar um pouquinho mais. Então, Ajudar, né? Mas com esse time que tá aí... Abaixar o preço do ingresso já iria um pouquinho mais. Agora, aquilo que eu digo sempre, bilheteria, agora não tem que ligar pra bilheteria. Tem que botar público, né? Botar exatamente, público, botar público. Mas aí a diretoria tem medo de pôr o público no estádio também, né, Wagner? Aí a Ferreira? pressão, Aí vem a cobrança. Tem né? muito disso também. Tem muito disso. O torcedor, a diretoria quer o público fora. Longe, né? Longe do Exatamente. estádio para a cobrança ser menor. Exatamente. Jogar Que fora coisa, do hein? que em casa. Que situação. Então, A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? todo invertido. Tá muito bem, deixa eu dar uma passada aqui pelas retransmissões da Rádio Futebol Interior, nesse domingo e na segunda-feira também. Às 4h hoje tem Fluminense e RB Bragantino, na retransmissão da Rádio Futebol Total de Bragança. A abertura da jornada daqui a pouquinho, às 3h. Tem Campeonato Brasileiro da Série C, 7h, Botafogo da Paraíba e Remo, com a retransmissão da Rádio Legal Web, lá de Belém do Pará. Amanhã, segundona, tem Campeonato Brasileiro da Série C, às 6h, Paysandu e Figueirense, na retransmissão da Rádio Legal Web de Belém. E a abertura às 17h40. Depois, na sequência, às 8h, tem Curitiba e Cuiabá, na retransmissão da Esportes Malaguenha, aí o cardápio de domingo à tarde, à noite também, segunda-feira à noite para você, aqui nos canais Futebol Interior. Mandando um grande abraço para a rapaziada lá da Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, do meu amigo Tiago Lopes de Faria, e também para o portal Araraquara News, que está com a gente também nesta transmissão. Muito bem, eu já tenho votos aqui do torcedor para o melhor em campo, lembrando que o Flamengo acabou vencendo o Avaí 2-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos ainda à tarde Fluminense e Bragantino, Juventude Ceará, Palmeiras Internacional. À noite, Atlético Goianiense e América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians, e Fortaleza e Santos. Esses os jogos da Série A
do Campeonato Brasileiro. Portanto, Felipe Marques, vamos à eleição do melhor jogador em campo, craque do Bugre, neste empate sofrível por 1-1 contra o Brusque. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, e tenho 2 votos aqui do Dr. Sandro Nunes para Diogo Matheus e também um voto do Luciano Automóveis para o Diogo Matheus. São os 2 votos que a gente tem aqui, peso 2, né? O voto do ouvinte aqui vale peso 2. Diferentemente na Vênus Platinada, né? Que o torcedor vota e depois tem os 2 votos do comentarista. Aí não vale nada o voto do torcedor, a não ser que seja o mesmo do comentarista, né? Mas aqui não, aqui o voto do ouvinte tem peso 2. Portanto, Diogo Matheus já sai com 2 votos aqui para a eleição do melhor em campo. Wagner Ferreira, para você, o melhor do Guarani. Wagner? Eu acompanho essa mentalidade aí de apontar o Diogo Matheus como o melhor em campo. Não que fosse, né? Baita de um supra-sumo ali pelo lado direito, mas melhorou o lado. O Mozart acertou na alteração, tirando o Lucas Ramon e colocou no Diogo. Criou muita chance ali pelo lado direito, ele, mais o Madison, mais o Iago, e teve ainda a seu favor o gol marcado de pênalti. Então não tá mal o voto não. Vamos acompanhar. Diogo Matheus. Diogo Matheus, o melhor em campo, 3 votos. Lucas de Souza. O autor do gol do Guarani deu uma boa qualidade na ponta direita ali quando entrou. Pra mim tem que ser o titular, né? Ele toma às vezes um chá de cadeira por conta das lesões, os cartões amarelos que toma, mas o Diogo Matheus é infinitamente melhor que o Lucas Ramon. Pra mim, o melhor jogador em campo. Tá muito bem, então. Tá aí, eleito Diogo Matheus, o autor do gol do Guarani de pênalti, o melhor em campo do Bugre, essa manhã, tarde aqui no Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, já estamos recebendo aqui, deixa eu ver aqui, o Luciano Automóveis disse aqui, melhor em campo Diogo Matheus, né, já falei aqui, o Dr. Sandro Nunes diz aqui, o Mozart deve estar tomando consciência agora da fria que ele entrou. E o Luciano Automóveis também disse aqui, time inajustável, quem está enganando quem? O Mozart está enganando o Guarani ou o Guarani está enganando o Mozart? Vamos ver, né, o Luciano, a entrevista dele aqui, para a gente saber o que aconteceu. Deixa eu ver aqui que já o link tá pronto aqui, eu acho, né? Já temos o link da entrevista e aguardando aqui, já está com o link aí, Felipe Marques, beleza. Então nós vamos adiantando a nossa pauta aqui mesmo, porque a gente já está com a barriga roncando, né? 13h mais 15 minutos, depois a gente tem que passar lá, não dá para aquele almoço esperto. Vamos para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começando pelo goleiro Kozlinski do Guarani, Wagner. Achei um pouco adiantado naquela bola colocada pelo Álvaro no gol do Brusque, porque foi de longe, pela estatura, pela envergadura dele. Não era pra estar naquela posição ali, quase na linha da pequena área. Aí tem que tomar mesmo. E vocês vão lembrar do jogo contra o Operário, que ele tomou 2 gols assim. De fora da área. Exatamente isso. Então, o goleiro da envergadura dele não pode tomar gol assim, não. Eu acho que por isso que o Diogo Matheus deu uma cutucada. Nós estamos tomando uns gols aí de fora da área. Então, crítica pra quem? Pra quem deixou o cara chutar e pra o cara que tá lá atrás pra defender também não defendeu. Por essas e outras, nota 5 pro Kozlinski. Muito bem. E o Lucas Ramon, Wagner Ferreira? Esperava-se mais dele, né? Principalmente num jogo fechado como esse, quando o Brusque veio para jogar por uma bola nítida. Primeiro tempo do Brusque foi para se defender. E agora ele precisava realmente de jogada pela beirada de campo e o Lucas não conseguiu ser esse jogador. Nota 4. E ele saiu no intervalo, entrou o Diogo Matheus, eleito o melhor em campo por vocês e pelo ouvinte. Acertou o Mozart nessa alteração. O Diogo foi muito mais jogador. Só que houve uma certa confusão ali pelo lado direito com 3 jogadores, né? Com o Diogo, com o Iago e com o Madison, que acabou entrando depois também. Então falta acertar isso aí. Pode ser até que seja uma tática para começar jogo. Mas no jogo de hoje aí os caras se confundiram. Mas de qualquer maneira deu certo pro Diogo Matheus, que foi eleito o melhor em campo. Nota 6 para ele. Legal. E o João Vitor, Wagner? Não foi mal não. Para mim na defesa foi um dos melhores. Nota 6 para ele também. E o Derlan? Uma nota inferior ao Derlan, levou cartão amarelo. Nota 5. Nota 5 para o Derlan. E o Jamerson Wagner, que fez sua estreia no Brinco? Muito discreto, não comprometeu, né? Vamos chamar assim, não teve bola nas costas, nada. Mas quando precisou dele para uma jogada mais de apoio, realmente ficou devendo. Mesma nota do Lucas Ramon, 4. Leandro Vilela.
Aquilo que se esperava dele, hein? Nada de novo, como sempre. Jogador ali limitado à marcação e olhe lá, tomou na bola, na caneta. Jogador que é muito só na marcação, não sai nada do pé dele em jogada armada. Então, nessa limitação toda aí, vai ficar com uma nota 5, olha, com louvor, hein? O Wagner Ferreira, o torcedor quer saber, o Guarani está a caminho da Série C ou ainda tem salvação, Wagner? Bem, pelo futebol apresentado, um pé na Série C. Agora, pelas chances que tem, realmente tem muito chão pela frente. Agora, basta com a palavra os jogadores, comissão técnica, diretoria com novas contratações. Chance tem, agora pelo futebol, não tem. Leandro Vilela 5 para ele. E o Rodrigo Andrade hoje? Começou bem, hein? Dá a impressão que ia ser o cara do jogo, mas, jogo às 11 horas da manhã. Ele com aquele porta-mala que ele tem. E realmente foi caindo, foi se apagando o Rodrigo Andrade. Voltou para o segundo tempo da mesma forma, tentou alguma coisa ali pela direita, não conseguiu. Vai ficar com uma nota 4. E ele saiu exatamente aos 20 do segundo tempo e entrou o Madison. Uma ligeira melhora, hein? Deu uma fumaça ali pelo lado direito, fez alguns cruzamentos. Então, o Madison foi melhor que o Rodrigo, nota 5. Isaac, outro que estreou no brinco, Wagner. Muito lento, pouca armação de jogada, porque é o que se esperava. Baixa rotação, né, Wagner? Lento demais. Ali estava em 33 rotações, já que nós temos 78, que não usa mais, 45, que era padrão norte-americano, e 33,5 rotações, que é o padrão nosso aqui. E ficou nessa última aí o Isaac, nota 4. Nota 4 para a estreia do Isaac no brinco de ouro da princesa. Ele saiu, deu lugar para o famoso Marcinho, a 15 do segundo tempo. Aí sim, né? Aí sim, aí entrou o Marcinho e piorou, nota 3. E o intocável Wagner Ferreira? Bruno José. Olha, primeiro tempo, não apresentou, tentou alguns cruzamentos ali, mas nem apareceu no meu scout aqui. No segundo, alguma coisa, né? Já que ele foi jogar lá pelo lado esquerdo, com a entrada do pessoal aqui pelo lado direito. Mas é muito fraco, nota 3 para o Bruno José. E como diria o Lucas de Souza, como diz o Lucas de Souza, né? O imperador de Campinas, Júlio César. Longe de ser aquele jogador operário que a gente costumou ver, exigia a presença dele, inclusive como titular, tempos de Daniel Paulista. Mas ciscou, não fez nada, fez lançamento, não fez chute a gol. Muito discreto o Júlio César, nota 3. E ele saiu, deu lugar para o garoto com alegria nas pernas aos 15 minutos do segundo tempo, o Iago. Não podemos negar que houve uma certa melhora por aquele setor. O Iago deu uma fumaça ali pelo lado direito, muita correria, mas pouco aproveitamento. Mas mesmo assim, uma nota superior ao Júlio César, nota 4. E o Nicolas Careca, Wagner Ferreira? O Nicolas também, nem sei porque foi contratado, viu? Acho que não fez nenhum gol até aqui pelo Guarani, se eu não estou enganado. Não fez nenhum gol. O gol que fez anularam da última vez. Com aquele corpo todo, aquele físico todo, não ganha uma bola dividida, não ganha uma bola de cabeça. Nota 4 pro Nicolas. Nota 4. Mas aí, Wagner Ferreira, você não gostou do Nicolas, né? Mas aí, aos 15 do segundo tempo, entrou o loucão do break. Então, que moral tem um jogador, ou condição psicológica de jogar num time que está colocando a indisponibilidade, vem aí até anunciando o time interessado nele, Paysandu, Belém do Pará. Mas o Moza disse que não sabia disso, não. Que ele ficou sabendo na pergunta lá da entrevista. Que o Lucão ia pra cima de Moá. Quer mentir pro mentiroso, né, Wagner? Pra cima de Moá. Idiota aqui na testa. Então, o Lucão tá com o pé fora do Guarani. Já provou, teve inúmeras chances. Então, entra treinador, sai treinador, foi colocado. Não tem condição técnica. Bom rapaz, tal, mas não tá contratado pra casar com a filha do presidente. Ele tem que resolver o problema dentro do campo. Fala devagar a nota dele, Wagner. 2. É muito? Se quiser, corta pra 1 aqui. 2 na descendente. Impressionante o Lucão. Ruim. Acabou, né, Wagner? Nota 2 pro Lucão e agora faltou o nosso glorioso Mozart. O Mozart. Mozart Santos, Wagner Ferreira, a nota do Mozart. Eu não sei se foi você que colocou, o ouvinte que colocou, que o Guarani está enganando ele ou ele está enganando o Guarani? O que nós temos pro Mozart, o Mozart está se apresentando assim como limitado o treinador para esse elenco. O Guarani precisa de alguém estrategista aí, porque quando não tem time, tem que arrumar estratégia de jogo. Joga todo mundo lá atrás, joga por uma bola. É o que ele disse na entrevista, inclusive. Assim, se nós não temos bola trabalhada, vamos tentar bola parada.
E realmente aconteceram 3 chances no primeiro tempo com bola parada, 2 de escanteio e 1 de falta. Mas na bola trabalhada, agora ali tá uma desgraça. E o Moça vai ter que arrumar esse time aí de qualquer maneira. Vejam que o próximo adversário já é o Sport fora de casa e depois nada mais, nada menos do que o Grêmio dentro de casa. Então, nota 4 pro Mozart, que tá devendo ainda, porque já foi o 5º jogo dele, né? E o retrospecto são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Tá certo. O Wagner Ferreira e o Mozart cai hoje, não? Não. Agora ele não troca mais de treinador, não. Não? Já tá provado que o problema é o elenco. Então não tem. Pode esquecer. Inimaginável pensar na demissão do Mozart. Eu não acho. Sinceramente. Pelo amor de Deus. Nessa zona que tá o Guarani, essa bagunça que tá o Guarani, eu acredito em tudo. Tudo que vier, pra mim não vai me... Eu não fico com dúvida de nada, viu? Muito bem, 4 para o Mozart. Só destacando, né, para quem está nos acompanhando, que a gente não está analisando só o Guarani. O Brusque apresentou um bom time, veio com uma proposta boa no primeiro tempo, se defendeu bem, conseguiu o resultado. No segundo tempo viu que tinha chance, mexendo com as peças que o técnico Luan Carlos tinha e colocou o time do Brusque no jogo. Abriu 1-0, quase amplia para 2 e o Guarani suou para empatar com um gol de pênalti. Então vejam bem, tá de parabéns ao Brusque aí, embora venha de 3 resultados sem vitória, né? Foram empates contra CRB e Grêmio e hoje contra o Guarani, mas só um jogo fora de casa, um jogo parelho. E eu acho que, olha, parabéns ao Brusque aí, veio com o objetivo e saiu com o ponto ganho de Campinas. Enquanto que o Guarani lamenta 2 perdidos dentro de casa. Tá certo, a nota do jogo, Wagner Ferreira. Primeiro tempo muito ruim, né? Primeiro a gente tava comparando aqui esse jogo com a final da Taça das Favelas, ontem no Campo da Ponte. Mas no segundo tempo melhorou bastante, né? Principalmente com as mexidas no Guarani, criou várias chances pelo lado direito, algumas pelo lado esquerdo, mas realmente o time com a entrada do Diogo Matheus melhorou pela direita, então o jogo melhorou. E o próprio Brusque também respondeu à altura, né? Fez o gol. Então, olha, gostei do jogo no segundo tempo, nota 6. Nota 6 para o jogo. E fechando o árbitro da partida, Rodolfo Toschi Marques, Wagner. Marcou com muita convicção o pênalti, né? Esperava que ele fosse consultar o VAR, mas nem isso. Apontou e estamos conversados. O Guarani foi lá e fez o gol de empate. Mas se não sair esse pênalti também, não sei se o Guarani estaria amargando agora um resultado pior ainda. Negativo já foi, mas pior ainda que seria a derrota. Então o Rodolfo Toschi Marques, ele é um empresário lá em 4 Barras. Ele mora em Curitiba. Em 4 Barras, sabe o que tem lá? O centro de treinamento do Paraná Clube. Tá bom, então vamos ouvir o Mozart, que já tá falando. A nota do árbitro, Wagner? Vai ficar com uma nota 6, sem Legal. problemas. Vamos lá, Felipe, coloca o Mozart aí. Na zona do rebaixamento. É óbvio que o fator mental ele é importantíssimo. Eu, como ex-atleta, posso responder até com uma certa propriedade. Se mentalmente você não está confiante, as coisas não fluem naturalmente. É meio óbvio até minha resposta, né? Mas as nossas escolhas também não foram boas, né? Nós tivemos uma chance importante com o Bruno José aos 42 e tivemos essa com o Lucão no talvez ali o último lance do segundo tempo. E aí, assim, é a tomada de decisão do jogador, né? A parte mais difícil é chegar até ali e ali é a tomada de decisão dele, assim. Eu vejo que o treinador influencia até o último terço do campo ali, ele tem uma influência importante, depois ele influencia um pouco menos. Porém, assim, fica o gosto amargo, porque assim, não era o resultado que nós queríamos, pode ter certeza disso. Nós sabíamos da importância desse jogo de 6 pontos, é um adversário que veio com uma proposta bem nítida, assim, né, de esperar um pouco mais e contra-atacar. Eles tinham um contra-ataque e a bola parada importante, tanto é que a maioria, principalmente nos últimos jogos, a maioria dos gols que eles fizeram foi em bola parada. E aí nós, primeiro tempo, não produzimos muito, mas também não concedemos muito. Foi um jogo morno, assim, coisa que não pode acontecer também, né? Porque nós não podemos nos dar ao luxo de fazer um primeiro tempo morno como nós fizemos. E aí o ponto positivo que eu vejo é o poder de reação, porque você sair atrás do placar não é uma situação simples, dentro da nossa casa, sabendo que nós deveríamos ganhar. Mas, assim, nós tivemos poder de reação e criamos chances para vencer o jogo. E aí não dá para... O se não existe, né? Infelizmente não vencemos. Agora nós temos que corrigir as coisas que tem para corrigir e tentar vencer na quinta-feira, né? Para nós agora é meio que contagem regressiva. Todo jogo é uma final. Né? Então nós precisamos buscar forças internamente, sem apontar dedo para ninguém,
cada um assumindo a própria responsabilidade, eu em primeiro lugar como treinador, apesar de estar só 5 jogos aqui, mas esses 5 jogos, os resultados, principalmente os que não foram os esperados, a responsabilidade é minha, e pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que for possível, que eu achar que, entender que tenha que fazer para melhorar a equipe. Boa tarde, Boa Moser. tarde. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Eu queria saber se esse esquema de 3 atacantes que você gosta de jogar, você falou na sua entrevista inicial, você acha que você pode mudar isso, já que deu mais certo, foi com o falso 9. Hoje você tentou com 2 atacantes mais centralizados e acabou não fluindo tanto. E se tem algum menino da base que você pode puxar a longo ou a médio prazo, assim, a curto prazo, e possa render no time? Vou responder do fim para o início. Tá? Tem um menino na base que joga nessa posição, que é o artilheiro da equipe do Sub-20. Ele já fez alguns treinos conosco, e realmente ele tem uma capacidade importante, mas ele, infelizmente, ele está fora de forma. Nós estamos em julho e ele não está em condições. E aí não é expondo ninguém, não, é o próprio jogador. Né? A mentalidade dos jogadores, elas vão mudando com o passar dos anos. Né? Eu sou de uma geração um pouquinho diferente, é um menino de 20 anos que tem condições, mas ele está fora de forma. Então, ele não tá, eu não estou dando oportunidades a ele por esse motivo. Já tivemos conversa, já conversamos com os departamentos, tem todos os departamentos dentro do clube, o clube é bem estruturado, e aí depende do jogador, porque o clube oferece todas as ferramentas, mas é uma via de mão dupla. Por isso que ele não está sendo relacionado. Quando ele estiver em condições físicas de ser relacionado, ele vai buscar o espaço dele. Com relação ao falso 9, para mim seria bem simples aqui e usar a lesão do Giovani como muleta, mas eu não vou fazer isso, né? O Giovani Augusto é um jogador importante para nós? Muito. É fundamental para a maneira que nós jogamos? Muito. Mas ele está fora. Infelizmente, ele teve uma lesão importante e ele está fora. Então, eu não posso vir aqui e usar a lesão dele como muleta. Eu tenho que buscar alternativa como treinador. E daí eu concordo contigo. Com ele nós produzimos mais? Concordo, mas nós não temos ele. E aí eu tenho que buscar alternativa. Eu achei que, principalmente o segundo tempo, o primeiro tempo foi um jogo morno, mas o segundo tempo nós criamos situações importantes, né? Chute do Matos, o chute do Bruno, cabeceio do Lucão, finalização com o pé do Lucão, o último lance com o Lucão. E principalmente a combinação Diogo, Iago e Matos, ela teve assim, bastante volume ali no setor direito, né? Então eu como treinador vou buscar alternativas, pode ter certeza disso. E aí nós temos que ser realmente muito fortes, fazer os ajustes que tiver necessidade de fazer, e aí a cada jogo realmente tratar cada jogo como uma final, e realmente né? Moza, boa tarde. Boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. O Giovani Augusto em condições, você pretende utilizar ele junto com o Isaac no meio campo? Rapaz, você está lendo minha mente. Eu já passou isso pela minha cabeça também, né? Porque a partir do momento que você tem o Isaac, que é um 10/9, ele é mais um 10, né? Mas ele também sabe jogar no meio dos dois zagueiros, porque ele tem paciência de permanecer ali e aí deixar o Giovani mais solto para combinar. Só que eu só posso realmente ver se isso pode ser possível quando o Giovani voltar, né? Mas isso também já passou pela minha cabeça, mas só vou poder experimentar quando o Giovani estiver recuperado. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Rafael Pilo, Rádio CBN Campinas. Na saída do gramado, o Diogo Matheus foi questionado até sobre como mudar, o que fazer para mudar toda essa situação. Ele falou, olha, se a gente já soubesse, né, o que fazer, estaríamos fazendo, mostrando ainda que o time busca identificar quais são os principais problemas. Obviamente que isso passa pelo seu trabalho. Por ser um início de trabalho, há uma dificuldade maior no Guarani ainda para perceber essas deficiências, e você acredita que em quanto tempo isso pode ser solucionado? Eu já deveria ter solucionado. O que eu vejo é que nós ainda coletivamente não conseguimos nenhum jogo durante os 100 minutos ser realmente equipe. Inclusive contra o Cruzeiro que nós vencemos. É que a vitória mascara muita coisa, né? E aí você acha que deu tudo certo contra o Cruzeiro e eu discordo. Nós tivemos momentos que nós concedemos algumas coisas que realmente não podemos conceder. Então, o grande desafio meu como treinador é realmente fazer com que nós possamos jogar o segundo tempo, jogar o primeiro também, né? Contra a Chape, eu achei que nós fizemos um primeiro tempo melhor do que o segundo, e não pode, né? O jogo tem 100 minutos. Nós temos que ser sólidos e efetivos durante 100 minutos. Só assim que nós vamos conseguir
sair dessa situação. E aí, jogar de maneira coletiva. Vou te dar um exemplo simples. O segundo tempo, o Diogo, o Iago e o Madison foram bem coletivos ali, combinaram, um infiltrava, outro vinha no pé, tabelava, e aí as jogadas acontecem. Do outro lado, nós não conseguimos fazer isso, porque nós não jogamos coletivamente, era um jogo muito mais intuitivo. Eu acredito em intuição? Acredito, o jogador ele tem que ter a parte intuitiva que faz parte do jogo. O que não pode é ele ser somente intuitivo, porque daí a gente fica refém de uma jogada individual, e o jogo ele é coletivo, pelo menos é dessa forma que eu vejo. Então o grande desafio é ser forte coletivamente durante 100 minutos. E aí passa pelo meu trabalho, e a responsabilidade é minha. Você imagina, eu estou no 5º jogo e ainda nós estamos buscando a formação ideal. As outras comissões que passaram aqui ficaram também buscando a formação ideal. Não é o cenário ideal, mas é o cenário que se encontra, e nós temos um jogo na quinta-feira que é um jogo decisivo contra um time que está buscando lá o G4. Motivação, assim, em termos de motivação, para mim vai ser mais tranquilo no sentido de motivar os jogadores, que eles vão enfrentar uma grande equipe também, então eles vão estar mentalmente preparados, mas nós precisamos ir lá na Ilha do Retiro e vencer o jogo. É um desafio grande, mas nós temos condições para isso. Mas vamos lá, só para resumir a resposta, ser forte coletivamente durante 100 minutos. Esse é o principal desafio, na minha opinião. Seja defensivamente, seja ofensivamente. Desculpa. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Eu queria que você explicasse as substituições, principalmente a do Lucas Ramon, pelo Diogo Matheus, se era para dar mais ofensividade, e também a do Rodrigo Andrade, se foi por cansaço ou por opção técnica mesmo. O Lucas foi realmente para ser mais ofensivo. O Lucas é um lateral mais defensivo que o Diogo, né? Prova disso que nós combinamos mais no segundo tempo, porque é característica. E o Rodrigo cansou. Infelizmente, o Rodrigo não tem condições de jogar 100 minutos ainda, e é nítido, né? Não precisa, acho que nem eu responder essa pergunta, né? Ainda mais na exigência que é o jogo hoje, ele não tem condições de jogar os dois tempos. Então, e o Madison, para mim, entrou muito bem, né? O Madison entrou pedindo passagem, assim, né? E é como o jogador realmente ele tem que entrar. Boa tarde, Boa tarde. Moza, Isabela Sabélico, da Tati Record TV. Sobre o jogo contra o Sport, o que dá para adiantar? Quais mudanças podem acontecer? E eu também gostaria que você falasse sobre o retorno do Diogo Matheus. Bom, o Derlan está suspenso, né? 3º cartão amarelo. O Lucão também está suspenso. Então, a entrada natural do Hernando, né? Com relação à volta do Diogo, eu achei positiva. Apesar que eu achei que ele cansou um pouco no final do segundo tempo, e aí realmente é ritmo, né? E eu entendo a grade ali dos jogos, mas jogar 11 horas da manhã no Brasil é até ruim entrar nesse mérito. Eu entendo lá a grade de televisão, entendo tudo isso aí, mas jogar 11 horas da manhã e exigir que o jogo seja intenso 100 minutos é impossível. É impossível. Daí entrando já em outros pormenores, querem comparar no futebol europeu com o brasileiro. Tem jogo 11 horas da manhã lá? Tem, mas lá é 0 grau, né? Então o cara jogar 11 horas da manhã com 0 grau, legal. O cara jogar 11 horas da manhã com 30, a dinâmica do jogo é outra, pô. E aí é uma coisa que, infelizmente, prejudica as duas equipes. Não estou usando como muleta, mas prejudica as duas equipes. Se o cara tinha rendimento para jogar 80, o cara vai ter que sair com 60, como foi o caso do Rodrigo. E aí nós temos que também passar em cima disso. Mas, especificamente, as mudanças naturais são essas. E aí vamos ver as condições de jogadores. Assistir o Sport novamente, né? Nós não sabemos se o Sport vai contratar treinador, se vai manter o interino. A dança das cadeiras, ela está a todo momento aí, rondando os clubes, né? Então, vamos aguardar a definição também do Sport, se vai manter o interino, se vai trazer um treinador, e aí se definir um treinador, buscar os últimos jogos que esse treinador fez. E se não definir treinador, vamos assistir os últimos 3 jogos do Sport para ir e sim escolher a melhor formação para enfrentar eles na quinta. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Victor Freitas, Bugricast. O Lucão do Break, quando ele entrou no lugar do Nicolas Careca, ele pareceu render mais, ele participou mais das jogadas de ataque. Mas, infelizmente, ele tomou o 3º cartão amarelo e não vai poder estar em campo, né, diante do Sport. Tendo em vista esse momento de reconstrução do Guarani, você gostaria que as negociações com reforços tivessem um pouquinho mais adiantadas para você poder substituir a altura, até o Lucão ou em outros setores? Mas nós estamos buscando. Desculpa, como é que é teu nome? Desculpa. Victor, nós estamos buscando, pode ter certeza disso, mas como nós, tem 10 equipes buscando jogadores ou os mesmos, ou, enfim,
é a guerra da carne, né? Então, não é tão simples assim, né? Nós estamos buscando, estamos fazendo de tudo para trazer jogador com talvez que não sejam tão conhecidos do grande público, mas com saúde, com disposição, com fome, que assim, é um perfil que nós realmente estamos buscando, né? Que cara que vem aqui e seja a oportunidade da vida dele, que é o caso do Jamerson. Vamos pegar o exemplo do Jamerson, é um exemplo assim legal para citar. Ele veio do Azures, que é um clube recém-formado aí no Brasil e tomou conta da posição em 2 jogos. E é esse perfil de jogador que nós estamos buscando. Não é tão simples, porque a gente tem que realmente vasculhar bem assim o mercado como um todo, né? Não, vamos pegar o exemplo do jogo do Botafogo ontem. O Jefferson, que fez o 2º gol, ele estava no Resende, mano. Então, assim, essas oportunidades que nós também temos que estar atento a buscar. Nem tanto o nome, mas sim perfil de jogador. Nós temos que trazer jogador que seja a grande oportunidade dele vestir a camisa do Guarani, que é dessa forma que nós vamos sair da situação. Eu não tenho dúvida disso. O jogador realmente que tenha perfil físico, que tenha fome, que chegue aqui como a grande oportunidade da carreira dele. Então, pode ter certeza que nós estamos atentos ao mercado. E aí, com relação à formação, eu não achei que o Nicolas fez um mau jogo, tá? É que realmente, assim, talvez não estava no dia técnico, mas ele transpirou, brigou. Nós também, coletivamente, não produzimos tanto no primeiro, mas produzimos no segundo, e aí o Lucão teve mais chance de finalizar que o Nicolas, né? E é um fato. Mas eu não achei que ele fez um mau jogo, talvez tecnicamente não foi tão bem, mas ele entregou bastante para a equipe, né? E isso eu, como treinador, tenho que levar em consideração. O Mozart, boa tarde. Alex Moura. Alex Moura da TV Posse e Rádio Posse Esportes. A gente sabe que um time não consegue jogar em casa mantendo uma pressão por muito tempo, né? Claro. 40, 30 minutos. Mas a gente vê que o Guarani tem uma limitação técnica de pressão. Quando ele vai para a pressão, os toques não saem, as jogadas não saem, perde a segunda bola. Essa limitação, você acha que você tem muito tempo para conseguir trabalhar? É uma limitação só tática ou física? Mas quanto tempo você acha que você vai conseguir adequar o coletivo? Deixa eu entender, a pressão quando o adversário tem a bola ou quando o Guarani exercer a pressão? O adversário com a bola? Não, aí a responsabilidade de desenhar essa pressão é minha, né? A pressão é uma ação coletiva, né? De consequência, a responsabilidade de como pressionar é o treinador, né? Eu que tenho que treinar a pressão. E aí eu concordo que hoje realmente a nossa pressão ela não foi muito efetiva. O fator calor ela pesou um pouco, mas estava calor para as 2 equipes. E eles também baixaram um pouco mais, tanto é que teve poucas pressões altas deles, né? Eles foram efetivos que quando nós pressionamos bem, eles entraram com bola longa e ganhavam um lateral, ganhavam um escanteio, né? E aí nós também não conseguimos realmente ser efetivos. Mas em relação a pressionar bem o adversário, é humanamente impossível pressionar durante 100 minutos, mas às vezes que nós vamos pressionar, realmente nós precisamos ser mais efetivos. Mozart, muito boa tarde para você. Boa tarde. Lalinho Oliveira, da Rádio Vida Nova FM. A minha pergunta para você vai a respeito das contratações. O presidente Ricardo Moisés disse que vai trazer 4 jogadores e a minha respeito é em cima disso. Desses 4 jogadores, se você está envolvido nessas contratações e se você estiver envolvido, vai vir algum nome de peso aí para a equipe do Guarani? Para compor o elenco e o fim da temporada? Não, nós estamos envolvidos. Eu, o Pastano, o presidente, nós estamos envolvidos. Dentre esses nomes tem um grande nome, tem um nome de grande peso, mas eu não posso revelar aqui, porque e só vou deixar essa interrogação aí para vocês que é a profissão de vocês, o jornalista que é meio investigativo, né? Eu sou treinador, eu não sou nada investigativo, então vocês que vão ter que buscar aí com as fontes de vocês esse nome de peso, mas tem, dentre os nomes que nós estamos buscando, um é de grande peso, espero que dê certo. Mas nós estamos buscando. Mozart, tudo jóia? A gente até conversou antes do jogo ali, né? Você falava da questão de vencer em casa, né? Acho que a permanência do Guarani na Série C, acho que ela passa muito pelo desempenho em casa, né? Totalmente. E mais uma vez o Guarani não conseguiu. Eu acho que teve desempenho no segundo tempo, mas não teve o resultado. Sim. Então eu hoje estou trocando o desempenho pelo resultado. Eu preferia sair daqui com a vitória, tendo um desempenho como nós tivemos no segundo tempo, por exemplo. Preferia vencer. A gente até percebe, assim, não é um descontentamento, mas uma cobrança da torcida. O torcedor ele já vem para o estádio, né, parece que talvez irritado, né, pela campanha. Você acha que isso também acaba atingindo os jogadores? Os jogadores eles sentem isso dentro de campo, essa pressão? Não é a atmosfera ideal, longe disso, né? Com certeza não é a atmosfera ideal. Mas, assim, como que a gente reverte a situação? Vencendo, né?
nos dedicando mais. Nós estamos nos dedicando? Estamos, mas nós precisamos nos dedicar ainda mais, vencer mais jogos, competir mais. E é só dessa forma que nós vamos mudar, fazer o torcedor vir para o nosso lado. E eu vir aqui pedir para o torcedor não nos criticar seria, assim, difícil. Eu entendo a frustração e a insatisfação do torcedor, né? Mas nós, como jogadores, e eu como treinador, nós, assim, já estamos calejados com esse tipo de situação e nós temos que usar essas críticas como combustível. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos usar essa atmosfera adversa e tentar fazer com que ela seja positiva e nos dê, que seja um combustível para nós lidarmos e sairmos dessa situação. Porque é só vencendo que o torcedor vai vir aqui e vai nos apoiar desde do primeiro momento. Tanto é que quando nós fazemos bem as nossas coisas, criamos situações de ataque, temos volume ofensivo, o torcedor de imediato ele vem para o nosso lado, né? Então o torcedor também entende futebol. Nós precisamos fazer a nossa parte, simples assim. É a atmosfera ideal? Não é a atmosfera ideal, mas nós precisamos entender e lutar contra isso também, faz parte. Obrigado, Mozart. Beleza, pessoal? A entrevista coletiva. Muito bem, tá aí então a entrevista do técnico Mozart Santos do Guarani, depois desse empate 1-1 com a equipe do Brusque. Wagner Ferreira, para a gente até já fechar a sua participação aqui, alguns pontos que eu anotei aqui da entrevista dele, Wagner Ferreira. Todo jogo agora é uma final para o Guarani. Bom, descobriu a pólvora de novo, né? Claro que jogar dentro de casa tem que fazer no mínimo a lição de casa, vencer, nem que fosse por 1-0, por 2-1, não conseguiu virar o jogo diante do Brusque. Tá correto, cada jogo é uma decisão, mas depende da atitude deles. O jogador é um 10/9, Wagner. A esse ele tá se referindo ao Isaac. E deixou nas entrelinhas de que se o Giovanni Será que Augusto... ele vai jogar com a camisa 10/9? Exatamente, né? Deixou nas entrelinhas, pelo que eu entendi, que se o Giovanni Augusto voltar, ele vai ser o titular ali com a camisa 10 e esse Isaac vai ser um falso 9. Foi isso que ele deixou a entender aí, que ele se infiltra bem no meio dos backs. Muito bem. Com essa lentidão toda. E ele disse também que o jogo do Cruzeiro foi um resultado enganoso, Wagner Ferreira. É o tal negócio, né? Ele está dizendo que prefere trocar bom rendimento por resultado. No que ele está correto. Se agora ele não foi bem contra o Cruzeiro, mas ganhou o jogo. Hoje, nem uma coisa nem outra, né? Dicas de passagem aqui, né? A gente repetir aquilo que a gente falou na época do jogo, né? Na transmissão, que o Cruzeiro também não quis jogar, né? Não estava muito interessado. Exatamente. O próprio Bahia, quando veio aqui, com o Davó, que desinteressado do jogo, nem quis fazer gol no Guarani. E perdeu de 2-0. Eu anotei uma frase aí do Mozart, que foi perguntada aí sobre o Jamerson, né? Falou, olha, citar um exemplo de jogador que vem com vontade de jogar, vem para já ganhou a posição ali, diz que adorou. Ganhou a posição, mas o Matheus titular foi embora, o Eliel tá machucado, vai ganhar a posição de quem? Dele mesmo. Tem que entrar para jogar, pô. Ele falou também, Wagner Ferreira, que ele ainda não tem a formação ideal do time. Disse que entrou técnico, saiu técnico e ninguém conseguiu. Também ninguém encontrou a formação ideal. Não é que não tem a base, mas é o que é o que tem para hoje. Ele cansou de dizer isso aí. Não é o panorama ideal, não é o cenário ideal, o torcedor não está contente, não está, mas é o que tem para hoje. Se não mudar, pelo menos a qualidade técnica aí com mais uns 4 jogadores, e pelo que ele disse aí, só tem um jogador de nome aí que não vai revelar. Os outros vêm com... Seria Imapé, Wagner, não? Quem? Imapé? Neymar? Não sei, acho que não joga no Guarani, né? Não Neymar tem camisa. Messi também não. Não tem camisa. Então não joga mesmo, porque esses pés de rato que tem aí vai acabar com a carreira do cara. E a situação tende a piorar, né? Porque não vai jogar o Derlan, não vai jogar o Lucão. O Lucão, aliás, podia fazer uma homenagem pra ele aqui, né, Claudinei? É verdade. Eu tenho uma homenagem pra ele. O meu celular começou a falar sozinho aqui. Acho que algum vídeo aí que acabou abrindo sem querer. Que coisa de louco. É do Guarani, né? Então. Você deixa eu ir aqui no YouTube. Vai lá no YouTube, aí você... tem que ir no YouTube e desligar, né? Desligar, exatamente. Tá muito aí, bem. Tá aqui. Quer dizer, ou abriu algum aplicativo de rádio aí, né, Ney? Sei lá o que aconteceu. Tá com algum aplicativo aí, de rádio aí? Que tá acontecendo. Dá licença, viu? Vamos então, eu queria falar justamente... Nossa, esse aqui também. Endoidou o celular.
Na verdade, é esse aqui. Isso, esse aqui tá normal. Ah, esse aqui tá bom? Esse aí é normal. Legal. Muito bem, então ele falou do Lucão do break, né? Que o Lucão tá suspenso, então a nossa homenagem aí a essa suspensão do Lucão do break. De novo, Felipe Marques. Tá, pode deixar guardado aí, viu, Felipe? Fala, vai. Pois é, e nas entrelinhas, o Mozart já deu mais ou menos uma prévia do que vai ser o Guarani contra o Sport. Ele vai começar com o Diogo Matheus, no lugar do Derlan, talvez o Hernando, né? Já que o Ronaldo Alves está amargando um interminável departamento médico. No meio-campo, se voltar o Rodrigo, o Giovanni Augusto, ele coloca o Isaac no ataque. E deu chances também de que indicativos de que o Madison pode começar jogando. O Rodrigo vai pro banco. Vai pro banco. Então aí vamos ficar esperando quem será o centroavante, talvez a manutenção do Nicolas, né? E o Iago entrou bem no jogo também, pode ser que comece jogando. Bem, o seu Mozart, tá nas suas mãos aí as melhores escolhas pro Guarani para quinta-feira. Exato. Tem aí a viagem, né? Mas tem um tempo de treinamento e vamos ver o que acontece. Wagner Bom Ferreira. não treinar muito, né, Claudinei? Não, é bom. Bom treinar mais ou menos, né? Não treina muito. Treina não, muito, atrapalha. não, Wagner Ferreira, mais algum detalhe aí, Wagner? Não, só lembrando, né, pro torcedor, que os dois próximos jogos, né, quinta-feira que vem, 9h30 da noite, contra o Sport lá. E na sexta-feira que vem, aqui em Campinas, nada mais, nada menos, contra o Grêmio. Então, os dois próximos compromissos do Guarani. Tá muito bem. Né? Sorte pro Guarani. Tá certo. Vambora, Wagner. Vambora aqui, a macarronada tá esperando. Tá esperando. Um abraço, Wagner. Um abraço a Até todos. quinta. Mais. Até. Tá certo, então. Este Wagner Ferreira, 1h mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 2h. Nós vamos, então, neste fim de jogo aqui, que nós estamos repercutindo o empate do Guarani, né? 1-1 com a equipe empate com sabor de derrota? É quase uma derrota, né? Não fosse o pênalti do zagueiro lá que ajudou a gente, talvez ele tenha querendo vir pro Guarani, fez o pênalti, né? Mas o Guarani teria amargado uma derrota, né? Vamos então, em 30 segundos, para a Prone Alimentos, conferir a ficha técnica com Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Mais uma apresentação ruim do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Empate em 1-1 na abertura do retorno. O técnico Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Lucas Amon depois Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Isaac depois Marcinho, Rodrigo Andrade depois Madison, Júlio César depois Iago, Nicolas Careca depois Lucão e Bruno José. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart tinha o Arthur Gazi, Matheus Ludic, Hernando, Eduardo Persson, Silas, Lucas Venuto e Maxwell. Por outro lado, né, o técnico Luan Carlos, de apenas 30 anos de idade, o técnico mais novo dentre as 4 divisões profissionais do futebol brasileiro, mandou a campo Jordan. Ele mandou parar, mas antes da bola rolar, o Pará se machucou. Aí veio o Edilson. E depois do Edilson entrou o Fernando Natan. Everton Alemão, Wallace, Ayrton, Rodolfo, Zé Matheus, Balotelli, depois Trindade e Álvaro, depois Luiz Antônio. Na frente, Alexandro, depois Paulo Baia e Júnior Todinho, depois Gabriel Talhari. Ainda no banco de reservas, o Luan Carlos tinha o Belato, o Bruno Aguiar, o Jansson, o Ângelo. Esses eram os reservas da equipe do Brusque. Gols. Aos 8 da segunda etapa, o Álvaro achou um chutaço de fora da área. Fez um golaço, fez 1-0. Aos 13 minutos de pênalti, após um toque de cabeça do João Vitor, que acertou a mão lá do Edilson Júnior, o árbitro, sendo Rodolfo Toschi Marques, marcou o pênalti. O Diogo Matheus foi para a rede, empatou o jogo, salvou a pátria bugrina de mais uma derrota. A arbitragem, como eu já havia dito, do senhor Rodolfo Toschi Marques, auxiliado pelo Ivan Carlos Bon e pelo Vitor Hugo Imazo dos Santos, ambos do Paraná. O quarto árbitro é o senhor Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, e o VAR é em cargo do senhor Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Rádios parceiros conosco hoje aqui
Rádio Futebol na Canela e portal Araraquara News. Lá no Brinco de Ouro, um público de 2.667 pessoas para uma renda de R$ 39.060. Essa é a ficha técnica completa de Guarani 1, Brusque 1, 20ª rodada Campeonato Brasileiro Série B 2022. Valeu, Lucas de Souza. Obrigado pelo trabalho, pela transmissão. Grande abraço e até quinta que vem. Estaremos juntos quinta-feira que vem na transmissão de Esporte Guarani. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelas mensagens, pela honra da sua presença. Continue acompanhando os canais Futebol Interior no YouTube, canal Futebol Interior e Futebol FI, lá no Facebook, na nossa página oficial. É por lá que você acompanha a nossa transmissão. Fique com Deus e até quinta-feira. Fui! Até mais. Esse Lucas de Souza, então, transmitiu a partida aqui e conferiu a ficha técnica do jogo. Agora, 1h53, ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 1h, mais 54 minutos em Campinas, 1h54. Uma e 54, ponto final também na nossa jornada esportiva deste domingo 24 de julho. Guarani 1, Brusque também 1. Jogo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que você acompanhou aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui para a BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Agradecendo a audiência também de todos pela Rádio Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul e portal Araraquara News na região de Araraquara. Eu, Claudinei Corsa, em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, agradeço o carinho da sua audiência. Desejando a você uma ótima tarde de domingo, uma excelente semana, coberta aí com as graças de Deus e da Virgem Maria, que você possa realizar aí os seus sonhos e todas as suas expectativas. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Um grande abraço, tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.